Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite! 7h31. Forte abraço para você, ouvinte sintonizado. Microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando com tudo. Rodada de Campeonato Brasileiro, é isso aí. Tem seleção brasileira, tem rodada de fim de semana de Copa do Brasil, meio de semana de Campeonato Brasileiro e, claro, daqui a pouquinho volta a emoção da Copa Libertadores América e da Copa Sul-Americana. Eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo. Você acompanhou tudo conosco ontem, nessa última data FIFA. Finalmente o Brasil voltou a vencer 2 partidas consecutivas. A Capela, mas venceu contra quem? O Peru e o Chile. Lanterna e vice-lanterna, mas não importa, pelo menos o Brasil fez a sua parte, venceu e tá aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, iniciando um bom trabalho com o técnico Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Quero mandar um forte abraço para todo o timaço técnico interno e externo. Rafael Palmeira na mesa de som, Central Técnica Bandeirantes com Roberto Dias, com Caiame Martins. Roger Palme Duarte tá por aí hoje ou não? Não, hoje não, né? Ontem ele tava demais, gente. Ontem, olha, eu cheguei até a salivar. Que homem maravilhoso, gente. Ontem ele tava, olha, numa indumentária simplesmente magnífica. E lá com imagens do Switcher, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já bombando, é com Alexandre Marques. Nina Gagliotti na produção e coordenação, e a coordenação de esportes é dele, é de Ricardo Capriotti. Vamos juntos em FM 90,9, 86.3 no dial que ficou maior na faixa estendida, radiobandeirantes.com.br, aplicativo Bandplay. E repito, quero a sua participação agora, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quem acompanha a gente no Concentração, Jornada Esportiva e no apito final, sabe que a gente coloca a participação. Ontem, por exemplo, ao longo da Jornada do Brasil, eu não consigo colocar tantos áudios assim dentro do Concentração, mas quando abrimos o apito final no quadro do torcedor, todo mundo participou. Todo mundo literalmente teve voz, porque aqui o ouvinte não só ouve, o ouvinte fala, participa e faz o programa conosco. Então manda a mensagem pra cá, colocando o seu nome, de onde você fala e, claro, na sequência, a sua mensagem. 11999048756. Quero o hino do Tri do Mundo, de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, hino do São Paulo Futebol Clube Palmeiras. Eu ia falar que ele tá em casa, né? Mas ele tá mais ou menos em casa, né? Campinas é o território do homem. E o brinco de ouro da princesa é o território inimigo. Mas ele está lá. Alô, repórter Bandeirantes Paulo Vale. A bola rola aí pertinho de você. Tem São Paulo, tem Vasco. Um abraço pra você. Boa noite, PDV. Fala, Capela. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Inclusive, olha, uma lua muito bonita aqui já. Qual próximo... lua? Ah, me parece lua cheia aqui, viu, Capela? Porque tá realmente cheia, iluminando o já iluminado brinco de ouro da princesa, né? Como o próprio nome diz. E você sabe que esse nome tem muito a ver, claro, com a princesa Isabel, e porque aqui tem a avenida, né? A Princesa do Oeste, que é onde mais ou menos fica localizado o Brinco de Ouro da Princesa. E que uma avenida liga o Brinco de Ouro da Princesa ao Moisés Lucarelli, a Avenida Ayrton Senna. Eu acredito que talvez sejam aí os estádios mais próximos de rivais no Brasil. É uma proximidade assim que salta aos olhos, né? Inclusive em dia de jogo de Ponte Guarani, o clima fica realmente tenso. Mas hoje não tem Ponte, não tem Guarani. Inclusive, né, a torcida, as organizadas, tanto de São Paulo como de Guarani e de Ponte Preta, elas têm um histórico terrível de confrontos, né? A gente espera que não aconteça nada. A Independente, a principal organizada do São Paulo, ela já teve confusão com a torcida jovem da Ponte Preta e já teve inúmeras confusões também com a Fúria Independente, que é a torcida principal, a torcida organizada do Guarani. Mas por enquanto tudo certo, clima bom por aqui, temperatura agradável, dia quente na cidade de Campinas. Torcedor vai chegando tranquilamente, já vejo até torcedores do Vasco da Gama marcando presença aqui no Brinco de Ouro, e a torcida do São Paulo vai chegando tranquilamente. O tricolor, não tão tranquilo assim no Campeonato Brasileiro, precisa da vitória
para ficar colado no G4 e não deixar que os rivais que ainda estão atrás se aproximem, porque o São Paulo, por exemplo, já vê o Internacional na cola, o São Paulo se preocupa com o Bahia, se preocupa com o Cruzeiro, adversários que se enfrentam, inclusive, nessa rodada, e o próprio Vasco, vencendo o São Paulo, o Vasco não vence há 6 jogos, se recoloca numa briga aí por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores, viu, Capela? Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Você me chamou muita atenção, PDV. Você que é um estudioso da bola, um cara que torce declaradamente para a Ponte Preta. Já que estamos falando do brinco de ouro da princesa aqui, pra mim, cara, eu sou apaixonado por algumas coisas bobas. Eu sou meio romântico da bola ainda. Brinco de ouro da princesa, que nome pra um estádio, né? Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Simplesmente magnífico. Estádio Moisés Lucarelli, que tem o apelido de majestoso. Moisés Lucarelli, quem foi Moisés Lucarelli, hein, PDV? Moisés Lucarelli foi simplesmente um torcedor da Ponte Preta que idealizou e tirou do chão o estádio Moisés Lucarelli, né? A torcida da Ponte, ela costuma dizer que esse estádio, o estádio da Ponte no caso, foi construído com as mãos do próprio torcedor, né? Inaugurado em 12 de setembro de 1948. E o Moisés Lucarelli é justamente o cara que idealizou tudo isso, né? Ele angariou fundos aí entre os torcedores da Ponte, o pessoal da comunidade. Ele não queria ser, num primeiro momento, o patrono do estádio, mas até tem uma história, né, de que ele foi viajar e tudo mais, e aí quando ele voltou, o nome do estádio já levava o nome dele. O nome dele, na verdade, é com Y, e aí o Moisés Lucarelli tem a grafia do I, é a única diferença, mas ele foi aí, talvez, o principal idealizador do Moisés Lucarelli e carrega aí o estádio que carrega o nome dele, viu, Capela? Por um momento fechei meus olhos à sua explicação e imaginei que estava ouvindo Cláudio Zaidan. Que relato, que história. PDV, 7h38, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, cara que sabe tudo de Campinas. E olha, a bola vai rolar por lá, o PDV já falou bastante ao longo dos donos da bola. O estádio do Morumbi passou por uma série de shows, está passando obviamente por aquele último talento no gramado, para que na reta final da temporada, São Paulo tenha todas as condições, até porque o gramado do Morumbi é um gramado exemplar, é um gramado maravilhoso, é um tapete incrível e sem dúvida alguma o São Paulo colocou muito dinheiro com os shows do Bruno Mars. Já chegou aí no show do Bruno Mars, PDV? Fui domingão, fui no último dia dele na cidade de São Paulo, que showzaço incrível. Legal lá não? Pô, Bruno Mars é quase que uma unanimidade hoje musical, impressionante como agrega, né, e assim, uma estrutura espetacular, e por conta disso, é verdade, o Morumbi não teve tempo hábil de recuperar o gramado, porque foram 6 shows em uma semana, e aí o São Paulo já aproveitou, Capela, para reformar o gramado do Morumbi. Então o Morumbi no dia 13 de novembro, se não me falha a memória, contra o seu Atlético Paranaense, jogo que vai decretar a entrada do Furacão na zona do rebaixamento. Neste jogo, o São Paulo voltará ao Morumbi. Cara, eu tô ouvindo rodada após rodada e aí eu tirava sarro de quem falava isso agora. Eu tô começando a pensar e acreditar cada vez mais piamente que daqui a pouco é questão de tempo pro Atlético chegar na zona de rebaixamento, porque realmente é futebol de rebaixado, uma administração de clube rebaixado e a cartilha do rebaixamento tá pronta. A verdade é essa aí. Vamos torcer para que eu esteja errado, se Deus quiser. 7h40, falamos do São Paulo Futebol Clube. Pois não, PDV, pode falar. Só para não ficar sem a explicação também completa do nome do Brinco de Ouro da Princesa, onde estamos, diga lá, onde o São Paulo manda o jogo, o Valdemir Gomes, comentarista aqui da Rádio Bandeirantes de Campinas, popularmente conhecido como Tigrão, ele me lembra aqui que o Brinco de Ouro da Princesa é o Brinco de Ouro da cidade de Campinas, que é conhecida como a Princesa do Oeste, e o brinco também fica localizado aqui na avenida, né, Princesa do Oeste. Sem dúvida, e é uma localização assim, fácil acesso. Eu não sou de Campinas, fui algumas vezes para fazer jogo, mas nunca tive problema para chegar no Moisés Lucarelli, para chegar no Brinco de Ouro da Princesa. Pelo contrário, olha, Campinas é uma cidade fantástica, viu? Eu gosto bastante. Nunca morei aí, viu, PDV, como você, mas sinceramente, às vezes que fui muito feliz. Uma bela gastronomia, povo da cidade, gente boa pra caramba. Não tem a loucura, apesar de ser uma cidade grande, mas não é aquela loucura como é, por exemplo, aqui a capital.
realmente Campinas, eu tenho realmente muito apreço por essa cidade, pelo povo que aí mora. 7h41, falamos do São Paulo, tem o hino do Vasco aí, porque o Vasco, querendo ou não, tem o foco no Campeonato Brasileiro, mais ou menos, porque o foco 100% é a disputa da Copa do Brasil. Então a pergunta que eu te faço é, PDV, já que o Vasco não corre risco de rebaixamento nesse primeiro momento, qual é a chance de 0-10 de um time alternativo pro pega contra o São Paulo já indo, Vale? Olha, tem chance sim, viu, Capela? Tem chance, né? Inclusive, as duas equipes jogam no mesmo horário, né? O Atlético Mineiro também entrando em campo daqui a pouco. Até a CBF tenta equilibrar um pouco a situação depois da própria CBF ter desequilibrado, né? Então colocou, por exemplo, amanhã os jogos do Corinthians e do Flamengo no mesmo horário e hoje também do Vasco e também do Atlético Mineiro. E a fase do Vasco não é das melhores, né? São 6 jogos sem vitória, vem de um tropeço em casa contra o Juventude, 45 jogos sem vencer, e aí algumas possibilidades, né? Na equipe do Vasco da Gama, o Coutinho deve iniciar jogando, existe também a possibilidade do Payet começar no banco de reservas, então são algumas situações aí com relação à equipe do Vasco, que tem o Souza suspenso no meio-campo, mas conta com o retorno do Matheus Carvalho no departamento médico. Jair, Paulinho, David, Estrela e Adson. Um provável Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon, Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho, Maxine, Emerson Rodrigues no caso e o argentino Vegetti no ataque. Verratti, o pirata, um dos melhores, se não o melhor cabeceador do Campeonato Brasileiro. Aí tá jogando muita bola o centroavante do Vasco. Curioso, né, como o Vasco consegue encontrar e captar bem esses jogadores sul-americanos. Foi assim com o Cano, antes do sucesso no Fluminense. É assim com o Verratti, realmente. O pessoal tá pensando legal aí os centroavantes. 7h43, 9h45. 9h45 a bola vai rolar para São Paulo e Vasco. Mesmo horário vai ter outra partida de jogo atrasado de Campeonato Brasileiro. E tem Série B também. O Santos, o maior clube da terra, entra em campo daqui a pouquinho. Alô, Nina Gagliotti, super placar é contigo e quer a escalação do Santos Futebol Clube também. Boa noite, Ninoca! Boa noite, Capela, você e a todos. O Santos entra em campo daqui a pouquinho, a bola rola, 8 horas da noite, Santos e Chapecoense, esse jogo lá na Arena Condá. E claro, o Santos já está escalado, o técnico Fábio Carille vai com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman, Jair, Luan Pérez e Souza, essa defesa modificada do Santos. Sandri, João Schmidt, Juliano meio campo, William Bigode, Wendel Silva e Guilherme, o ataque do Peixe. Para seguir na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, para seguir com a sua tranquilidade. Muitos torcedores ainda meio bravos com o trabalho do Fábio Carille, mas uma coisa é fato, gente. Santos tem que subir independentemente de título ou não. Tem que subir, chegar na Série A e dar uma repaginada nesse elenco, porque a gente sabe que se não investir, se não contratar, Santos vai sofrer em 2025. E os outros jogos, hein, Ninoca? É uma quarta-feira não de luxo, eu diria. Não temos tantos jogos assim. Mas joguinho atrasado de Campeonato Brasileiro sempre nos satisfaz, né? Exatamente, além de São Paulo e Vasco, tem também Fortaleza e Atlético Mineiro. Este jogo simultâneo ao nosso também começa às 9h45 da noite. Na Série B, além de Chapecoense e Santos, às 8h, às 9h30, a bola rola para Sport e Operário. E aí, trazendo um último destaque, Capela, hoje foi a outra semifinal da Libertadores feminina entre Santa Fé e Dragonas. Esse jogo foi 1-1 e o Santa Fé se classificou nos pênaltis, portanto a final da Libertadores feminina entre Santa Fé e Corinthians, mais uma vez, jogando uma final de Libertadores feminina. Então já queria parabenizar aqui o Santa Fé pelo vice-campeonato, porque simplesmente vai pegar o Real Madrid do futebol feminino, né? A verdade é que o Corinthians muito forte mais uma vez. O que a administração do futebol masculino do Corinthians é incompetente, sobra competência no departamento feminino, uma coisa impressionante. Manda um abraço pro Léo Maroto, Bruninho, Kátia Martins, um abraço também para RF Design, galera que participa conosco no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gil tá por aqui, José Melo, Danilo Moraes, Maria Fátima, Leonardo Oliveira,
Carlos Henrique Zanata e a galera que ouve a gente através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Jogo atrasado, Campeonato Brasileiro, narração do Pedro Martelli para martelar o Brasil inteiro. Com o repórter Bandeirantes direto do estádio, PDV. E agora tem ele, a análise mais embasada do Brasil. Às vezes incoerente, mas na maior parte das vezes embasada. Alô, mestre Alexandre Pretzel, tudo bem, Xandão? Boa noite. Boa noite, tudo certo, meu caro Capelanes. Um abraço ao Paulo do Vale, a toda a nossa equipe técnica. Promessa de um bom jogo, né? E, aliás, o São Paulo joga hoje e só volta a jogar no outro sábado, contra o Criciúma, fora de casa. Quer dizer, não dá mais para reclamar de tempo para treinar, né? Então, o Zubeldia, que passou por um fogo amigo, com uma entrevista do Galopo. Aleatória, não foi? Não estava jogando, semana, né? Do nada, assim. E aí pegou e criticou o treinador. Ele tem o direito de criticar, né? Mas só que era natural que ele fosse criticar, né? Não cai muito legal também, assim, Entrevista de fogo amigo, né? É a mesma coisa, né, PDV? Que botar o Capelanes hoje num podcast para falar do Esporte e Debate. Ele vai detonar o programa. Não, o programa acho que não. Talvez você o detone. Então é o seguinte, é o nosso Galopo aqui na apresentação do programa hoje. Mas acho que vai ser um bom jogo, né? O Vasco, é claro, preocupado com o Atlético Mineiro no sábado, mas a tendência é que é um jogo interessante. Eu tô gostando do Vasco, é um time de operários com o reforço técnico do Felipe Coutinho. O reforço técnico, mas é um time de operários. Se botar só o Coutinho e tirar a pegada do meio-campo, ele morre de fome. Então o Vasco tem que continuar jogando da maneira que está jogando, muito em função do seu centroavante Verratti, enquanto que o São Paulo hoje já começa a pensar numa Libertadores da América no ano que vem, mas eu imaginava, por exemplo, que ele fosse escalar o William Gomes, e ao mesmo tempo também Lucas e Luciano junto com o Calera. Eu tiraria o Wellington Rato. E outra coisa, não renovaria com o Rafinha, como estão projetando, né? E renovaria o contrato do Luiz Gustavo por produtividade. Luiz Gustavo começou muito bem, mas teve uma queda muito grande no segundo semestre, talvez pela questão física. Eu queria que o Pretzel analisasse uma informação tua aí, PDV, em relação a eu não vou falar a palavra balanço, mas uma readequação, talvez seja a palavra tecnicamente falando mais correta, financeiramente falando, do São Paulo. O Júlio Casares, presidente do clube, já deixou bem claro aí, principalmente para uma parte da imprensa, que há tendência que o São Paulo não faça grandes investimentos nas próximas temporadas, justamente para buscar quitar dívidas, pagar coisas atrasadas, aquela coisa toda. Mas a pergunta é, PDV, há algum plano já para que isso seja de fato algo operacional, que o pessoal já possa fazer de forma instantânea? O São Paulo vai ter que secar aí. Depende, né? O São Paulo pode ser que venda um Pablo Maia da vida por 100 e poucos milhões. Aí talvez tenha uma grana para investir. Mas hoje, qual que é a ideia do presidente Júlio Casares? É segurar as despesas, segurar, não gastar, secar a fonte? Ou, de fato, continuar buscando contratações, hein, PDV? Não, inclusive, Capela, dentro dessa readequação, reestruturação financeira, existem algumas travas administrativas. Então, assim, o próprio presidente do São Paulo, os dirigentes do São Paulo, eles terão de cumprir ali algumas questões pré-determinadas por este fundo de investimento. Então, é como se tivesse ali alguém acima deles, né? Vamos colocar um teto de gastos estipulado e tudo mais. Isso tem muitas nuances, muitos detalhes, mas resumindo, a diretoria de São Paulo vai ter que cumprir ali algumas regras determinadas por conta da criação desse fundo. Então, sim, o São Paulo, a partir de 2025, vai ser um clube muito mais pé no chão, se de fato todo esse roteiro for seguido, e ao que tudo indica, sim, né? Algo já determinado, votado, aprovado, e a partir de 2025 será colocado em prática dentro do tricolor paulista. Você consegue trazer um valor aproximado da dívida bruta do São Paulo hoje, do Vale? 850 milhões, por aí. Pretzel, e aí? Queria te ouvir. A dívida é grande, que já começou na gestão do Aidar, passou pelo Leco, ou do Leco para o Aidar, né, e chegou no Júlio Casares. E o Casares estava na gestão do Leco. Então não adianta dizer que não está, porque estava e viu tudo acontecer. Então o São Paulo também deve, viu, pessoal do Corinthians? Vocês não falam nada, a gente está falando há um tempão. O São Paulo deve, tanto é que nós botamos no ar aqui um conselheiro de oposição, o PDV participou junto comigo da entrevista, o Fábio Brito Machado,
por sinal, deu uma entrevista esclarecedora sobre a limitação de orçamento. E aquilo que eu te falei ontem... Tá no estatuto, Pretzel, isso aí? Esse planejamento novo aí de São Paulo, foi financeiro? votado, né? Foi votado no Conselho. Tá no estatuto, Não, então. não precisa estar no estatuto. Não precisa estar. É uma sugestão da presidência votada no Conselho. Aprovada. Então, não sei se eu acredito tanto assim. Pois é, foi 185 a 40 a favor, né, da limitação orçamentária e da troca da dívida para dois grupos de investidores, que aí terão entrada nas propriedades do São Paulo. Base, name rights, marketing, patrocínio. Se bem que acho que o próprio Casares não leva tão a sério o próprio estatuto, né? Deu um golpezinho ali, né? Com a aprovação do Conselho para se reeleger, né? Tá. Mas o PDV, chegasse a ver o papo com o Muricy, e o Muricy também acha que a limitação orçamentária ela pode acontecer, mas que o São Paulo foi feito para disputar títulos, para ganhar. Então uma coisa é você botar a casa em ordem, outra coisa é você abdicar de lutar por títulos. Essa conta existe, Pretzel, no futebol, a gente já viu muita coisa. Quando você fala assim, você cá minha fonte, não vou fazer tanto investimento. Você já viu algum time, é raro, mas algum time ser campeão ou competitivo com um time ruim, que não tem investimento, que não tem bons jogadores? Difícil. Time ruim, difícil. Agora, times competitivos, já vi. Times piores que favoritos ganhando Copas, por exemplo. Tipo um Once Caldas. Once Caldas, é verdade. Eu vou te falar, o Grêmio da Copa do Brasil de 94 não era o melhor time, foi campeão. Certo? Então tem torneios assim que tu pega e o time que não é melhor tecnicamente, mas é mais competitivo, ele pode se tornar campeão. O elenco do São Paulo não era um elenco ruim. O São Paulo era melhor que o Flamengo ano passado, no papel? Não. Foi campeão da Copa do verdade. Brasil. Mas o elenco do São Paulo eu não acho que seja um elenco, por exemplo, até entendo, eu acho que é uma medida cautelosa, uma medida coerente, uma medida responsável por parte dessa direção do São Paulo, quer conter gastos, é uma dívida alta, o PDV já trouxe praticamente 1 bilhão de dívida, 850 milhões, a dívida bruta do São Paulo, mas eu acho que o São Paulo não precisa assim de tantas contratações projetando a próxima temporada. O que você acha, Pretzel? Eu acho que tem um bom elenco para segurar. Se não perder vários jogadores, eu acho que dá para fazer uma boa temporada em 2025. Sim, tem um elenco que você pode ter pelo menos 12, 14 jogadores importantes, né, para que você mescle entre titulares e reservas, mas precisa reforçar, precisa contratar um lateral esquerdo urgente. O Wellington fica ou não? Não, vai sair, né? Eu acho que o Rafinha não tem nexo renovar com ele. Eu apostaria no Moreira, né? Que eu acho que finalmente vai entrar nos trilhos, dá para dizer assim. Se ele, é bom. Se ele não ficar no São Paulo, o Inter tem interesse, aí seria uma boa contratação do Inter, para que ele pare de se machucar também. O São Paulo sabe que os investimentos, isso o Muricy falou também, porque o pessoal do mercado do futebol conversa entre si. E sabe que os grandes clubes, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, vão investir pesado para a próxima temporada. E aí o São Paulo pode ficar para trás. Até porque no ano que vem tem aí o Super Mundial de Clubes, né? Ontem o presidente da La Liga, o Javier Tebas, pediu a exclusão a extinção do campeonato, é isso. Falou que vai arrebentar o calendário. Que não houve venda de patrocínio, que a FIFA está com dificuldades de fechar a conta. Sim, tá marcado. Será que vai subir no telhado? Tá marcado, os jogadores não querem jogar. Tá marcado, né? Os jogadores eles já ameaçaram um boicote nesse novo formato da Liga dos Campeões da Europa, né? Se a FIFA marcar e as diretorias assinaram o contrato. Claro, esquece. E nem o Ancelotti. O Ancelotti disse que o Super Mundial não era lá essas coisas. Pronto. Aí o Real Madrid só emitiu um comunicado. Fica aí que nós vamos disputar, pronto. Exatamente. PDV, falando sobre o Wellington, esse chove no mói aí, e aí? Ele fica ou vai? Como é que vai fazer? Não, já foi, né? O Wellington já tem um contrato assinado com o Southampton da Inglaterra, aliás, né, que é o mesmo grupo que adquiriu também o Juan e que está emprestado já ao futebol turco. O São Paulo já liberou o Juan de forma antecipada, o Wellington não, por uma questão de necessidade da temporada. O Wellington até pouco tempo era praticamente o único lateral esquerdo do elenco do São Paulo, então o São Paulo não aceitou liberar pela compensação financeira que o Southampton sinalizou no primeiro momento. São Paulo achou que compensava mais manter o Wellington, perdê-lo de graça de qualquer forma, e aí começar a vida sem ele em 2025. Então, terminando o ano, o Wellington se junta aí ao Southampton da Inglaterra, isso é uma coisa certa. É ruim, né? Porque o cara vai sair de graça, quer dizer, o São Paulo vai deixar de ganhar uma bela grana que poderia ter ganhado com a venda desse jogador, que ainda é uma promessa, um jogador jovem. Eu não gosto muito de falar promessa, é um jogador que está tanto tempo já jogando, né, Pretzel? Mas ainda é um jogador que acho que não estourou ou não chegou no seu potencial que poderia chegar, ou que pelo menos trouxe para o torcedor como projeção, né? Mas ganhava 8 vezes menos que o Ferreirinha, né? Aí é duro, né? Ferreira, aí é complicado, o cara que já tá um tempão ali, né? É que nem no Esporte Debate, né? Eu ganho bem menos que tu. Sou o Wellington, tu é o Ferreira.
aguento esse cara, velho. Ele não consegue falar sério. Ó, tem muita gente mandando mensagem pra gente aqui. Obrigado pela mensagem de todos vocês. O Bruninho, o Eduardo Vini. O Eduardo tá perguntando se o Santos ganha da Chape hoje. Ó, o jogo vai começar em 4 minutos, tá? Em tempo real a gente vai atualizar pra vocês. Nesse momento. Exato. Chape, bom, a Chape também não quer mais nada na temporada, né? Ficar na Série B pra ela... Não, ficar na Série B pra ela... Esse jogo é decisivo. É isso, a Chape mas tá é na isso. beira da zona do Mas Z4. me refiro assim, não quer mais nada na temporada, a não ser ficar na Série B e ponto final. Não vai lutar por nada, por título, por acesso, nada, né? O Marlone, né? Tá jogando na Chape. Marlone tá lá. Apareceu bem no Vasco como craque, né? Jogou no Corinthians, né? Jogou no Corinthians, fez o gol Puskás, lembra? É verdade, fez o gol Puskás. Né? Um jogador que apareceu muito bem. Eu me lembro que o Roberto Dinamite, falecido, Roberto, grande cara, apostava muito no Marlone como grande revelação do Vasco. Não vingou como a gente esperava. A Chape tá entrando em campo hoje, esse jogo ganha ainda mais importância, porque a rodada começa a ser disputada só a partir da sexta-feira. Esse é meio que um jogo isolado abrindo a rodada. Aí todo mundo vai saber o que a Chape fez, né? Ou a Chape ganha ou ganha, porque a chance de entrar na zona de rebaixamento é realmente gigantesca. O PDV, expectativa de público, vamos lá, Brinco de Ouro da Princesa, qual é a capacidade? Os portões já estão abertos, vai chover, vai nevar, como é que tá toda a situação? Manda um panorama para nós aí do Vale. Olha, espero que não chova não, viu, Capelanes, porque a vida do repórter é complicada. Eu acho que não chove, pelo menos a tendência é essa, mas é uma noite bastante abafada aqui na cidade de Campinas. O Brinco de Ouro tem uma capacidade, Capela, para atualmente, cerca de 30 mil torcedores, mais ou menos. O Brinco passou por alguns reparos, algumas reformas, aliás, tá bem mais bonito aqui o tobogã é uma época, né? O tobogã é um marco aqui do Brinco de Ouro da Princesa, que é a arquibancada, é a maior parte da arquibancada aqui do Brinco de Ouro, né? E ela tem ali uma queda, assim, por isso que leva esse nome de tobogã, é onde agrega a maior parte da torcida. E muitas vezes, né, nos tempos áureos, as cabines de rádio tremiam ali com a torcida do Guarani fazendo festa. Eu acredito que teremos na casa de 20 mil torcedores aqui no Brinco de Ouro da Princesa, viu, Capela? Capacidade para 30 mil, mas acho que teremos cerca de 20 mil por aí. O estádio cheio, né? Estádio praticamente cheio aí, vai, capacidade para 30 mil, 20 mil tá de bom tamanho, né? Certamente se fosse no Morumbi, São Paulo não coloca aí menos de 30, 40, 50 mil torcedores em cada jogo, né? É normal, é natural, né, Pretzel? Eu não vou falar que o torcedor vai abandonar o São Paulo em reta final de temporada, mas desculpa até o termo, tá? Mas é normal. São Paulo cria uma expectativa por ser o atual campeão da Copa do Brasil, cai do torneio. São Paulo cria uma expectativa por ter todo aquele glamour com a Libertadores, cai também por um time brasileiro. Então é natural que dê aquela famigerada brochada, né, Pretzel, nessa reta final de temporada. Mas não pode largar o Campeonato Brasileiro, que senão o São Paulo fica sem a Libertadores do ano que vem, né, Pretzel? Não, sem dúvida, e a tabela até não é das piores, né? Agora, tem um jogo aí que vai determinar muita coisa, que é o último jogo do São Paulo. São Paulo pega o Botafogo no Rio de Janeiro na última rodada. Se o Palmeiras precisar do São Paulo, até o Casares manda entregar. Entendeu? Pode entregar pro Botafogo pro Palmeiras não ser campeão. Tu duvida? Não, claro Esse que não. É um jogo que pode ser decisivo mesmo com o São Paulo. Então o São Paulo, eu imagino que espera estar na última rodada já garantido na fase de grupos da Libertadores, que aí o Botafogo vai ganhar o jogo. Quem vai ser campeão brasileiro? Botafogo. Botafogo? Não o Palmeiras. Botafogo. Botafogo tá firme, né? É que o Botafogo também tá em outras frentes aí, Libertadores, acima de tudo, focado, né? Vamos aguardar. Ó, a Nina Gagliotti vai atualizar pra gente, que agora são 8 em ponto, marcou o quinto sinal. Santos Futebol Clube em campo, a bola rola às 8 da noite e outros jogos movimentam a rodada. É ou não é, Gagliotti? Exatamente, Capela. Tem jogo da Série A, o outro da Série B, já que você começou falando pelo Santos. Aqui, Chapecoense e Santos, a bola rola às 8. Às 9h30 tem Sport e Operário. Pela Série A, Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam em jogo simultâneo ao nosso. Também começa às 9h45. Excelente. E ao longo da jornada esportiva, a gente vai atualizar toda essa situação envolvendo o Santos. E dentro do Concentração, como eu adoro o improviso, e eu sei que o Pretzel ama o improviso também, ao longo do primeiro tempo do Santos e Chapecoense, o Pretzel vai dar umas palhinhas na narração. Pode ser, Xandão? Só se for lance de gol, né? Pra fazer gol, né? Por quê, irmão? Narra o meio campo, na defesa. Eu tô concentrado no jogo de São Paulo e Vasco.
Você não quer narrar o começo do jogo aí, ó? Apita o árbitro. Isso, vamos lá. Bola para Chapecoense, lançamento perto da área, chega na defesa o Escobar, na realidade é o Souza, lateral esquerdo, né? Vamos deixar bem claro que o Escobar tá suspenso, né? Vem atacando o time da Chape pelo lado direito. Me dá a escalação da Chape, né? Vai ser sempre o Marlone, né? Marlone Cruz afasta a defesa. Arremesso lateral para o time da Chape, 20 segundos do primeiro tempo. Daqui a pouco tem São Paulo e Vasco. Narração do Pedro Martelli. Comentários do Pretzel, reportagens do Paulo do Vale. Escanteio para a Chape, é o primeiro, Capelanês. É isso aí, escanteio para o time da Chape, comecinho de jogo, quase primeiro minuto, lado direito, pressão do time da Chape, Marlone vem para a cobrança. Tô falando, é ele que manda no time, primeiro escanteio a favor do time catarinense, jogadores da Chape na área, no apito, Sávio Pereira Sampaio. Perigo de gol com ele, sempre, né? Vai Marlone para a cobrança, o goleirão Brazão faz ali um gesto para a defesa, são 7 jogadores do Santos dentro da área, atenção, Marlone demora para fazer, cruza na área, bate fatiado, hein? Lá para fora, vem para a bola, o jogador da Chape pela linha de fundo, faixas para baixo na torcida jovem, 0-0, Capelanes. Fecha, você tá demais, hein? Ulisses Costa começa a tremer em casa ouvindo a Rádio Bandeirantes nesse momento, hein? Já tá falando pro Ronaldo aí, ó. Amanhã ele tem que falar pouco no jornal. Chapecoense e Santos, por enquanto 0-0, 2 minutos primeiro tempo, você vai ficar muito bem atualizado aqui na Rádio Bandeirantes. Cícero Peixoto tá rachando o bico aqui, o DX Rádio, valeu pelo esforço, Bruninho, a gente se diverte, Maurício Silva, um beijo pra você, Pretzel Monstro, LMSF, manda mensagem pra cá. Vamos fazer o seguinte, Michel Lopes na mesa de som, vamos colocar em destaque nossos parceiros comerciais. Na volta, a gente já vai praticamente se encaminhar para escalar de forma oficial São Paulo e Vasco, que entra em campo daqui a pouquinho no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Jogo atrasado, Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Até já. Concentração. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet é o hit. Fácil, rápido e acessível. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não, tá lá pendurada, no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fazem, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Toda semana, um podcast do Fôlego, com a apresentação do Ricardo Capriotti. Entrevistas super úteis para quem treina ou está pensando em começar a se mexer. É para quem leva a saúde a sério. E uma ótima companhia para você ouvir no fone durante a atividade física. Disponível no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Estamos de volta, 8h07. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Pedro Martelli vai martelar. Martela, Martelli. Martela, Martelli. Já já ele vem aí. São Paulo e Vasco, 9h45. Por que diabos esse horário das 9h45 voltou, hein, Pretzel? Horário político e novela. Porra, gosta de novela, não? Não. Nenhuma? Não, gostei de algumas antigamente. Qual foi a melhor novela que o Brasil já teve, vai? E por que foi o Rei do Gado? Ah, não. O Rei do Gado era da hora. Sou desse chão. Antônio Fagundes, hein, monstro. Novela maravilhosa aqui na Bandeirantes chamada Cara a Cara. Cara a Cara. Final da década de 70, com Débora Duarte e Antônio Marcos. Realmente era uma novela muito legal. Eu gostei muito de Celebridade. Da hora. Tá louco. Como não? A melhor novela da história, as duas melhores pra mim foram, as três melhores, vamos lá. Roque Santeiro, Vale Tudo e Bem Amado. Bem Amado. Deixa eu ver. Qual que era aquela novela? Ai, tô pensando aqui, eu não lembro. Não sei se vocês vão lembrar. Acho que era o Marcos Palmeira que fez um papel que tinha o Tarzan. Vocês lembram qual que era? Uga Uga, era uma coisa assim? Não, é o Marcos Pasquim. Foi o Marcos Pasquim que fez? Não fez o Marcos Palmeira? Não foi ele? Não, o Marcos Pasquim que fazia o pescador, né? Isso, exatamente. Como chamava? Uga Uga? Não, chamava Kubanacan. Tonho da Lua, Michel, lembra Mulheres aqui? de Areia, excelente novela. Tonho da Lua, pode crer. Também, tá entre a top 5, Mulheres Aquela lá que tinha Capitu também, lembra da Capitu? Que era... Laços de Família. Laços de Família. A Renata Sorrá, nossa, Carminha, lembra aquilo? Cara, novela da hora, né? Eu não assisto, mas legal. Aquelas novelas mexicanas não te agradam muito, não? Louco. Não? Nossa. Esmeralda, lembra? Tinha umas coisas assim. Maria do Bairro. Marimar! Au! Não te agrada, né? Tá bom. Usurpadora. E outra, teve um dos maiores personagens que eu vi, teve umas novelas muito legais, aquela Tititi. Tititi, claro que sim. Com o Reginaldo Faria e o Luiz Gustavo. E teve o Luiz Gustavo, fez o Mário Fofoca na novela Elas por Elas. Espetacular, Mário Fofoca, novela de 1982. Essa eu não lembro. Eu lembro da Torre de Babel. Quem matou Linneu? Jamanta, boa. Cara, a televisão brasileira realmente ela é demais. É igual o Astro também. Qual? O Astro, quem matou Salomão Ayala. O Brasil parou. Você gosta de novela, PDB? Eu já gostei mais, Capela. Hoje cara, eu acho que a novela tem uma questão... Caiu muito, né, o PDB? Caiu demais, né? Caiu demais. Assim, hoje tem uma questão as séries, né? A gente gosta muito de série. Novela tem um grande problema que acho que precisam resolver, que é a quantidade de capítulos, né? Você tem mais de 200 capítulos. Então, assim, é muito difícil de você acompanhar hoje todos os capítulos. Tem o streaming e tal. Acho que precisavam rever, podiam fazer em temporadas e tal. Porque senão fica muito desgastante, né? Às vezes não sai do lugar, né?
É verdade. Que aleatório, né? Por que eu comecei a falar? Ah, tá, falei de novela porque o horário das 9h45, por causa do horário político, e depois a novela também, né? Quer dizer, no final das contas, quem manda no calendário do futebol brasileiro é a televisão, né, Pretzel? Sempre foi. Sempre foi. Está no contrato fazer o quê? Exatamente. 8h10, PDV, mais um destaque. Daqui a pouquinho, escalação oficial de São Paulo. Uma pergunta pra você, Duvali, antes da prévia. Diga. O Zubeldia tá balançando no cargo ou é impressão minha? Porque essa entrevista exclusiva que o Galopo deu pro Edu Afonso da ESPN, olha, obviamente que o Edu tá na dele, tem que fazer isso mesmo, um grande trabalho como sempre. Agora, é curioso, né? Quer dizer, o Galopo que não tava falando, que não tava jogando, de repente dá ali um tapinha de leve no Zubeldia, então fica sempre esse asterisco, hein? Será que é um processo de fritura no Zubeldia ou não existe nada disso, hein, Duvali? Ah, existe sim, Capela. Até se tratando dessa diretoria do São Paulo, né? Toda vez que essa diretoria respalda um treinador, é bom ele já começar a procurar emprego. Porque foi assim com o Crespo, foi assim com o Rogério Ceni, não foi com o Dorival, porque o Dorival foi para a seleção, mas eu duvido que a essa altura do campeonato o Dorival seria o treinador do São Paulo no ano, se ele não fosse para a seleção. Duvido sendo essa diretoria. Foi assim com o Carpini e está sendo assim com o Zubeldia, né? Essa entrevista com o Galopo, ela salta aos olhos muito porque os clubes normalmente eles não colocam esses jogadores, eles não permitem, né, que os reservas, os jogadores que acabam sendo pouco relacionados conversem. E de alguma forma o Galopo deu uma entrevista dentro do CT. Mas isso é só um pouquinho do que vem sendo esse processo nos últimos dias com relação ao Zubeldia. Eu acho que sim, o Zubeldia balança, perder hoje, não sei, se for como no primeiro turno, lembra? 4-1 pro Vasco, ali o Zubeldia também passou por um processinho de fritura também. Eu não sei se daria para segurar o treinador do São Paulo, não. Mas é uma tendência que ele continue para os próximos jogos, enquanto o São Paulo ver perspectiva de que com ele estará na Libertadores em 2024. Mas é inegável que ele passa por um processo de fritura sim, viu, Capela? Rapaz, curioso, hein, Pretzel? O que dizer sobre essa declaração do Galopo? Foi oportunista? Foi realista? E aí? O jogador, ele pode... Tem muito treinador que minimiza isso, né? Porque entende que o jogador quer jogar. Agora, o Galopo custou bastante e não tá jogando. Então tem que tentar fazer uma troca, de repente, para a próxima temporada. Agora, se a diretoria tá fazendo um fogo amigo para minar o Zubeldia, aí é bem estranho, realmente. Bem estranho. Para vir quem também em janeiro, né? Então, a pergunta do milhão. Você manteria o Zubeldia para ano que vem? Depende da classificação final do Brasileiro. Não, classificou o time para Libertadores. Fica, claro. Não classificou. Cai. E aí? Sim, aí busca alguém no mercado. Quem? Pepa. Pepa? Vai subir com o Sport. E tira o Pepa de lá. Sim. Olha... tô pensando aqui, a gente não tem muitos técnicos disponíveis. Aquele assim, que era né? do Cruzeiro tá no mercado, só que eu acho que ele é verde ainda pro São Paulo. Fernando Seabra. É verdade. A fumaça que foi feita nos últimos dias, fumaça só, tá? Foi do Tite, mas assim, só fumaça. E aí? Tite no São Paulo seria uma boa? O São Paulo tem uma bronca com o Tite, né? Ah, é? Em 2003, o presidente era o Marcelo Portugal Gouveia. Faz tempo, né? Faz tempo, é verdade. Só que ele tava para fechar com o São Paulo, e é o que dizem pelo menos, né? Que apalavrou tudo com o São Paulo. E o São Paulo tinha comissão técnica fixa, né? Na última hora ele quis trazer a comissão técnica dele. E aí o São Paulo não aceitou. E aí ele também não topou. Eu me lembro disso em 2003. Eu fiz umas 3, 4 perguntas pro Tite sobre isso, ele não gostou na época. Mas ele estava realmente negociando com o São Paulo, depois não se confirmou. Tanto é que o São Paulo ficou com Roberto Rojas e Milton Cruz juntos, comandando o São Paulo em 2003. Os dois. Eu tô curioso. Depois da declaração do Galopo, o Zubeldia ainda não se manifestou. É por aí do Vale? Ou ele já falou e eu viajei? O Zubeldia, depois de tudo isso? Isso. O Zubeldia deu coletiva contra o Cuiabá, né? Que foi a derrota, o último jogo que o São Paulo entrou em campo. Desde então, o Zubeldia não falou mais. Inclusive aquela entrevista do Casares, né? Aquela sacanagem que o São Paulo fez, inclusive com o Grupo Bandeirantes, de fazer uma coletiva com o presidente do São Paulo e só convidar alguns, dizendo que foram ali para
visitar as instalações do CT em Cotia e tudo mais. Como é que é? Desculpa, Duvari, como é que foi isso aí? Você tava de férias, né, Capelo? Você Tá de brincadeira. Então, peraí, explica aí, porque eu não tava sabendo disso aí, só faltar. Bom, eu não espero nada dessa diretoria de São Paulo também, é uma grande piada, né? Mas eu queria saber o que aconteceu aí, Duvari, por gentileza. Bom, um belo dia eu estava, foi numa sexta-feira, estava na Rádio Bandeirantes me preparando para fazer o programa e vejo uma chamada em um dos sites ali em coletiva, Casares respalda Zubeldia. Eu falei, coletiva? Onde que eu comi bola que eu não tava nisso? Eu entrei na reportagem, fui atrás de alguns colegas e aí me confirmaram. O Casares falou pro UOL, pro canal do Hernan, pro GE, pra TNT e acho que mais um, porque eu não tô me lembrando agora. Aí até fui conversar com a Soraya, né, o pessoal da Band, falei, viu, avisaram alguém do grupo? Falaram, não, a gente foi atrás de saber, algumas informações desencontradas, no fim das contas, é que alguns jornalistas, algumas empresas, para não especificar com relação aos jornalistas, empresas de comunicação estavam fazendo solicitações para visitar Cotia. E aí a assessoria do São Paulo, mais ligada à parte institucional, resolveu aí juntar todo mundo no mesmo dia, e nesse dia o Casares resolveu falar com a imprensa. Então foi nessa coletiva que ele respaldou aí o trabalho do Luiz Zubeldia. Leia-se institucional José Carlos Martins, que odeia jornalismo. Odeia. Eu juro que eu tento cada vez mais não trabalhar com emoção, trabalhar com a razão. Porque a minha vontade aqui é nunca, obviamente, descer o nível e nunca chegar nem perto do nível dessa atual diretoria do São Paulo. Porque é uma baixeza, cara. E assim, tem tanta gente competente no departamento de comunicação do clube e tem tanta gente ruim ao mesmo tempo, que é uma coisa impressionante como vocês têm a pachorra de fazer, de tomar esse tipo de atitude. É uma vergonha. O Casares é um homem de comunicação. Um homem forte de comunicação a carreira inteira, carreira consolidada, limpa e transparente, até que se prove o contrário, e dificilmente vão provar, porque é um cara correto, um cara honesto. Agora, tomar esse tipo de atitude, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. Presidente Júlio Casares, Carlos Belmonte, entre outros dirigentes do São Paulo, alguns que são fantasmas, né? Porque eles não aparecem para falar. Eu queria saber onde está o Rui Costa. O Belmonte não pode ocupar o cargo que ele está. Então, e eles não falam. E o Carlos Belmonte, no ano passado, disse no Esporte Debate para nós, naquela entrevista que ele nos deu, que estaria sempre à disposição. Depois que ele foi criticado por mim, por você, pelo Capriotti, ele não falou mais. E aí, esses dirigentes estão tão pequenos que eles não têm coragem de encarar os microfones. A verdade é essa aí, vocês não têm coragem. A gente já abriu espaço aqui para Júlio Casares. Júlio Casares, você protagonizou uma das cenas mais patéticas que eu já vi em toda a minha vida, pedindo aquela entrevista que o Soler solicitou para responder as perguntas por WhatsApp. Que é isso? Onde vocês vão parar? Vocês estão achando o quê? Vocês estão brincando e vocês não aparecem, vocês gostam de aparecer, vocês são tudo uns pavão. A verdade é essa aí, vocês são tudo uns pavãozão. Vocês gostam de aparecer no bem bom. Na hora da crise, na hora da coisa complicada, vocês deixam todo mundo à deriva. Não falam com o torcedor. Então essa atitude é mais uma atitude que a gente coloca na coleção das pataquadas que essa atual gestão fez. O Carlos Belmonte falou que ficaria à disposição sempre e depois foi criticado de maneira correta, justa. A gente não estardalhou a crítica em cima dele. Fez uma crítica pontual, alguma coisa que a gente não achou correta. E aí depois vocês vão se apegar só aos amigos e nada contra os jornalistas que lá estavam. Pelo contrário, estão fazendo o trabalho deles. Agora, é impressionante como essa gestão do São Paulo nem democrática é. Nem democrática é. Porque não respeita o próprio estatuto, não respeita o próprio torcedor e também não respeita a mídia. Aí depois quer, venham aqui, venham ver. Na hora do bem bom, todo mundo quer dar abraço, né? Vocês são a vergonha da história do São Paulo. 8h20, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo para escalar São Paulo e Vasco. Daqui a pouquinho tem recado importante já. Mais análise do Pretzel. 9h45 a bola vai rolar para São Paulo e Vasco. E claro, você vai acompanhar tudo isso no microfone de esportes da Bandeirantes. Até já. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com seu corretor. Glacial
Classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América, o River Plate se transformou no clube com maior número de participações nesta fase da principal competição do continente sul-americano. O time argentino vai disputar pela 21ª vez a semifinal do torneio e tem um gosto muito especial para chegar a mais uma decisão. O River sonha com o seu pentacampeonato de Libertadores e a decisão vai acontecer no Monumental de Núñez. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Conmebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Na Steel, além da linha de ferramentas para o agro, você conta com produtos para uso na limpeza doméstica. Limpe a casa com muito mais praticidade com as lavadoras de alta pressão e com a eficiência dos aspiradores. Acesse lojas.steel.com.br e compre online. Onde tem cuidado com a casa, tem Steel. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. É a promoção de aniversário Tô no Tenda, tô no lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda. 1 milhão na promoção, pra você comerciante, pra família todo dia. A maior economia, o dogueiro, o padeiro, o confeiteiro, o cozinheiro. Seu din-din vale mais o ano inteiro. Promoção de aniversário, tô no Tenda, tô no lucro. Mais de 1 milhão em prêmios pra fazer a festa. Precinho tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com cidade tá ligada, sucesso em todo
Ônibus elétrico Sil, conectada com o futuro. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Cos convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça Essa Causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgacos.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Aproveite. 8h26, estamos de volta. Daqui a aproximadamente 1 hora a bola vai rolar. Daqui a pouquinho as escalações dos dois times, São Paulo e Vasco, tricolor. O único foco é o Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama. Ainda tem a Copa do Brasil para tentar beliscar um título. Vasco vai passar do Galo, Pretzel, para você na semifinal? Eu acho que vai, nos pênaltis ou 2-0. Então o Vasco chega na final para pegar o... Flamengo. E aí? Flamengo. Flamengo campeão. Flamengo com o Felipe Luiz como é que é? Se remobilizou rapidamente. Né? É tática, é engraçado isso aí, né? Felipe Luiz está começando a carreira, mas posso falar numa boa? Os jogadores correram demais contra o Corinthians. É coisa que a gente não via correndo contra o Tite. Mas o que adianta o Flamengo ter 90% de posse de bola e não chuta uma bola no gol? Pois é, tem essa também. Não dá mais, né? Você tem razão. Futebol são gols ou não? Claro que sim. Então é isso, né? É, você tem toda a razão. Então só para deixar claro para você, a final vai ser Flamengo... E Vasco. Não, e por que o Flamengo é favorito? Isso é só para dar uma alimentada, viu? É só para dar uma alimentada nos corintianos, viu? Porque os corintianos estão tudo... Os corintianos adoram uma fake news, então tá bom. Só para alimentar os corintianos aí. Vasco e Flamengo na final para eles me chamarem diante, né? Não precisa, não provoca, não precisa, não. Já tô cansado também de ouvir esse monte de baboseira aí. Ô, Capela. Calma, irmão. Respira. Toma água. Calma. Oi, do Vale. Só uma situação aqui no gramado do Morumbi. Agora há pouco, o presidente Casares, o Rui Costa, o Belmonte, Brinco de ouro, passaram por aqui no centro do gramado, né? E foram meio que cobrados pela torcida do São Paulo. Alguns gritaram o nome do Zubeldia. Aí agora, neste exato momento, o Zubeldia subiu aqui no gramado para dar entrevista para a TV. Cara ovacionado pela torcida do São Paulo e claro que retribuiu o carinho. Então acho que, claro que não é o Morumbi e tal, mas é uma cidade como Campinas que tem muito São Paulino e muita gente que vem de São Paulo. Não tem muito essa coisa também de, neste momento pelo menos, de organizada, que joga para um lado, joga para o outro. Aqui é o torcedor comum mesmo. E acho que isso mostra um pouco o termômetro de qual lado está a torcida do São Paulo nessa questão de treinador e diretoria. Viu? Sem dúvida, muito boa sua análise aí, você conseguiu captar, porque é um termômetro, né? O torcedor aí tá fechadíssimo, portanto, com o Zubeldia. Vamos aguardar ao longo do jogo e, de fato, se o São Paulo vai conquistar um ótimo resultado diante do Vasco daqui a pouquinho. Agora, atenção, 8h30 da noite, vai marcar o quinto sinal. Eu quero acionar o meu irmão, o meu parceiro, o melhor topete do Brasil é dele. Alô, GG, primeiro boa noite, você tá bem, GG? Um abraço pra você. Ô, meu querido Capelas, boa noite pra você também, um abraço pra todo mundo que ouve a Bandeirantes, prazer poder falar com vocês e mais uma vez falar de saúde, falar do nosso Hora Pro Nobis, que tá fazendo um grande sucesso, porque se você que tá nos ouvindo agora vive reclamando de dores, você tá o tempo todo tomando anti-inflamatório, não aguenta mais, aquela dor no quadril, aquela dor na lombar, se você que tá nos ouvindo agora tá tomando remédio todo dia porque tá ficando doente, é resfriado, é gripe, é alergia, o Hora Pro Nobis tem muita vitamina C, ele vai blindar o seu organismo para você não ficar doente toda hora. É um tratamento natural. Fora isso, meu querido Capelas, ele vai desinchar. Ontem eu falei para você sobre isso, porque quando a gente tira férias,
como foi o seu caso, meu amigo, a gente chuta o balde, a gente dá uma exagerada. Muito. E eu sei que tem muita gente que tá aí, ó, já se preparando pro verão, festas de final de ano, e aí quer emagrecer. Não é que o Ora Pronobis é o emagrecedor. Aliás, vou falar sobre isso já. Tem uma grande novidade para hoje. Mas ele vai fazer uma faxina no organismo. Às vezes você tem coisa acumulada que precisa pôr para fora. O Ora Pronobis tem muita fibra, ele tem muito ferro. Ele vai regular o seu intestino. Gente, Ora Pronobis da Lírio Suplementos, o único que tem magnésio em sua composição, faz você dormir melhor. Você acorda com mais disposição, meu amigo. Você acorda com mais energia. O Ora Pronobis da Lírios, o único que tem a curcumina, o maior anti-inflamatório do mundo, natural, meu querido Capelas. Não, gente, eu já falei isso aqui várias vezes, a galera até fala bastante com a gente no chat. Pô, Capela, mas vocês tomam, isso aí funciona de fato? Ó, eu já falei. A próxima vez que o GG estiver aqui na Band, GG é um compromisso que a gente faz com a nossa audiência. A próxima vez que você estiver aqui no estúdio principal da Rádio Bandeirantes, a gente vai pegar e vai mostrar exatamente como é que você coloca a dosagem de água, como é que você mexe a parada e como você coloca pra dentro. E aí você pode ter certeza que o laboratório da Lírios tá procurando por gente pra utilizar, pra usar, para mudar de vida. Então, para mudar de vida, para você ter mais qualidade de sono, para você ter menos problema estomacal, de intestino preso, para você ter uma vida mais equilibrada, para você ter mais saúde e qualidade, é só você ligar agora. Mas é agora mesmo. Afinal de contas, nós teremos presentes, nós teremos descontos e nós teremos também ligação gratuita e entrega no Vasco em todo o Brasil. É por aí ou não é por aí, GG? Exatamente, olha só, e hoje, quarta-feira, futebol voltou, eu vou fazer o seguinte, os 200 ouvintes que ligarem agora, 75% de desconto, vai ligando 0800 787 3030, 0800 787 3030, os 200, ó, 75% de desconto e vou mandar para você hoje, vou mandar o umidificador, vou mandar o relógio e vou mandar o nosso seca-barriga, o nosso emagrecedor, que está sendo conhecido como Ozempic Natural. Ele vai emagrecer, vai fazer você perder até 5 quilos no mês, se você tomar certinho. Então é um sucesso absoluto. Vou mandar para você 2 meses de graça. É um produto novo, Capelas, que nós estamos testando. E eu quero que você use esse produto e depois você pode contar pra gente o que mudou na sua vida. O rosto vai ficar mais fino, você vai desinchar ainda mais, Ora Pronobis, e esse produto maravilhoso que é o nosso emagrecedor. Então, 2 meses desse produto incrível, vou mandar relógio, vou mandar umidificador de ar e 75% de desconto. Ó, 0800 787 3030, 0800 787 3030, Capelani. Maravilhoso, GG. Quando você estiver aqui na Band, a gente faz o Ora Pronobis versão solúvel na hora. Toma e mostra pra galera que o negócio é bom mesmo. Um abraço pra você, GG! Tamo junto, meu irmão! É isso aí, todo mundo ligando agora, 0800 787 3030. É isso aí, os 200 primeiros ouvintes que ligarem no 0800 787 3030 e falarem que ouviram na Rádio Bandeirantes a possibilidade de 75% de desconto, umidificador, você vai ter o seca-barriga, você vai ter muito benefício, entrega grátis em todo o Brasil e ligação gratuita também. Coisa maravilhosa que só o Laboratório da Lírios coloca à disposição para você. 8h34, alô PDV, daqui a pouquinho as escalações, quero mais um destaque. Tem destaque do Vasco da Gama aí, o Felipe Coutinho. A barreira vai virar baile ou não, hein, do Vale? Olha, o Capela, é até interessante porque o treinador do Vasco, Rafael Paiva, ele assume o Vasco ainda numa indefinição a um turno e goleia o São Paulo por 4-1. E aí ele mostra que tem condição de seguir à frente do Vasco e hoje completando então um turno, mas vivendo o pior momento dele, são 6 jogos sem vitória há 45 dias. E olha, são 23 jogos como treinador do Vasco, do Rafael Paiva, 10 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 31 gols marcados, 23 gols sofridos, os números então do Rafael Paiva, treinador do Vasco da Gama aqui, que enfrenta o São Paulo daqui a pouco. Ótimo, e por falar em São Paulo daqui a pouco, quero mandar um forte abraço para William Cury.
O William Cury, que foi companheiro nosso aqui da Rádio Bandeirantes e acabou de mandar: eu uso Ora Pronobis e funciona mesmo, viu? Até o William Cury, gente. É o Brasil inteiro abraçando o Ora Pronobis da Lírio Suplementos. Atenção, Pretzel. Chapecoense e Santos. Primeiro tempo, quase tem gol da Chapecoense aí, Xandão. Mas teve, acho que estava impedido, hein? O auxiliar não deu, mas salvou, né? Salvou em cima da linha. Quem é aquele jogador ali? É o... É o Sandro. Não consigo ver. Não, o Souza. Não é o Souza. Souza salvou, lateral esquerdo, salvou o gol da Chape. Achei que estava impedido. Achei que o Bandeirinha ficou chupando bala ali, viu? E esse jogador que tocou na bola agora? Tava aqui com as escalações. É que ia ser gol contra, né? Tocou por último no jogador do Santos, me pareceu. Não foi no Pérez? É, foi no Luan Pérez, o último a tocar na bola. Escanteio, então. Escanteio, é isso aí. Vamos lá, narra o escanteio aí, Xandão. Vamos lá, vai. Escanteio cobrado pela Chape, afasta a defesa do Santos no rebote. A bola ainda em jogo, sai Gabriel Brazão e segura e saiu com bola e tudo. Novo escanteio pelo lado direito, 35 do primeiro tempo, 0-0, Chape Santos, Capelania. Terceiro escanteio a favor do time da Chapecoense, pressão do time da casa, lado direito, perna direita, vem justamente de novo. Na bola parada, Marlone para fazer a cobrança, Pretzel. Daqui a pouco, 9h15, Pedro Martelli abre a transmissão de São Paulo e Vasco. Marlone na cobrança, posicionado... 7 jogadores do Santos dentro da área. Atenção, Marlone faz o cruzamento. Agora não foi fatiada. A bola na área, o cabeceio para fora. Para fora o cabeceio do jogador Bruno Leonardo, zagueiro da Chape, Capelani. Excelente. Você dá para um bom narrador, viu, Xandão? Você tá demais, velho. Vive grande fase na reportagem, nos comentários. Só falta o prêmio acesso como narrador agora, Pretzel. Aí você faz a trinca. Eu tô notando uma certa dor de cotovelo, né? O pessoal me boicotando. No momento em que Pedro Martelli entra no estúdio principal da Bandeirantes. Eu comecei a narrar de brincadeira. Já tá com o fio da barriga. Correndo daí. Olha lá, olha a carinha dele. Vem cá, Martelli, vem cá. Vem cá. Vem, Martelli. O que você achou da narração? Um pouco, deu uma arrepiada em mim, né? Eu vou fazer um trabalho. Que bom que tu tem referência. Eu tenho a referência. Inclusive, nós já passamos por isso juntos em outra rádio, né? Você teve que narrar. É verdade. Narrou bem, não? Não, narrei um jogo um tempo inteiro. E aí? De São Paulo e Bragantino, porque o narrador não viu direito a escala, né? E não apareceu. Mentira. E aí ligaram pro Martelli, esse Martelli só conseguia chegar no segundo tempo, né? E eu narrei o primeiro tempo inteiro, São Paulo e Bragantino. E aí o desempenho da jornada foi melhor no primeiro tempo ou no segundo? Aí é que foi um grande debate, foi melhor no primeiro tempo. A opinião pública, a primeira etapa foi melhor que a segunda, né? Narração no primeiro tempo e salva pelos comentários no segundo tempo. 8h38, alô Nina Gagliotti, super placar da rodada, projetando também o fim de semana. É jogo a dar com pau, terminou a maldita data FIFA. Vamos lá, Gagliotti. Vamos lá, Capela, só trazendo a informação. De momento, 37 minutos na Arena Condá. Chapecoense, como vocês narraram, acaba de perder um gol na cara do gol. Esse jogo segue 0-0, portanto, daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da noite, Sport Operário também pela Série B. Pela Série A, em jogo simultâneo ao nosso, também às 9h45, Fortaleza e Atlético Mineiro. Já prepara aí, Nina Gagliotti. Você vai narrar daqui a pouquinho uma parte desse jogo aí, Santos e Chapecoense, tá? Você vai se virar, vai todo mundo narrar hoje aqui. Menos Capela, o Martelli. Eu acho que você não estava aqui, você estava de férias. O Michelzinho vai lembrar, na hora que eu narrei o apito final de Atlético Mineiro e Vasco. Você narrou o jogo? Não, o apito final. Como assim o apito final? Sobe o árbitro levanta o braço. Sobe o árbitro. O árbitro levantou o braço. Sobe o árbitro, sobe morreu, o braço, foi pro céu. O jogo tá... Ai, que horror, Capelo, ele tá matando o Misericórdia, juiz. bati na madeira já, Deus me livre. Então, mas tá foi bom. mais ou menos isso. Narrei que o árbitro levantou o braço e encerrou o jogo. Aí, ó, tá vendo? É isso aí, Pretzel. A nova geração ganhando cada vez mais espaço, hein? Não, mas acho que não é pra mim, né? Narrar não é pra mim. Não, porque é pra todo mundo. Narração é talento, é dom ou é trabalho? Narração é a função mais difícil que tem na comunicação. Como é difícil narrar futebol. Eu acho que é uma junção, né? É talento, é pique e também conteúdo, né? Quando eu comecei, eu vi vários narradores que quando a bola parava eles não tinham o que dizer. E isso mudou, né? Alguns narradores se transformaram em âncoras na narração, né? Que você não trabalha apenas com a bola, né? Bola parada apenas. Você trabalha com a comunicação em geral, com a equipe, né? Você trabalha com a cultura, claro, com a jornada, com a cobertura. Então hoje a gente tem o Ulisses Costa, o Canhão, o Pedro Martelli e o Alexandre Pretzel. PDV, se arranha uma narração aí do Vale ou não?
Ó, era o PDV que tava comigo, não era? Quando foi esse jogo de Vasco e Atlético Mineiro, era você que tava comigo na jornada. Verdade. Olha, o filho do Romário é atacante e não faz gol, né? Então, assim... Verdade. Você é o neto do Luciano do Vale. Melhor eu ser zagueiro, né? Repórter. É melhor, por aí mesmo. Ó, então daqui a pouquinho a gente vai ter aí a reta final do jogo, Santos e Chapecoense, Santos, o Santos tentando o primeiro gol aí no cruzamento, nossa senhora, horroroso. Assim, só pegando um resumo, claro que sim. 40 minutos, só a Chape joga. De nada também, né, do Santos. Mas de nada. Só a Chape joga bola, o Santos todo atrás, numa situação tenebrosa, conforme tem sido a Série B inteira. O Santos só vai subir por causa da Vila Belmiro e também porque a Série B é fraquíssima tecnicamente. Tá fraca mesmo. Chapecoense recebe o time do Santos da Arena Índio Condá em Chapecó, 40 minutos primeiro tempo, por enquanto 0-0 de um jogo fraco do Santos mais uma vez, mas pelo menos está se segurando de alguma forma. E Capela, esse resultado que também, apesar do bom jogo da Chapecoense, não muda muita coisa na situação em questão de pontuação mesmo, que com o empate vai a 35 pontos, não consegue avançar, subir na tabela de classificação, a Ponte tem 35 também, Botafogo 36 e o CRB tem 33, ainda joga nessa rodada, pode ultrapassar com este resultado de momento. Os 4 rebaixados da Série B desse ano, Pretzel, vai, crava. Vamos lá, Guarani, Ituano. Esses dois já foram também, né? Brusque. E Ponte? CRB. Vai cair o CRB depois de 9 anos na segunda divisão. CRB. Pra você, atual Z4, né? Oi? O atual Z4 o atual da Série Z4, B. exatamente. Não muda muito. E aí, do Vale, Ponte cai? Eu acho que não, mas assim, se perder o derby domingo, vai entrar num buraco. Cai moralmente, né? Exatamente, cai num buraco. A Ponte vem brigando nos últimos anos, eu acho que não cai. Eu acho que essa configuração aí, né? O Guarani, o Ituano... acho que o Botafogo, dependendo. Vamos ver, né? Vamos ver. O CRB, por aí. Acho que tá por aí mesmo. Eu fiz um ato falho aqui. Eu achei que ninguém fosse perceber que eu meti aqui um Sapecoense e Santos. Capela tá xarope. KKKKK. Ulisses Frutuoso mandou pra cá. Realmente foi um ato falho. Chapecoense e Santos Futebol Clube em campo. Vamos ver se o Guilherme faz. Nossa senhora, quase um golaço do Guilherme, velho. Santos não tá jogando nada, mas quase um golaço do Guilherme, capitão do time na noite de hoje, puxou pra perna direita do bico da entrada da grande área, quase jogou no ângulo esquerdo do goleiro da Chape, hein? Nossa, mas se ela desse um pouquinho antes ia ser um golaço do Santos, continua 0-0. Quem tá escalado é o Vasco ou o São Paulo, hein, do Vale? O São Paulo, Capela. O São Paulo está escalado pelo técnico Luiz Ubeldia, que agora há pouco foi aplaudido pelo torcedor aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E é um São Paulo sem Alan Franco. A gente já tem acesso à escalação, mas não ao material. O Alan Franco hoje, voltando de suspensão, deve estar com algum problema físico. Está fora. O Ferrarese serve a seleção da Venezuela e o Arboleda está suspenso. Portanto, a zaga do São Paulo formada. Zaga inédita, hein? Por Sabino e Juan. Portanto, Sabino e Juan formam a zaga do São Paulo. O tricolor de Rafael, Igor Vinícius, Rafinha no banco, Sabino, Juan e o Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, já que o Bobadilha serve a seleção do Paraguai, e Luciano, Eric, Lucas Moura. Tô esperando o lance que eu não vi. Vou te ajudar, cruzamento da esquerda, cabeça do Guilherme na primeira trave. Vamos lá, vai. Eu tava anotando a escalação. Vamos lá. Vibra a torcida do Santos, vibra Guilherme ao lado do William, ao lado do Juliano, também do Jair. O Santos vai chegando a mais uma vitória, cruzamento do lado esquerdo, uma fatiada do Souza, Guilherme, cabeceando forte do canto direito. O goleirão acabou caindo, deitado, a bola pegou na trave, morreu no fundo da rede. 1-0 Santos, Guilherme é o nome do gol, destaque do Santos na Série B, Capelani. Capitão do time, Guilherme vai pra rede, mais um gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos abre o placar em cima da Chape. Santos 1, Chapecoense 0, escalando o Vasco da Gama. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo do Vale. Aqui é uma salada, né, velho? É Chape, é Santos, é Série B, é Série A, jogo atrasado, vamos embora. É o Vasco escalado, pode escalar aí do Vale. Vamos lá, Capela. O Vasco manda a escalação por vídeo aqui no Twitter, então vamos lá, vou escalando junto com o vídeo aqui, ó. Léo Jardim,
camisa 1. Ah, não, agora o São Paulo mandou aqui o material com a escalação do Vasco no papel, ou pelo menos no digital. Vamos lá, ó, só carregar aqui no meu WhatsApp. Vasco da Gama escalado, ó. Léo Jardim, camisa 1. Paulo Henrique, 96. Maicon, camisa 4. João Vitor, 38. E Lucas Piton, meia dúzia. Hugo Moura, 25. Matheus Carvalho voltando, 85. Payet e Coutinho. Payet, 10. Coutinho, 11. Emerson Rodrigues, 17. E Verrete, 99. O Vasco da Gama confirmado pelo Rafael Paiva. Capela. Dá um repeteco aí das duas equipes, em São Paulo e na sequência o Vasco pro Prédio analisar. Vamos lá do Vale. São Paulo, de 23, Rafael, 2, Igor Vinícius, 35, Sabino, 22, Juan, meia dúzia, Wellington, 16, Luiz Gustavo, 20, Marcos Antônio, 10, Luciano, 33, Eric, 7, Lucas, 9, Calério, tricolor paulista, escalado. Vendo aqui no material do São Paulo, com relação ao Alan Franco. O Alan Franco pegou 2 jogos. Cumprindo suspensão, isso 2 jogos. E aí é o seguinte, São Paulo ficou com medo de colocá-lo no Brasileiro porque ele foi suspenso na Copa do Brasil, né? Exatamente isso. São Paulo, por uma questão de precaução, então, deixa o Alan Franco fora desse jogo. Então, Alan Franco suspenso, está fora. Então, São Paulo, Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Juan, Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Luciano, Eric, Lucas e Caleri. Vasco de 1, Léo Jardim, 96, Paulo Henrique, 4, Maicon, 38, João Vitor, meia dúzia, Piton, 25, Gumoura, 85, Matheus Carvalho, 10, Payet, 11, Coutinho, 17, Emerson Rodrigues e 99, Verrete. Time por time, Pretzel, o São Paulo é melhor que esse Vasco atual, hein? Melhor, agora me surpreende o Rafael Paiva escalando Coutinho e Payet juntos, né? Olha, vai Quem ser marca, né? Pois é, vai ser um time bem aberto. Esse Emerson Rodrigues chegou agora também, um atacante de velocidade. E o Verrete tem o cabeceio como sua principal arma. Promessa de um bom jogo, porque são 2 times ofensivos. Gol da Chape. Vai, narra aí. Escanteio cobrado do lado esquerdo, do lado direito, o Marlone cobrou, subiu de cabeça, gol! Gol da Chape! Ítalo de cabeça, cobrança rápida na primeira trave, a defesa do Santos acabou parando, olhando o jogador se agachar praticamente para cabecear do canto esquerdo do goleiro Brazão. A Chape não deixa o Santos abrir muita vantagem e administrar o resultado. Empata o jogo na Arena Condá, 1-1, Capelani. Excelente, eu fico imaginando o cara que liga a rádio no meio da sua narração e fala, o que tá acontecendo? Uma salada, como tu disseste, né? Como tu disseste, uma salada, mas fica me provocando, né? É muito conteúdo. Não tô te provocando, cara, aí, você é um cara bom conteúdo. de improviso. Você é um cara bom de improviso. Imagina o cara que tá ouvindo a rádio. Mário Sérgio fez gol, só pra te ajudar. Não tem problema, tá? Os narradores principais erram também, se eu errar não tem problema também. Claro que é uma brincadeira que eu tô fazendo. Um abração a todos, né? É pra descontrair, viu? Pra descontrair apenas, né? Claro que sim. E o gol tá sendo, obviamente, analisado. Chapecoense Santos vai empatando por 1-1. Gol legal. Empata o jogo e terminou, hein? Fim de primeiro tempo. Nina Gagliotti narra aí o fim do primeiro tempo. Vamos lá, Gagliotti. Ergue o árbitro. Como que é? Do Santos também que você falou? O quê? Que você inverteu? Eu falei Santos e Sapecoense. Ergue o braço, o árbitro encerra o primeiro tempo de jogo na Arena Condá. 1-1 deste primeiro tempo que, pelo que o Pretzel falou, só deu Chape, mas o jogo tá 1-1. Tá 1-1, é isso aí. A torcida do Chapecoense faz a festa aí, Xandão. Vai apoiando os jogadores a saída do campo. O Santos achou o gol, né? Um cruzamento na área. O Guilherme, que tá muito bem. Tá bem o Guilherme. É o melhor jogador do Santos na Série B. Abriu o placar, só que a Chape empata numa bola parada, né? 4º ou 5º escanteio cobrado pelo Marlone. E aí o Mário Sérgio cabeceando para empatar o jogo. Eu acho que foi o resultado correto, viu? Pelo que foi o primeiro tempo, 1-1 tá correto. 8h50. Ô PDV, quem apita o jogo aí do Brinco de Ouro da Princesa, hein, do Vale? Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, com VAR do Igor Júnior Benevenuto. O Igor Júnior Benevenuto é de Minas.
Bom e esse Davi, eu não vou mentir pra você, o árbitro capixaba, rapaz. Cearense. Bom árbitro. Cearense? Mas não é do Espírito Santo? Ele apita pela Federação do Espírito Santo. Agora, eu achei que ele era cearense, então me desculpe. Eu não conheci árbitro, não. Bom, é um cara jovem, enérgico, bom árbitro, tecnicamente bom. Entendi, muito bem. O PDV, como é que funciona aí a dinâmica em relação à torcida? Me refiro assim, torcida do Vasco vai ficar num canto, obviamente, torcida visitante, torcida mandante do São Paulo a maior parte, mas tem aquela faixa de gás, aquela separação. Os jornalistas têm acesso aos torcedores. Como é que funciona aí no Brinco de Ouro da Princesa? Faz tempo que eu não vou aí, rapaz. É que o Brinco, ele tem tipo um fosso aqui assim, né? Ele tem uma separação do campo para arquibancada. Você não consegue, por exemplo, saltar da arquibancada para o campo aqui, pelo menos nesse setor onde a gente tá. A separação é normal, né, Capela? No gol de fundo, você tem a torcida visitante, assim como acontece nos jogos do Guarani, e no restante do estádio, no tobogã e tudo mais, você tem a torcida local. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta porque a gente já está mais acostumado agora com as novas arenas, né? Com toda essa reformulação. O Guarani, eu lembro muito bem que a gente recentemente não, mas eu lembro que no ano passado nós entrevistamos o presidente do Guarani aqui na programação da rádio e ele falou muito sobre a possibilidade, o investidor, de virar SAF, de mudar um pouco a chave do time do Bugre, começando por uma reforma no Brinco de Ouro da Princesa. Esse tipo de coisa não caminhou, né, o PDV? Não virou SAF, não teve reforma, não tá aquelas coisas ainda, né? Inclusive, depois da última derrota do Guarani, o Guarani venceu na última rodada, mas naquela derrota pro Botafogo, o presidente, o Marconato, alegando motivos de saúde, pediu para deixar o cargo. E o Guarani tem um CEO, ou tinha um CEO, que era o ex-presidente, o Ricardo Moisés. Vocês já entrevistaram ele também, em que várias vezes ele ameaçou deixar aqui o Guarani e só saiu de fato depois dessa derrota para o Botafogo. Então, assim, eles não conseguiram implementar absolutamente nada do que estava previsto, né? É uma gestão trágica, vencendo, né? O Ricardo Moisés até num dado momento chegou a ter moral com a torcida do Guarani e tudo mais, porém hoje é persona não grata praticamente aqui pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa, o ex-CEO do Guarani e também o André Marconato, que acabou se afastando da presidência. O Guarani, assim, o Brinco de Ouro passou por alguns retoques nos últimos anos, passou por uma nova pintura, né, dos setores e tudo mais. É um estádio hoje mais bem conservado, mas reforma de fato, isso não aconteceu. Aliás, né, o Brinco de Ouro sequer é do Guarani, né? O Guarani teve de alguma forma negociar o Brinco de Ouro com aquela empresa, né, Asa, Alumínio e tudo mais, por conta de questões de dívida e tudo mais. Então, num dado momento, o Guarani terá de abrir mão do Brinco de Ouro da Princesa. Aqui pode virar um shopping e tudo mais. Pretzel, e aí, cara? Sempre que o Guarani... Olha, entendam o que eu quero dizer, tá? Eu adoro a Portuguesa, entrevistamos recentemente o presidente Castanheira. Aliás, entrevistamos o presidente Castanheira Soiceno várias vezes, porque a Rádio Bandeirantes não deixa nada da história cair no esquecimento. E se a gente ama o futebol paulistano, o futebol paulista, se a gente ama o futebol brasileiro, o futebol mundial, a história do futebol passa muito pelo que significa e representa até hoje, e sempre assim será. Juventus da Moca, Mogi Mirim, Portuguesa, times que fizeram e fazem história dentro do nosso futebol. Então não interpretem mal o que eu vou falar aqui. Mas estaria o Guarani caminhando a passos largos para virar uma nova Portuguesa? Time com muita história, com uma torcida, mas que infelizmente se apequenou a ponto de daqui a pouco não ter uma divisão nacional para jogar. Se cair para uma Série C, por exemplo. A Série C, ela ainda é uma divisão grande. Né? Claro, mas pro Guarani não, Sim, né? Claro. Não. O Guarani tinha que estar na Série A, na realidade, né? Mas não consegue, impressionante. E a Portuguesa vai disputar a Série D esse ano. Isso. Não, o ano que vem, perdão. Claro, acabou essa temporada já. Mas a Portuguesa está esperando, através do presidente Antônio Carlos Castanheira, que é um grande cara, um fundo de investimentos aí de R$1 bilhão. É uma SAF que a Portuguesa está tentando fechar. Ele falou para nós, naquela última entrevista, que a Euro 17 Crédito poderia ser essa parceira, né, para dar o apoio. Por sinal, a Euro 17 Crédito, para você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes e passa na Marginal Tietê, é só você olhar para o Canindé, em cima da churrascaria, você vai ver que tem um banner gigantesco dessa marca, da Euro 17, que patrocina
a Portuguesa, mas não para assumir o patrocínio geral para transformar numa SAF e aí trazer uma evolução para o clube que precisa, né, Xandão? Verdade, agora se o Guarani cair for confirmado o rebaixamento mesmo, até com o afastamento do presidente, como disse o PDV, vai ser uma tristeza, né? Porque eu nunca mais me esqueço de Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Careca e Bozó. Ou Sérgio Neri, Ricardo Rocha, Júlio César, Wilson Gotardo e Zé Mário. Tozinho, Tite e Boiadeiro, Chiquinho, Carioca, Evair e João Paulo. Técnico Carlos Gainete ou Carbone. Então, 2 timaços, além do time de 94 também, que tinha do meio pra frente Fernando, Fábio Augusto, Robert e Djalminha, Amoroso e Luizão. Timaço. Então o Guarani sempre foi um clube de grandes times, mas infelizmente com a Lei Pelé também não soube, né, se modernizar, não soube se arrumar, não soube trabalhar, e assim como a Ponte perderam muito espaço. Ranquei aí os 3 maiores técnicos da história da Portuguesa. O Candinho. Candinho é um. Zagallo é outro? Otto Glória. O Zagallo passou muito rápido, né? Em 99 peso, o Zagallo passou, né? Otto Glória e Candinho. Otto Glória e Candinho. Não, e o time da Fita Azul. Vê pra mim que é o técnico da década de 50. O que foi a Fita Azul? Foi a conquista. A Portuguesa foi o primeiro time brasileiro invicto numa excursão à Europa contra grandes times. Então, o treinador do Fita Azul também. Os 3 maiores técnicos da Portuguesa. Tô tentando achar Oswaldo Brandão. Opa, tá aí. Seu Brandão que treinou a Portuguesa. Em 1955, quer dizer, Oswaldo Brandão treinou o mundo também, né? Você tem dúvida, Oswaldo Brandão. Treinou o Palmeiras, campeão pelo Palmeiras, campeão pelo Corinthians, treinador da seleção brasileira, um monstro. E gaúcho, hein? Gaúcho. Detalhe, né? Não, é bom ressaltar, né? Porque tem gente que mete muito pau nos gaúchos, né? O Otto Glória era de onde, Pretzel? O Otto Glória é portuguesa. Isso. Maravilha. Quanto conteúdo, hein, mestre? É um bom programa que a gente faz, né? Bom, tanto é que passou rápido, né? A gente vai entregar... Vamos entregar 8h44 pro Martelli. 9h44 pro Martelli, né? Que horas? 9h44. Entendi. Ele só apita o árbitro, só. Vou entregar pra ele, né? Tá aprendendo, Martelli? Gostou da narração do Pretzel? Há vários pontos a destacar aqui. Quais? Pique, 10. Precisão do jogador, 10. Vocabulário 10. Dicção. Criação de ambiente 10. Dicção 11. Qual seria o bordão do Pretzel, hein? Bordão do Pretzel? Foi com conteúdo pro fundo das redes. Essa é boa, hein? Essa é boa, né? O cara chutou na arquibancada, faltou conteúdo, né? Futebolístico e técnico, né? Tem que botar mais um ar-condicionado. Só um não tá dando. Por quê? Pra espraiar o conteúdo. Né? Quanta bobagem. PDV, mais um destaque, vamos lá. São Paulo já está escalado, já passou a arbitragem também. Quero mais destaque do Tricolor. São Paulo escalado daqui a pouquinho. Tem mais a sua participação por aqui. O Thiago Henrique Polato, ele tá maluco aqui falando do Alan Franco. PDV já explicou por que o Alan Franco está fora, tá certo? Ele tá fora por causa de suspensão. Só um detalhe sobre isso, Capela. O Pretzel destacou muito bem, né? O próprio São Paulo foi meio que pego de surpresa aí e não quis arriscar. Até a gente tem aqui, relator Dr. William Figueiredo de Oliveira. Resultado: Alan Xavier Franco, atleta do São Paulo, por maioria de votos, suspenso por uma partida por infração ao artigo 250, face à desclassificação do 254A, ambos do CBJD, contra o voto do auditor do Dr. João Gabrilli Maffei, que suspendia por 2 partidas e suspenso por uma partida convertida em advertência por infração ao artigo 258. Então, assim, isso foi algo que o pessoal se atentou nas últimas horas, até porque não tem algo muito claro com relação a isso, pelo que passaram aqui pra gente, viu, Capela? Boa. Cara, o São Paulo ficou um tanto quanto preocupado em relação a essa situação, então preferiu dar uma segurada para evitar
qualquer tipo de problema lá no futuro, né? A verdade é essa aí. Ele tem que cumprir numa competição nacional, né? O São Paulo está fora da Copa do Brasil, então eu não sei se vocês concordam. Qual é a competição nacional que o São Paulo está jogando? A Série A. Tudo bem, mas... Cumpre na Série A. Mas será que não tem como conversar com a CBF? Não é uma coisa mais básica? Tipo, seu CBF, vem cá, o Alan Franco está suspenso. Ele pode jogar essa próxima rodada de Campeonato Brasileiro? Eles não respondem. Sim. Olha o regulamento lá. Então, olha o regulamento. Aí é difícil também, né? Eu também vou defender um pouco aí a equipe do São Paulo, porque aparentemente você não tem nem contato, você não tem nem com quem conversar dentro da Confederação Brasileira de Futebol, né? Que, por sinal, o Edinaldo Rodrigues, que é um péssimo presidente, péssimo dirigente, péssimo. Ó, só não vou falar que ele é péssimo dos péssimos, porque o péssimo dos péssimos, um tá preso, o outro não pode sair do país, o outro não sei o que lá. Então, assim, o Edinaldo, ele é só incompetente, até que provem o contrário. Ele deu uma declaração ontem pífia, né, depois do jogo, falando que trabalha de forma imparcial, sendo que deixou de forma muito incomodada, principalmente o Corinthians, com a mudança de data envolvendo a equipe do Flamengo, que não é mais no meio de semana, e acontece o jogo nesse domingo, hein, Pretzel? Político, né? Como tem sido, aliás, em todas as suas decisões, né? A gente sabe que internamente são informações que a gente chega... Eu tenho uma boa fonte na CBF, né? Diz que a situação interna para o presidente Edinaldo, porque ele é muito radical e não ouve as pessoas. Toma as decisões de maneira unilateral e se envolve em todos os departamentos. Então, é claro que quando você tem executivos tomando conta de outros departamentos, você não gosta muito que haja, né, intromissão, né? Então, é isso que está acontecendo na CBF. É verdade. Bom, e lembrando que a próxima data FIFA acontece em novembro. Seleção brasileira volta a campo em novembro, jogos contra Venezuela e Uruguai, correto? Pô, eu tô revendo o gol que o lateral Souza salvou da Chape. Lindo, hein? O lateral do Santos salvou. Que bola! Foi basicamente um gol. O Souza evitou o gol da Chape, praticamente o gol, e ele evitou. E no lance seguinte ele dá assistência pro Guilherme. Ele cruza pro Guilherme. É a grande novidade do time hoje. Souza, jovem valor titular hoje do time do Santos. PDV, quero mais uma escalação. Passa pra gente aí, o São Paulo tá definido, escalado daqui 13 minutos. A gente passa a jornada esportiva pro Pedro Martelli. Vem aí, jornada esportiva Bandeirantes, São Paulo e Vasco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O intervalo eu tô de volta. Depois, no apito final, a gente vai colocar a sua participação, que nem a gente vai fazendo aos pouquinhos aqui no Concentração. Bruninho, Marcelo Moraes, Fernando de Almeida, Kátia Martins, Albertina Furtado, Thiago Henrique Polato e a galera que participa conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pois não. Tem um cara no banco do São Paulo, Igão. Ah, não, aí não, né? Pô, por quê? Igão não, né? Eu te chamo de Xandão. Não, Igão, eu, PDV. Igão não, né? Qual é o nome Quem do é rapaz, o Igão, hein? Igão é um bom valor do São Paulo, inclusive, ó, trazendo aqui detalhes a respeito do Igão, 17 anos, é a 7ª vez que ele é relacionado em um jogo do time principal. E a primeira vez que ele foi convocado foi no primeiro turno, justamente contra o Vasco da Gama. Ainda não entrou, mas é um bom valor do São Paulo. Apenas 17 anos o Igão e é um jogador aí pro futuro do tricolor paulista importante. Joga do quê, PDV? Zagueirão. Zagueiro, Igão. Quantos metros ele tem? Deixa eu ver aqui. Quanto mede essa criança? Essa jamanta, né? Igão, 17 anos, deve ter 3,5 metros. Vamos ver. Vamos ver aqui o Igão, pegar aqui a ficha dele aqui, ó. Galopo, Luciano, Rafinha, Eric. Cadê o Igão aqui, hein? Tô procurando... Aqui, Igão. 1,85 m, 80 quilos. Não é tão Igão assim, né? Pra 85 zagueiro... não pode, aí é Igo só, né? É, né? Igão seria 95 pra cima. Né? Mas vamos ver, tomara que seja Igão de bola, né? Justamente para que ele possa ser, quem sabe, mais um bom valor, até porque São Paulo, querendo ou não, está muito bem mesmo representado no sistema defensivo ao longo dessas últimas temporadas. Escalando São Paulo Futebol Clube no ar, hino do tricolor, alô Michel Lopes, escalando São Paulo, alô Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas a bola rola, em 40 minutos, vem aí Pedro Martelli, alô PDV! Lá, Capela, eu vou sair aqui que eu quase tomei uma bolada. Opa! Agora que os caras começaram o aquecimento com as dos boladas, goleiros. hein? Se me chamasse 5 segundos antes para dar a escalação, eu ia estar olhando pro papel aqui e ia tomar uma bolada. Vamos lá, ó. São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Sabino,
formando dupla de zaga com o Juan e o Wellington do lado esquerdo. Meio de campo de Luiz Gustavo, Marcos Antônio, e aí, Luciano, camisa 10 do São Paulo, Eric, Lucas, camisa 7 e Caleri, o tricolor definido por aqui. Capela. Repeteco do São Paulo. Quem ouve a Bandeirantes quer de novo o hino do São Paulo. Tri do mundo, tri da liberta. Vai PDV, vai São Paulo. De 23, Rafael, 2, Igor Vinícius, 35, Sabino, 22, Juan, meia dúzia, Wellington, 16, Luiz Gustavo, 20, Marcos Antônio, 10, Luciano, 33, Eric, 7, Lucas e 9, Caleri. O banco do São Paulo, vamos lá do VAR, tem o Igão e quem mais? Tem Jandrei, Santiago Longo, Galopo, Nestor, Rafinha, Rodriguinho, Rato, Moreira, Igão, Henrique, William Gomes e Ferreirinha, relacionado novamente depois daquela lesão em agosto contra o Palmeiras. Ferreirinha volta a ser opção para o técnico Luiz Ubeldia. Vamos falar do Vasco, a escalação do Cruz Maltino, é clássico nacional na Bandeirantes, falamos do São Paulo, escalando o Cruz Maltino, Vasco da Gama aí do Vale. Vamos lá, Capela, o Vasco da Gama escalado com Léo Jardim, camisa 1, Paulo Henrique 96, Maicon 438, João Vitor, meia dúzia Lucas Piton, 25 Hugo Moura, 85 Matheus Carvalho, 10 Paiê, 11 Coutinho, 17 Emerson Rodrigues e 99 Verrete. Banco dos homens aí do Vale. Keiler, Pumita, Leandrinho, Léo Pelé, Rojas, Galdamés, Esforza, Domingues, Gia David, Alex Teixeira, Rossi e Rayan. Curioso, né, Pretzel? O Alex Teixeira, ele volta pro Vasco, mas desde que ele retornou ao futebol brasileiro, não foi nem de perto o Alex Teixeira da primeira passagem. Impressionante. Tá rico, muitos anos de China, né? E acho que ele perdeu um pouco da competitividade. Sabe? Porque lá o futebol chinês pagou muito bem, mas perdeu também. O Oscar tá milionário, né? Mas quando ele voltar pro Brasil também, eu acho que ele não vai render muito bem, né? Agora, e o Souza, né? Nossa. Que deu uma entrada criminosa no jogo contra o Juventude. Chegaste a ver essa entrada? Vi. Não, era vermelho, aliás, não era nem cartão vermelho, era lilás, né? Pra mandar embora. Aliás, o bonde do Coutinho, né? Coutinho veio e trouxe Alex Teixeira e Souza. E uma pergunta pra você. No papel, pela bola que já vimos, seria Felipe Coutinho, Paiê, Alex Teixeira e Verrete top 3 melhores ataques do futebol brasileiro? Felipe Coutinho, Paiê e Verrete. Top 3 o quê? Top 3 melhores ataques do futebol brasileiro? Não, tá louco. Não, pela bola que já vimos, de um Paiê que brilhou no West Ham. Mas Coutinho Felipe Paiê Coutinho, mundialista. São jogadores Verrete muito bom. E o Alex Teixeira muito bom também, mas largou, né? Razoáveis, né? Razoáveis. É? Razoáveis. Forcei a barra. Forçou a barra. O Paiê disputou só uma Copa do Mundo, só de 2014. E foi vice-campeão da Euro. Foi em 2016. Isso. Quebrou no meio o Cristiano Ronaldo naquele jogo lá. Fazer o quê? Alô, Nina Gagliotti, volta o jogo, volta a emoção. Santos e Chapecoense, comecinho de segundo tempo. Como é que tá o jogo lá em Chapecó, Nina? 2 minutos de bola rolando neste segundo tempo. A Chape que quase amplia numa finalização rasteira, foi direto para fora, segue 1-1 esta partida. Daqui a pouco, às 9h30, Sport e Operário também pela Série B, viu, Capela? Maravilha, daqui a pouquinho você vai atualizando dentro do Super Placar da Bandeirantes. PDV, chegou uma pergunta para você aqui. André Luiz, da cidade de Santos. Sou São Paulino, gostaria de perguntar ao PDV sobre o zagueiro Belém, da base do São Paulo. Queria saber da situação dele com o tricolor. Como é que tá o Belém e o São Paulo, hein? Se é que tá alguma coisa do Vale? Olha, o Belém, ele foi buscar longe, hein? Porque é um cara que, de fato, sumiu, né? Ele, acho que não teve sequer o contrato renovado. Não, ele teve sim, ele teve o contrato renovado, até buscando aqui das minhas anotações sobre os jogadores do São Paulo, ele teve o contrato dele renovado no início do ano, por mais 3 temporadas. Porém, tá lá, tá trabalhando, mas não vem sendo relacionado, não. Até porque o São Paulo, você tem uma coisa que o torcedor não pode reclamar, é da boa quantidade de opções que o Zubeldia, por exemplo, tem pra zaga, né?
e são bons zagueiros. O Zubeldia aqui a gente tem que pegar e falar, tudo bem, pode não ter feito o melhor trabalho dele do mundo, mas, por exemplo, conseguiu recuperar o futebol do Alan Franco. Hoje o Alan Franco, por mais que não possa jogar por essa questão de cartão amarelo, é de fato um dos melhores zagueiros que o São Paulo tem no seu plantel, não, PDV? Sim, exato. O São Paulo tem hoje, até os titulares hoje, Sabino, Juan, Arboleda, que é um pilar, Alan Franco, né, que foi muito bem aproveitado pelo Zubeldia. Quem mais? O Ferrarese, que está servindo a seleção da Venezuela, mas o próprio Belém e também o Igão, que hoje está à disposição do Zubeldia, tem 17 anos. São 7 zagueiros. Cara, é difícil, né? 7 zagueiros realmente vai ser difícil aí para alguém ganhar uma oportunidade. Pelo menos o Igão tá aí para tentar fazer a sua estreia entre os profissionais nesse jogo daqui a pouquinho que a Bandeirantes vai transmitir para você. Quer falar, Xandão? Não entendi o que você falou aqui, não? Tá tudo certo? Não quer falar? É só um... Ah, tá. Beleza, então. 9h11. Daqui a pouquinho, Pedro Martelli. Em 4 minutos a bola vai rolar para a abertura da jornada esportiva Bandeirantes. E oficialmente a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa às 9h45. Capela, e o horário das 9h30, como é que fica? 9h30 deve voltar depois do horário político, toda aquela questão de televisão que vocês já sabem. Então o futebol brasileiro tem aí esses horários um tanto quanto detestáveis por parte da população, inclusive por mim. 9h30 já acho que é tarde. 9h45, então, meu Deus, quando eles não colocam o jogo aí no sábado, 9 da noite, aí é pra rasgar a pele do peão, hein, velho? Quando você pega a tabela do Campeonato Brasileiro e vê um jogo sábado, 9 da noite, é pra pular. E domingo, viu? Que Juventude e Palmeiras é às 8 da noite, né? A CBF, ela faz a tabela com requintes de crueldade. Mas você sabe que eu prefiro um jogo domingo às 8 do que um sábado às 9, velho? Tô falando sério, Michel. Eu acho que não. É porque domingo eu já tô naquela vibe de tipo assim, voltei a trabalhar daqui a pouco, então eu tô em casa, domingo mais às tranquilo. 8 é terrível, porque... a não ser que tu fique de folga na segunda-feira, aí tudo bem, mas... Quem, né? A semana começa caótica. A gente não tem esse vidão que o Misha tem folga de segunda-feira, hein, Misha? Você tá demais, hein? Vamos pra rodada de palpites. Chegou a hora. Torcedor, atenção. Eu quero que você mande seu palpite e eu quero que você crave. Vamos fazer o seguinte, atenção, fazer uma brincadeira com o ouvinte. Já que o nosso apito final é uma parada diferente, eu quero que você, que acertou o placar e acertou quem vai marcar os gols, o primeiro a acertar vai entrar ao vivo com a gente por telefone, tá certo? Então manda o seu palpite agora pro nosso WhatsApp. 11999048756. Você tem que cravar o placar do jogo e quem marcou os gols. O primeiro a acertar, a Nina Gagliotti, vai fazer todo esse filtro, vai entrar no ar por telefone com a gente, tá certo? Manda pra cá no 11999048756. Vou começar com a rodada de palpites contigo aí. Alô, PDV, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Em meia hora a bola rola para São Paulo e Vasco da Gama. Placar do jogo do Vale. O São Paulo vence o Vasco da Gama aqui 2-0. Eu acho que o São Paulo vai vencer por 1-0. E aí, Pretzel? 2-0. 2-0. Tranquilo? Tranquilo. Nina Gagliotti, para você, placar do jogo? 2-1 pro São Paulo. Essa voz marcante, este gogó de aço, vai narrar quantos gols, se é que vai narrar gols, Pedro Martelli? 2 gols. Sim. Você perguntou quantos gols eu vou narrar. Mas pra quem? 1-1. 1-1. Empate. Hoje dá empate. Tá bom. Gostou do palpite ou não? Não. Eu não gosto. Eu detesto empate. Cara, eu acho que a FIFA poderia repensar um empate. Sabe que nem o pessoal nos Estados Unidos faz? Não pode empatar. Você tem que pegar e fazer um overtime, você tem que fazer um shootout. Tem um empate que ninguém marcaria pontos pra mim, que é o 0-0. Se desse 0-0, ninguém marcaria ponto. 1-1, você marca um pontinho, você entendeu? Você faz uma paradinha empate show. A partir de 1-1, 1 ponto. 0-0, ninguém pontua. Eu gosto disso aí, viu, Preto? Porque tu obriga os times a atacarem, exato, sabe? A tentar fazer gols. Seria legal, concordo contigo. 9h15, vai marcar o quinto sinal. Vem aí, jornada esportiva no microfone de esportes da Bandeirantes, com todo o timaço técnico interno e externo. PDV, quem tá nas externas aí contigo em Campinas do Vale? Hoje temos aqui Marcos Mesquita. Que homem! E Rafael Pellegrini. Pelegrinando pelos estádios do Brasil. Grande Marcos Mesquita. O timaço técnico interno da Bandeirantes, com Michel Lopes, com Roberto Dias, com Alexandre Marques. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. A partir de agora ele vai martelar. Vem martelar. Vem martelar. Martelo!
Martela, Martelli, até já, Brasil! Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Cadastre-se em aniversariotenda.com.br e participe. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Saiba mais em steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes, pra você ligado em rede pra todo o Brasil em FM 90.9 na faixa estendida 86.3. A partir de agora, depois da data FIFA, a volta do Campeonato Brasileiro. Futebol brasileiro daqui a pouco no microfone da Bandeirantes. Clássico Nacional no Brinco de Ouro da Princesa. Em Campinas, São Paulo e Vasco se enfrentam. 30ª rodada do Brasileirão. S+8. 9 jogos pro fim do Campeonato Brasileiro. O São Paulo querendo a classificação para a Libertadores de 2025. São Paulo e Vasco se enfrentam sem o Morumbi. São Paulo sem o Morumbi, com shows trocando o gramado. Manda o seu jogo em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. 9h45 em 25 minutos, a bola rola. Torcedor do São Paulo querendo a vitória.
muitos relatos de apoio ao técnico Luiz Zubeldia lá em Campinas, mas muito se diz também de que Luiz Zubeldia pode sim estar balançando no cargo do São Paulo. São Paulo e Vasco se enfrentam. Vasco viaja, sai do Rio de Janeiro, desembarca em São Paulo, vai para Campinas para pegar a equipe do São Paulo. Joga no sábado, tem Copa do Brasil, mas jamais pode esquecer o Campeonato Brasileiro. São Paulo e Vasco, o microfone da Bandeirantes transmite a 4 pontos, hein? 4 pontos separam o São Paulo do G4, que tem o Flamengo na 4ª posição. O Vasco um pouco mais atrás, 10º colocado, 37 pontos, querendo aquela margem. Torcedor vascaíno, 45 pontos é a meta. Vai para complicar o jogo daqui a pouco para cima do São Paulo. São Paulo e Vasco se enfrentam. O microfone da Bandeirantes transmite no palco do jogo, no gramado, trazendo o primeiro destaque. A informação do São Paulo, a informação do tricolor de Luiz Zubeldia. Grande noite a você, Paulo do Vale. Fala, Martelli, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É o São Paulo, de olho no G4, vem de derrota para o Cuiabá na última rodada do Campeonato Brasileiro. Zubeldia espera ter arrumado a casa nos últimos dias de treinamentos e atividades no CT na Barra Funda. Tem desfalques para hoje. Arboleda cumpre suspensão, assim como André Silva. Bobadilha serve a seleção do Paraguai. Ferrarese serve a seleção da Venezuela, além de Jamal Lewis, que está com a seleção da Irlanda do Norte, jogadores retornando aí entre hoje e amanhã. Alan Franco cumpre suspensão por conta da expulsão contra o Goiás na Copa do Brasil. Aliás, isso tá uma confusão danada aqui, porque essa foi uma informação meio que de última hora divulgada pelo São Paulo, esta suspensão do Alan Franco. Com isso, a zaga de hoje será formada por Sabino e Juan. Na teoria, reservas do tricolor paulista. Na noite de hoje, titulares. Eric, confirmado também entre os principais jogadores, com Ferreirinha, depois de 11 jogos, retornando ao banco de reservas, recuperado de uma lesão na perna, Martelli. Torcedor do São Paulo de olho nas informações, Paulo do Vale no gramado do jogo. Tá aí o porquê de Alan Franco fora da partida. São Paulo e Vasco se enfrentam. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá chegando a hora, torcedor tricolor. São Paulo e Vasco se enfrentam. Vitória seria de extrema importância para o São Paulo. Voltar de uma data FIFA, treinando forte, só de olho em Campeonato Brasileiro. Só tem brasileiro para o São Paulo, mas são 6 no currículo. Até por isso, a fé de um bom resultado nessa noite de futebol. Do outro lado, o Vasco, comandado por Rafael Paiva. Aí são 6 jogos de jejum. Há 6 jogos não vence. Rafael Paiva também balança. A informação, o destaque do Cruz Maltino do Vale. Pois é, e a vida de treinador do Rafael Paiva começou de fato depois da goleada contra o São Paulo no primeiro turno. O Vasco surpreendeu, estava mal naquela época, venceu o tricolor paulista por 4-1. É verdade que o torcedor tinha medo do rebaixamento. Hoje esse não é mais o papo em São Januário, o papo é Libertadores. Mais do que isso, quem sabe um título na temporada de 2024, já que o Vascão no sábado faz o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, semifinal Copa do Brasil. Aliás, jogo que foi muito debatido nos últimos tempos por conta dessa alteração da CBF, que faz com que hoje esse jogo entre São Paulo e Vasco seja realizado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Apesar da proximidade de uma decisão, o Rafael Paiva escala aí os principais jogadores. E coloco nessa lista Payet e Coutinho, juntos no meio-campo, servindo Verratti, o artilheiro argentino do Vasco da Gama, confirmado com a 99 no ataque, Martelli. Payet e Coutinho em campo confirmados. Verratti, o capitão do Vasco. São Paulo e Vasco se enfrentam no microfone da Bandeirantes. Se vencer o jogo é 1 ponto para o Flamengo. Essa é a informação para o São Paulo. O Vasco estaria a 5 caso vença o jogo. Isso de se livrar matematicamente daquela conta de padaria que muita gente faz de 45 pontos. As informações são essas. E as análises a partir de agora. Alexandre Pretzel, boa noite para você, mestre. São Paulo e Vasco, tudo bem, Pretzel? Um abraço, Martelli, para você, para toda a nossa equipe, um amigo da Bandeirantes do mundo inteiro. É um bom jogo, né? O time do São Paulo com alguns desfalques, mas ainda assim com uma formação forte contra o Vasco da Gama, que não pensa e não prioriza apenas a Copa do Brasil. Eu acho que está certo o Rafael Paiva, porque
ficou quase aí 12 dias sem jogar. E aí escala força máxima. Depois no sábado joga contra o Galo para tentar chegar na final da Copa do Brasil. E na outra quinta-feira, no dia 24, o Vasco vai receber o Cuiabá num jogo atrasado que ainda precisa fazer na Série A. Esse treinador é uma das revelações, porque ele montou um time de operários do Vasco e conseguiu passar pela Série A de uma maneira absolutamente tranquila. E a tendência é que o Vasco consiga chegar aos 45 pontos sem nenhum problema. É jogo para o São Paulo ganhar? Eu acho que sim. Pelo favoritismo, por jogar diante da sua torcida, tudo isso é verdade. Mas o São Paulo precisa convencer um pouco mais, treinado pelo Luiz Zubeldia, meu caro Pedro Martelli. São Paulo e Vasco se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Daqui a pouco a bola rola, exatos 20 minutos. 20 minutos para São Paulo e Vasco. Clássico nacional. Como é que tá o público aí, ô Paulo do Vale? Olha, bom público. Aliás, o tobogã, né, que agrega boa parte da torcida que se faz presente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O tobogã tomado. As cadeiras cativas também. Acho que teremos aqui um público bom na casa de 20 mil, passando, quem sabe, um pouco disso, viu, Martelli? Jogadores se aquecendo no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. São Paulo e Vasco se enfrentam. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Plantão Esportivo, grande noite a você. Tudo bem, Nina Gagliotti? Fala, Martelli, uma boa noite a você e a todos. Neste momento, bola rolando pela Série B, 20 minutos do segundo tempo. Chapecoense e Santos vão empatando por 1-1 às 9h30 da noite. Tem Sport e Operário. Pela Série A, jogo simultâneo ao nosso, também às 9h45. A bola rola para Fortaleza e Atlético Mineiro. Futebol da Bandeirantes, daqui a pouco 9h45, São Paulo e Vasco se enfrentam porque o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo. Contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo. E o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação.
além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Paulo e Vasco se enfrentam no microfone da Bandeirantes. A volta da data FIFA. São Paulo e Vasco no Brinco de Ouro da Princesa nesta noite de quarta-feira. O futebol da Bandeirantes trazendo mais um clássico nacional. São Paulo buscando se aproximar do G4. São Paulo querendo se classificar de forma rápida para a Libertadores. Não tem essa história de disputar pré-Libertadores, de correr risco de Sul-Americana, não. É só brasileiro que interessa ao São Paulo. Vasco do outro lado, jogo importante. Vasco no sábado tem uma classificação em jogo, mas vai com força máxima nesta noite. Daqui a pouco, 9h45 da bola, o microfone da Bandeirantes transmite o jogo entre São Paulo e Vasco. Vamos tirar a equipe de destaques dos repórteres do microfone da Bandeirantes, começando com o Corinthians, o time do povo que joga amanhã à noite na Neoquímica Arena. O destaque do Corinthians, boa noite para você, Pedro Ramiro. Fala, Martelli, um abraço para você, um abraço para quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Apuração com relação a Hugo Souza. O Corinthians vai pagar R$500 mil para poder contar com o goleiro no jogo contra a equipe do Flamengo no domingo pela Copa do Brasil. A equipe rubro-negra não cedeu a queda de braço entre as duas equipes e, portanto, o Timão só vai retomar negociações para compra definitiva a partir da semana que vem e já aceitou que vai pagar R$500 mil para contar com o Hugo Souza. Grande abraço, Martelli! Grande destaque também do Palmeiras, falando do Verdão. Fala, Gustavo Soler. Tudo bom, Martelli? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras contará a partir de amanhã com Everton, Gustavo Gomes e Richard Rios nas atividades na academia de futebol. O trio estava na data FIFA com suas respectivas seleções. O técnico Abel Ferreira, para o jogo de domingo contra o Juventude, tem uma dúvida na lateral direita, já que Mike está 100% recuperado de lesão, Marcos Rocha de contrato renovado e Giai, que foi titular nos 2 últimos jogos do Alviverde. O destaque é a informação do time de jornalismo da Bandeirantes. Fala, Rafael Procópio. Martelli, boa noite a você e a todos que estão com a gente. Depois de muita discussão, o governo decidiu não voltar com a aplicação do horário de verão neste ano. A decisão foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em coletiva nesta quarta-feira, na sede do Ministério em Brasília.
A possibilidade da volta deste horário vinha sendo discutida de forma técnica pela pasta há pelo menos 45 dias. De acordo com o ministro, o presidente Lula já tinha anunciado que o retorno ou não do horário de verão não seria baseado em decisões políticas e apenas o ministério teria a palavra final. De acordo com Silveira, o horário de verão não se mostrou imprescindível para o ano de 2024, mas a discussão será retomada para os próximos anos. É o timaço da Bandeirantes pronto para o jogo de daqui a pouco. São Paulo e Vasco se enfrentam na mesa de som. Michel Lopes na central, Roberto Dias e Caiane Martins no switcher. Alexandre Marques, time de digital com Guilherme Maciel, Pellegrini e Marcos Mesquita. Time de externas no brinco de ouro da Princesa. Daqui a pouco a bola rola. São Paulo e Vasco se enfrentam no microfone da Bandeirantes. Ouço o barulho do torcedor de São Paulo. Acho que muita gente chegando de última hora. Tem mais um destaque, mais uma informação do São Paulo. Promessa aí de mais de 20 mil torcedores. Maioria, imagino eu, se não em sua totalidade, São Paulinos, hein, do Vale? Ah, com certeza, Martelli. Toda a ocupação aqui, todos os setores, tá? Melhor dizendo, do Brinco de Ouro, todos os setores ocupados. Não temos lotação máxima. Aqui no gol de entrada, a parte sul aqui do Brinco de Ouro da Princesa, você tem a torcida do São Paulo, mas tem espaço, podemos dizer assim. Acho que teremos um público aí na casa dos 20 mil pagantes. O tobogã, o setor destinado aí à torcida também, aí bem mais lotado. Então é de fato um bom público aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O tricolor que volta a jogar no Morumbi apenas em novembro, ali na segunda quinzena, entre 13 e 15 de novembro, contra o Atlético Paranaense. Terá apenas mais 3 jogos no Morumbi essa temporada de 2024 e precisando de bons resultados para garantir uma vaga na Libertadores, viu, Martelli? Futebol da Bandeirantes, mais o destaque do São Paulo. A informação tem mais o destaque do torcedor vascaíno, em menor número, é claro. Mas tá aí, pra ver o Vasco, claro que tem vascaíno em Campinas também, Odovani. Bom público, hein? Bom público do Vasco aqui, no Brinco de Ouro da Princesa. Olha, eu tô vendo aqui, ô Martelli, essa cabeceira do Brinco de Ouro da Princesa, com torcedores vestindo as cores preto e branco e a faixa transversal no peito. Eu tô achando que é a Ponte Preta, Martelli. Como é que tá o coração do Vale? Tem um... Olha, fala. Bons tempos em que, assim como na cidade de São Paulo, a gente tinha em Campinas clássico com as duas torcidas, viu? Olha, pro bem e pro mal, no sentido de às vezes sair chateado, às vezes sair feliz, fazer festa na casa do adversário. Olha, que saudade ver a torcida da Ponte aqui no Brinco de Ouro cantando, viu? E muitas vezes o Brinco calado, né? E a torcida da Ponte cantando depois de uma vitória em derby. A Ponte que já, só pra falar, só fala da Ponte, só fala bem. É verdade. A Ponte já dançou valsa aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Já dançou valsa, porque ficou 15 anos sem ganhar do Guarani aqui, viu, Martelli? Este é o Ponte Pretano, Paulo do Vale, trazendo as reportagens de São Paulo e Vasco no microfone da Bandeirantes. Tá tudo pronto para você, ligado em rede para todo o Brasil. São Paulo e Vasco, jogo da volta da data FIFA no microfone da Bandeirantes. Jogadores subindo devagarmente para o gramado. Mas é porque aquele protocolo lá de todo mundo entrar centralizado, aí entra cada um de um lado, até centralizar todo mundo, vai longe, mas vai com Vasco e São Paulo. São Paulo e Vasco no microfone da Bandeirantes, tá tudo pronto, você curtindo no microfone da Bandeirantes. São Paulo é escalado, Vasco também é escalado, o torcedor do São Paulo fazendo barulho, mesmo longe de casa, tenta fazer essa nova casa, o Brinco de Ouro da Princesa, até porque vai ficar longe do seu Morumbi, vai ter que improvisar na Campinas, mas é claro que o torcedor do São Paulo vai abraçar o time neste momento para buscar a classificação direta para a Libertadores da América. Na Bandeirantes vamos escalar os times, começando com o São Paulo, ex-campeão brasileiro de 3 mundiais, de 3 Libertadores. Na Bandeirantes a escalação do São Paulo. Definido e escalado pelo técnico Luiz Ubeldia. E estreando hoje o terceiro uniforme. Aquele em homenagem à torcida, preto com algumas manchas vermelhas. Alguns gostaram, outros não. E aí fica a critério. Quem tem que gostar é o torcedor.
23, Rafael, 2, Igor Vinícius, 35, Sabino, 22, Juan, Wellington, camisa 6, 16, Luiz Gustavo, 20, Marcos Antônio, 10, Luciano, 33, Eric, 7, Lucas e 9, Caleri. Repeteco do São Paulo. De Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Juan, Wellington, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Luciano, Eric, Lucas e Caleri. E o banco de Luiz Ubeldia do Vale. À disposição do treinador argentino que neste momento cumprimenta, conversa com Rafael Paiva, treinador vascaíno. À disposição de Zubeldia, Jandrei, Santiago Longo, Galopo, Nestor, Rafinha, Rodriguinho, Rato, Moreira, Igão, Henrique, William Gomes e Ferreirinha. Este é o São Paulo escalado, pronto, definido para o jogo de daqui a pouco. Em menos de 5 minutos, São Paulo e Vasco se enfrentam. Clássico nacional no microfone da Bandeirantes. Nesse momento, jogadores perfilados para execução do hino nacional brasileiro. Vamos escalar o Cruz Maltino. O Vasco também campeão de Libertadores. Tetracampeão brasileiro de uma Copa do Brasil. Na Bandeirantes, a escalação do Vasco. Vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta. Definido e escalado por Rafael Paiva com Léo Jardim no gol, camisa 1. 96, Paulo Henrique, 4, Maicon, 38, João Vitor, meia dúzia, Lucas Piton, 25, Hugo Moura, 85, Matheus Carvalho, 10, Paier, 11, Coutinho, 17, Emerson Rodrigues e 99, Verrete. Mais uma vez o Vasco. De Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paier, Coutinho, Emerson Rodrigues e Verrete. E o banco de Rafael Paiva do Vale. À disposição do treinador Cruz Maltino, Keiler, Pumita, Leandrinho, Léo Pelé, Rojas, Galdames, Esforza, Domingues, Gia David, Alex Teixeira, Rossi e Rayan. Este é o Vasco escalado, definido, também pronto para o jogo. São Paulo e Vasco se enfrentam no Brinco de Ouro da no Brinco de Ouro da Princesa. São Paulo e Vasco se enfrentam, cada cena no Brinco de Ouro. Torcedor do São Paulo, chegando o torcedor do Vasco também. Jogadores perfilados, tá tudo pronto. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Tricolor também acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, na faixa estendida 86.3, pegando legal na faixa estendida no FM, no tradicional FM 90.9. Jogadores se cumprimentam e passam por eles. De amarelo, aquele marca-texto e preto. É a camisa do São Paulo, hein? Pelo amor de Deus. O destaque da camisa do São Paulo é pavorosa. Aprovada pelo Conselho. O medo é quando eles virarem para eu ver a numeração. Não, o número é bom, o número é bom. O número é bom? Tem razão, PDB, o número é bom, mas quem aprovou essa camisa do São Paulo não gosta muito de São Paulo. Qual foi a ideia da camisa do Vale? É o que uma isso aí? homenagem à torcida do São Paulo em dias de grandes jogos no Morumbi, quando os caras fazem aquela fumaça danada e tudo mais, entendeu? Imagina uma imagem vista de cima. Ah, perfeito. Entendeu? Aquela aí penumbra vermelha. Isso, exatamente. Muito bem, então São Paulo vai com essa camisa, os jogadores se cumprimentando, e aí eu dizia, eles que estão com aquele amarelo, marca-texto e preto, quero saber o do Vale, para controlar o Clássico Nacional, quem apita o jogo? A arbitragem de David Oliveira Lacerda do Espírito Santo, com ele, Wanderson Lima dos Santos da Bahia e Vitor Hugo Imazu dos Santos do Paraná. No VAR de Minas Gerais, Igor Júnior Benevenuto. Muito bem, ó, tem uma informação, o Nina pintou gol lá na Arena Condá, Nina, é verdade isso? É verdade, não é um gol apenas, 3-1 o placar do jogo na Arena Condá neste momento. A Chapecoense vai vencendo por 3-1, gols de Marcelinho e Rafael Cavalheira. Ô Pretzel, algum comentário aí, o torcedor do Santos? Mas é um resultado normal, vou te falar. Normal? O Santos não tá jogando nada. O Santos não tá jogando nada e não tá jogando nada de novo. Com o Carille, com as mesmas mudanças, as mesmas formações, a falta de um sistema de jogo. Tem que acabar logo o ano. O Santos tem que subir rápido e acabar logo o ano e trocar. E fazer uma grande reformulação do elenco e na comissão técnica também. Resultado normal. Ele vai até o fim, o Carille. Vai. Resultado normal, a vitória da Chape. Normal. 3
2 para Chapecoense, portanto, 1 para o Santos. Tá tudo pronto para você ligado no microfone da Bandeirantes daqui a pouco. No Olha Brinco a de Ouro chuva. da Princesa, o quê? Tá chovendo aqui no brinco. Nossa senhora. Levou a capa? Trouxe a capa, sim, mas eu não gosto de colocar capa, né? Acho que eu vou ter que colocar. Fica sem capa, então. Minha solidariedade a ti, PDB. Porque os narradores que ficam na cabine, eles salivam quando o repórter toma um banho de chuva. Isso quando eles ficam na cabine também. Não, mas é só ver a previsão do tempo, né, o Paulo do Vale? É um cara bem formado. Sim, vou te dar uma capa de chuva daquelas estilo Fórmula 1, manja, que não molha. Boa. E aí sim. Aquela bonita. É a capa Stanley. Qual que... Dos criadores do copo vem a capa, né? Qual a equipe favorita sua de Fórmula 1? Que eu já pego a marca. Ah, vamos de Ferrari, vai, então tá tradicional. Bom. Tudo pronto no chuvoso Brinco de Ouro da Princesa para São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo se enfrentam no microfone da Bandeirantes. Na direita tá prontinho para sair pro jogo a equipe do São Paulo com a sua meia em vermelho e preto, shorts em branco, uma camisa alternativa. Essa camisa é de número 3, meu vermelha, meu preta, a penumbra, a fumaça. É a camisa do São Paulo. À esquerda o Vasco, uniforme tradicional. Não mexe em nada. Camisas tradicionais do Vasco. No centro do gramado, Verratti ergue a cabeça, bate na bola. Começa o jogo no Brinco de Ouro. Sai pro jogo São Paulo, sai pro jogo Vasco, Vasco à esquerda, São Paulo à direita do microfone da Bandeirantes. Comecinho de partida, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A volta depois da data FIFA. Vasco tentava descer pro campo de ataque, lançamento para Verratti. Perde a bola, São Paulo sai pro jogo. Tricolor domina pela primeira vez da partida, sai jogando pela quarta zaga. Zagueiro Sabino, Sabino por dentro pelo círculo central, tapa de primeira para Marcos Antônio. Marcos Antônio cruza a fronteira pela meia direita, tenta o passe. Igor Vinícius recomeça pro São Paulo. Comecinho de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, placar de 0-0. São Paulo está jogando pelo campo de retaguarda, trabalha a bola Juan pela meia esquerda para Sabino. Sabino ergue a cabeça, parte para o campo de ataque, busca espaço, tenta o lançamento à frente, na ligação direta deu certo, Caleri dominou na ponta esquerda, duelo de gigantes para cima de Maicon. Caleri de calcanhar na ponta, vem Maicon por baixo. O zagueiro experiente para botar para fora em lateral. Manuel para o São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. 1 minuto jogado deste primeiro tempo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil se Sil. Pode confiar. Lateral para o São Paulo cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Wellington toma distância. 1 minuto e 15 jogados deste primeiro tempo. Arremessa a bola de primeira para Lucas. Lucas volta a jogada pela quarta zaga. Entre a linha lateral dos técnicos. Boa finta Sabino. Sabino volta a jogada dentro da grande área. Tá inteiro de vermelho. Vai ser para o jogo Rafael. Tapinha de perna esquerda, bola para Juan, zagueiro, domina, meia lua da grande área, se apresenta por dentro, vem para buscar a jogada, Luiz Gustavo, mais experiente, pressionado por Verratti, solta a jogada pela ponta esquerda, passe a bom, rente a marca da Cal Wellington, finta a marcação ainda no campo de retaguarda, não tem espaço, obrigado a recuar, trabalha a bola Luiz Gustavo no campo de defesa para o São Paulo e Vasco, 30ª rodada do Brasileiro, por enquanto 0-0, tenta descer o São Paulo para o campo de ataque, domina na ponta esquerda, Wellington ergue a cabeça, lança para ataque, a bola para Caleri, no alto, Piton tira, toca de cabeça Piton, acalma a jogada, o Moura sai jogando o círculo central do gramado, acalma para a equipe do Vasco, Vasco sai para o jogo, na meia direita, domina, Hugo Moura de primeira para Paulo Henrique volta pela quarta zaga para Maicon pressionado por Caleri, tenta o tapa por dentro, funciona mais uma vez, Hugo Moura, antes dele, Matheus Carvalho, Rico inteiro de azul, Léo Jardim pressionado, quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça no círculo central, Verratti, toca de cabeça, pede a falta, juiz não marca, São Paulo domina na ponta direita, cai, pede a falta, também não marca o árbitro, caiu lá do lado direito, Marcos Antônio, o árbitro mandou seguir, bola pro Vasco, no círculo central, talento de Felipe Coutinho, 2:30 jogados deste primeiro tempo, Coutinho domina pro Vasco, cruza a fronteira, ponta esquerda, se não parar é perigo, vai Coutinho, encara a marcação de Luiz Gustavo, 2 ex-jogadores de seleção brasileira, jogaram lado a lado, vem Coutinho na ponta esquerda, pressionado por Luiz Gustavo, volta a jogada, tranquilamente pelo campo de retaguarda, sai jogando Cruz Maltino, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos, vai de Tenda Atacado. 3 do primeiro tempo, placar de 0-0. Vasco domina 1 minuto e meio praticamente com a bola nos pés do Vasco. Está jogando pela quarta zaga, se apresenta João Vitor. João Vitor cruza a fronteira com espaço, curte uma de meia, soltou curtinho para Felipe Coutinho. Coutinho na ponta esquerda, trabalhou de primeira, boa bola, Emerson Rodrigues para Coutinho. Acalma um pouco a parada, Coutinho centralizado no meio de campo, campo de ataque na ponta direita, aciona o lateral. Paulo Henrique domina, está pressionado pelo Lucas, volta o jogo para Maicon. Maicon tranquilamente domina no campo de ataque pela ponta direita. 3:30
30 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Por enquanto, São Paulo 0. Vasco também 0. É o Vasco quem gosta da bola nesse momento. Paieu 10, francês, domina na ponta esquerda. Bom passe, ponta na canhota. Carvalhena cruzou para o meio da grande área. Por baixo, tira a marcação Sabino. Era nos pés do Verrete, na jogada do Matheus Carvalho na ponta esquerda com Coutinho. Sai jogando pelo campo de retaguarda mais uma vez a equipe do Vasco. Maicon no círculo central do gramado. Erga a cabeça, chapa a bola de primeira para Paier. Paier domina, volta a jogada e com um pouco mais atrás para João Vitor. João Vitor pisa na bola, busca espaço, Carvalho por dentro. João Vitor segura, volta para Carvalho. 4 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Abraspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Sai jogando dentro da grande área. Léo Jardim abre a jogada pela ponta esquerda. 4:30 jogados deste primeiro tempo. João Vitor domina para a equipe do Vasco. Você ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo só observa o Vasco com a bola nos pés a 2 minutos e 15. Léo Jardim dentro da grande área. Sai jogando pela quarta zaga. Mete a bola para Maicon. Maicon sai jogando, cruza a fronteira. Ergue a cabeça, busca espaço. Sobe a marcação do São Paulo com Caleri. Maicon solta no círculo central para Paier. Paier se apresenta, domina na categoria de Paier. Paier para Coutinho. Tira a onda, Coutinho da direita para a esquerda de 3 dedos. Coutinho na ponta esquerda. Aciona Piton. Piton para João Vitor. João Vitor para Coutinho. 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Placar de 0-0. Só o Vasco domina. Sai jogando pelo campo de defesa. Trabalha mais atrás. Hugo Moura. Hugo Moura centralizado no campo de retaguarda defensivo. Ergue a cabeça, não tem ninguém. Obrigado a voltar. Léo Jardim na entrada da pequena área. Tá inteiro de azul. Vai o bom goleiro do Vasco. Léo Jardim quebra para o campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça. Mais alto que Emerson Rodrigues. Quarta a marcação do São Paulo. Domina o Wellington. Volta a jogada tranquilamente. Vamos ver se o São Paulo agora consegue ficar com a bola nos pés. Sai jogando pelo círculo central do gramado sem pressão. Juan abre a jogada pela meia direita para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo ergue a cabeça, busca espaço na ponta direita. Tentou a finta. Ficou esperando a falta o Luciano. Ou melhor, não era o Luciano não. Era o Eric, né? E essa opção pelo Eric, titular hoje, hein? O Alexandre Pretzel. Melhor do que o Wellington Rato, que é um atacante, né? Um cara que vai pra cima. O time do São Paulo bem aberto, com 2 volantes, depois quatro jogadores do meio pra frente. Agora você tem toda a razão. O Vasco começou trocando bola e o São Paulo correndo atrás. Um bom início do Vasco com Coutinho e Paier, praticamente numa mesma linha, né? Os dois juntos e lançando bola no ataque vascaíno. Tenta descer para o campo de ataque o Vasco. Placar de 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Alô, Hugo Garbi. Grande Hugo. Tá curtindo o microfone da Bandeirantes. Não tá no Brasil não, hein? Então 4 da manhã, mas tá curtindo o futebol da Bandeirantes no aplicativo da Band, o Band Play em Helsinki, hein? Em Helsinki, e o futebol da Bandeirantes chegando em todos os cantos do planeta. Estivestes na Finlândia já ou não? Não, mas é considerado o país mais feliz do mundo. A Aurora Boreal passa por lá ou não? O IDH é gigantesco. Né? Ah, o índice de desenvolvimento. Lá é onde você deveria ficar pelo conteúdo. Muito obrigado. Placar de 0-0, São Paulo e Vasco, por enquanto empata no Brinco de Ouro da Princesa. São Paulo tentava descer para o campo de ataque, não se acerta. O Vasco domina na ponta esquerda, cruzamento para a área Verrete. Sobe para tocar de cabeça, toca fraquinho pela ponta esquerda, pela linha de fundo. O Verrete fica reclamando na cara dura de um desvio. Aí vou te falar, é um baita absurdo, hein? Só tiro de meta para o São Paulo, aí não dá, né, do Vale? E o detalhe é que pela primeira vez a bola sai pela linha de fundo. Saiu uma vez pela linha lateral, agora sai pela primeira vez na linha de fundo. Jogo no começo sem nenhuma falta, o Vasco trocando bola. O São Paulo agora tenta ter um pouco de controle, Martelli. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Do Tigre. 7:30 jogados deste primeiro tempo. Clássico nacional, futebol brasileiro, São Paulo e Vasco. São Paulo desce para o campo de ataque na ponta direita aqui da grande área. Eric escapa da ponta, vem pela meia, bolão dentro da grande área, passou por todo mundo. Caleri no meio da área, Luciano também, ninguém chegou aí do Vale, nas mãos do goleiro. Não se entenderam, né? O Eric tentava ali de alguma forma surpreender a defesa do Vasco. O Caleri passou pela bola, ela acabou ficando com o Léo Jardim na primeira tentativa do São Paulo por aqui. Placar de 0-0, 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Sai jogando mal Vasco, domina Luciano de primeira. Caleri para Luciano, passou na ponta esquerda, Luciano bateu no gol. Gol!
do primeiro tempo, na primeira bola que o São Paulo teve. O Vasco sai jogando mal. Ergue a cabeça, Caleri. Ganha a bola. Solta na entrada da grande área, Luciano. 1, 2, 3 toques da bola até a finalização. Léo Jardim no segundo gol. Que isso, Léo Jardim? O que se passa, Léo Jardim? Passa a bola por entre as pernas do goleiro. Falha, Léo Jardim. 8, quase 9 jogados no primeiro tempo. Explode o brinco de ouro da princesa. São Paulo, Luciano. 10, Luciano. 1 para o São Paulo. 0 para o Vasco do Vale. E já funciona a dupla de atacantes do São Paulo. Caleri e Luciano na tabelinha. Fez muito bem a parede o argentino. O Luciano se livra da marcação do Maicon para bater. E aí o Léo Jardim acaba aceitando. O São Paulo não tem nada com isso. Abre o placar do brinco de ouro da princesa, Luciano. 16 gols na temporada. O artilheiro do São Paulo do ano. São Paulo faz o primeiro gol, São Paulo 1, Vasco 0, Alexandre Pretzel. Vão falar, mas tinha 2 jogadores na frente, mas enfim, falha do Léo Jardim, né? Não dou sorte com o Léo Jardim, né? Sempre que eu faço, ou tô vendo o jogo do Vasco, ou tô comentando o jogo com o Vasco, ele falha, um frangaço. O Luciano chuta, mas era uma bola para ele agarrar, ele toma pelo meio das pernas. Frangaço do Léo Jardim, e o São Paulo larga na frente 1-0, depois do Vasco ter atacado com vários jogadores. Eu só não sei se não vai perder esse meio de campo, né? Porque o Vasco está bem exposto. São Paulo chegou muito fácil na entrada da área. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada em Campinas. Relógio marca 10 jogados no primeiro tempo. Agora Tricolor à frente, Luciano, São Paulo 1, Vasco 0. QG de Esportes da Bandeirantes, alô, Nina Gagliotti. Alô, Martelli, na Arena Condá, jogo encerrado, a Chapecoense vence o Santos por 3-2. O Otero ainda tentou descontar, mas não deu tempo do Santos empatar. 3-2 resultado final. Transforme o Jardim com o Estil. Conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Jogo parado, Eric derrubado, campo de defesa, uma fita para cima de 2. Chegou forte ali o jogador do Vasco, do Vale. E aí já vai a primeira bronca do Luciano para cima da arbitragem do seu David Oliveira Lacerda. Ficou ali chamando a atenção do árbitro, queria o cartão amarelo para o Vasco, o que não aconteceu. Placar de 1-0, São Paulo vencendo o jogo para cima do Vasco. Você ligado no microfone da Bandeirantes, canta forte o torcedor tricolor. São Paulo sai jogando pelo campo de retaguarda. Domina Sabino, Sabino por dentro é para Lucas. Lucas volta a jogada para Sabino, Sabino um pouco mais atrás para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo pressionado pela marcação de Verrete. Solta a bola pela ponta esquerda, Sabino faz o giro, manda para fora em lateral para o Vasco. Manuel para o Cruz Maltino cobrar no campo de retaguarda pela meia direita. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza. Anima. 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Por enquanto em Campinas tem muito jogo pela frente, mas está dando o São Paulo. Vasco domina no círculo central do gramado, toca de cabeça Hugo Moura. Pela meia direita se apresenta Paulo Henrique, o lateral volta jogando pela quarta zaga, Maicon. Dentro da grande área, rola a bola nos pés de Léo Jardim. Léo Jardim pela meia esquerda, ainda no campo de defesa. Domina, João Vitor, está livre de marcação. João Vitor caminha com a bola nos pés do círculo central. Estaciona, volta a jogada, trabalha um pouco mais atrás, é para o Hugo Moura. Hugo Moura pela meia direita para Maicon. Maicon ergue a cabeça, deu o jogo um pouquinho mais à frente, buscando espaço. Aí ele consegue o passe para o Coutinho. E tome Coutinho. Coutinho livre de marcação. Círculo central, inverte o lado do campo. Chama lá pela ponta esquerda Piton. Piton cruza a fronteira. Ex-jogador do Corinthians. Piton por dentro para Felipe Coutinho. Coutinho domina. Canta forte o torcedor do São Paulo em Campinas. 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Gol marcado. Gol marcado há pouco para o Luciano. Desce para o campo de ataque mais uma vez o Vasco. Quina da grande área. Ponta esquerda, Paier. Paier um pouquinho mais atrás. É para Coutinho. Coutinho domina, faz o giro. Volta a jogada mais atrás. João Vitor. João Vitor curtindo uma de meia, mete a bola para Carvalho, Carvalho ponta esquerda ainda mais aberto na canhota, de primeira Lucas Piton, volta um pouquinho à frente, tem liberdade o Carvalho, Matheus Carvalho para Lucas Piton. Oi, Pretzel. Um aviso para a emissora que está transmitindo o jogo. 1-0, né? Tá 1-0 São Paulo, né? O placar está 0-0 desde que começou a partida. Se estiverem ouvindo aí, né? Estão ouvindo, escuta a Rádio Bandeirantes. Virou na hora. Vocês estão nos ouvindo, bem na hora colocou. Obrigado pela audiência, sempre uma honra.
1-0 para o São Paulo em cima do Vasco. São Paulo está jogando pelo campo de retaguarda, domina pela meia esquerda, Wellington para Caleri. Caleri volta a jogada para Wellington pressionando pela marcação de Verratti. Ergue a cabeça, tenta a inversão, Wellington. Pega a visão do Wellington. Lá do outro lado, boa bola esquerda para a direita, campo de ataque para Eric. Abandona a ponta, vem por dentro, Eric ameaçou bater, soltou para Lucas, parte no gol, Lucas. Tirou, armou para bater no gol, 2 em cima dele. Faz a fenta frente à marcação, soltou mais uma vez para Eric. Eric, linha de fundo para Lucas. Lucas não cruza, prefere voltar um pouquinho mais atrás. Igor Vinícius domina ainda na linha lateral da grande área. 14 minutos jogados deste primeiro tempo. São Paulo 1, Vasco 0. Depois do gol só deu São Paulo. São Paulo domina na ponta esquerda. Sabino, o zagueiro escapou, entrada da grande área, bateu no gol. Léo Jardim. Em 2 tempos, Léo Jardim para fazer a defesa. Olha o Sabino aí do Vale. Depois do gol do Luciano, vai todo mundo arriscar para cima do Jardim, né, Martins? Bom, aceitou a primeira, né? Vai que aceita a segunda também, Léo Jardim. Quase 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes trazendo para você a volta da data FIFA. Brasileiro por enquanto, São Paulo 1, Vasco 0. 1-0 para o São Paulo, gol de Luciano. Transforme o Jardim com Steel, conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Vasco está jogando pelo campo de retaguarda, mal na decisão, João Vitor. Tava lá do lado esquerdo, passou para ninguém, para a bandeira. Manda para fora em lateral no campo de retaguarda para a equipe do São Paulo cobrar. Já cobrado, Igor Vinícius tem pressa. Trabalha a jogada pela quarta zaga, 15 minutos jogados deste primeiro tempo. Em Campinas, por enquanto, vai dando São Paulo 1, Vasco 0. Se apresenta Luiz Gustavo, sai do campo de ataque, volta para o campo de defesa. Mete a bola na quarta zaga para Juan. Novidade entre os titulares hoje desta noite. Está jogando Juan pela ponta direita, bom passe para Luciano. Luciano para Igor Vinícius, cruza a fronteira. Vai passar das largas com liberdade. O lateral soltou um pouquinho na ponta para Eric. Eric por dentro para Caleri. Tentou tapinha de letra. Pouquinho de calcanhar, não deu certo. Corta a marcação, volta. Marcos Antônio domina para o São Paulo. Insiste o tricolor pelo lado direito. Marcos Antônio para Igor Vinícius. Igor Vinícius volta a jogada pela quarta zaga. Recua o São Paulo. Não tem pressa, vence por 1-0. Administra o tempo. 15 jogados desse primeiro tempo. Placar de 1-0. Sai jogando mais uma vez o São Paulo. Gira o jogo. Juan pela meia esquerda de zagueiro para zagueiro. Companheiro de zaga domina na ponta esquerda. Cruza a fronteira. Sabino por dentro. É para Lucas. Lucas com liberdade. Ergueu a cabeça. Abriu jogada. Ponta direita. Quina da grande área. Para Eric. Dominou, pedalou, balançou. Soltou para Marcos Antônio. Bateu no gol em cima da marcação. Explode no zagueiro. Volta nas mãos de Jardim do Vale. É mais um que não quis nem saber, né? Tava ali da entrada da grande área. A bola acaba pegando antes na defesa. E aí sim vai parar nas mãos do Léo Jardim, que agora já repõe o jogo por aqui. O São Paulo vai vencendo 1-0. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 16h30 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Bandeirantes sempre presente. Campeonato Brasileiro 1-0. São Paulo 1, Vasco 0. Galera no YouTube, Bruno Lucas, Márcio Carvalho, Vivaldo também com a gente. Xará Pedro Silva, tá conosco, Bruninho. Alô, Pati também, ó. Curtindo aqui o microfone da Bandeirantes. Muita gente em todos os cantos do Brasil no aplicativo da Band. O Band Play tem o YouTube, tem também. A faixa estendida pegando legal em 86.3. 17 jogados deste primeiro tempo. Tobi Vasco para o campo de ataque. Domina na meia esquerda, ergue a cabeça, Piton ergueu para Verratti, mergulha por baixo, toca de cabeça, Juan. Contra-ataque para o São Paulo. Chegou por baixo, Caleri no carrinho, é falta. Falta para cima do zagueiro João Vitor. Disputa no campo de ataque, ponta esquerda. Tá fazendo sinal ali o Caleri, ó. Ele pulou, mas foi falta do Vale. O Caleri já sai quase que se acusando ali para a arbitragem, mas que mesmo assim não mostra. Cartão amarelo para o jogador argentino. Já vai se recuperando por ali o João Vitor. Vem cobrança de falta, intermediária, lado esquerdo. Lucas Piton na bola. E o detalhe dessa falta tem o Alexandre Pretzel. Primeira do jogo. Jogo limpo. Quanto tempo? 17 minutos. 17 minutos, primeira falta no jogo. Falta pro Vasco cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Toma distância, vai pra cobrança Piton cobrou Coutinho. Solta a bola pra Coutinho pela meia esquerda com calma. Trabalha a bola o Vasco no campo de retaguarda, 1-0 pro São Paulo. A informação pode falar, Nina. Na Arena Castelão, Marinho abre o placar para o Fortaleza contra o Atlético Mineiro, 1-0 para o Fortaleza. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Pode confiar. Vem pro campo de ataque o Vasco. Verratti na sala, tocou de cabeça. Pra fora pela linha de fundo.
Jogada rápida na ponta direita, o Paulo Henrique. Escapou por dentro, cruzou no facão. Toque de cabeça do Verrete, passa à esquerda do goleiro Rafael. Que perigo é esse centroavante, hein, Dovani? E o Verrete está se lamentando até agora, porque ele sabe que é a boa dele. E que fatiada do Paulo Henrique, hein? O Verrete tenta tirar do Rafael, essa bola acaba saindo demais. O Vasco desperdiça a chance por aqui. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Primeira finalização do Vasco, 19 minutos, 1-0 São Paulo, Pretzel. Jogo para o São Paulo, depois o gol saiu aos 8, o São Paulo melhorou. O Vasco tentou sair um pouquinho de trás, atacando pelos lados, principalmente com o Paulo Henrique e com o Piton. E os dois meias que poderiam definir alguma coisa, Payet e Coutinho, estão sendo bem marcados, tanto pelo Luiz Gustavo como pelo Marcos Antônio. Então, no momento, uma vitória correta do São Paulo, que o São Paulo teve a chance e aproveitou mesmo com a falha do goleiro Léo Jardim. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Tá no Tenda. 19:30 jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Luciano é o nome do gol. Até o momento, São Paulo 1, Vasco 0. São Paulo está jogando pelo campo de retaguarda, domina Sabino. Sabino volta pelo círculo central, se apresenta para armar a jogada. Luiz Gustavo. Experiência para experiência. Luiz Gustavo para Lucas. Lucas volta para Luiz Gustavo como se fosse um terceiro zagueiro. Centralizado, pressionado pelo Verrete. Volta dentro da grande área. Falar negócio com o goleiro com os pés hoje, hein? O Léo Jardim já deixou passar. Pegou mascado na bola agora. Rafael, mas conseguiu o passe pela quarta zaga. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada. Brinco de Ouro da Princesa Campinas. 20 jogados no primeiro tempo. São Paulo 1, Vasco 0, Plantão Esportivo, alô, Nina Gagliotti. Alô, Martelli, pela Série B, o Sport vai empatando com o Operário, 1-1, mais cedo a Chapecoense venceu o Santos por 3-2. Qual o motivo da reclamação em campo ainda, do Vale? Olha, porque tivemos no ataque do São Paulo uma disputa que o Sabino acabou levando a pior. Aliás, o Sabino aparecendo bastante no ataque. A comissão técnica do São Paulo aqui entendeu como uma falta, o que a arbitragem não entendeu dessa forma. E aí agora, ó, o bate-boca aqui do Zubeldia com o Bandeira. Não foi falta. Uma tentativa de restabelecer a ordem por aqui. Não foi, PDB. Foi na bola Matheus Carvalho, que é um jogador jovem e muito intenso, mas não houve a falta. E o Luiz Zubeldia tá ali reclamando com a bela... Usaria uma legging, ó, Alexandre Pretzel, à beira do gramado? Brincadeira. Por quê? Não, tá usando, é só pra saber. O jogo tá parado, pergunta, cara. Olha, vai na bola, Matheus. Com as meias altas. Meias altas, é. Qual a cor da meia hoje, do Vale? É branca, é branca. É branca. Tá reclamando Luiz Zubeldia à beira do gramado, o São Paulo. Sem razão. Tem razão, bem observado. Também tô com você, viu, Pretzel? Foi nada. Está jogando o Vasco, perdendo o jogo para 1-0. Entrada da grande área, Léo Jardim de pé na direita, quebra para o campo de ataque. Verrete sobe, toca de cabeça, dizia na ponta esquerda, era para Felipe Coutinho antes dele. Firme, chega por baixo, Igor Vinícius tira no primeiro momento. Tenta ser jogando pela ponta direita, perde a bola, cede o lateral. Manual para o Vasco cobrar no campo de ataque pela ponta esquerda. Metade do primeiro tempo, 22:30 jogados deste primeiro tempo. 1-0 São Paulo vence o jogo. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. São Paulo desce para o campo de ataque, perdeu a bola o Vasco. Lucas domina no campo ofensivo na ponta esquerda. Larga a ponta bem por dentro. Passe de primeira para Marcos Antônio de trás para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, ponta direita para Eric. Eric na ponta, linha de fundo. Igor Vinícius dominou, ergueu, cruzou nas mãos do goleiro. Para treinar, Léo Jardim, que vai no alto ficar com ela, do Vale. Exatamente, né? E tentar arrumar a defesa do Vasco da Gama, o Léo Jardim, que acabou falhando no gol de Luciano, o gol que vai dando a vitória para o São Paulo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 1-0, Martelli. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 22, quase 23 minutos jogados, você ligado no microfone da Bandeirantes. Muita gente, muito torcedor do São Paulo curtindo o microfone da Bandeirantes, torcedor do Vasco, querendo empate, tem muito jogo pela frente. Apenas a metade do primeiro tempo, microfone da Bandeirantes. A volta depois da data FIFA, São Paulo 1. Luciano marcou o gol, Vasco 0. São Paulo tentava descer para o campo de ataque, perde a bola. Michael domina pelo campo de retaguarda, chapa a bola de primeira. Hugo Moura se apresenta, caminha com a bola nos pés o Vasco. Vasco também nessa saída de bola, hein?
Vou te falar, que lentidão na entrada da área, sai jogando o Moura, volta dentro da área para Léo Jardim. Léo Jardim de perna esquerda quebra para o campo de ataque, para Verratti. Verratti toma uma chegada, perde a falta. O árbitro não marca, mandou seguir, Verratti caiu. O problema é na cabeça, hein, seu juiz? Aí tem que parar o jogo. O Verratti estava caído, o juizão não parou. Verratti dá aquela olhada. Juiz manda o Verratti se levantar, ele não se levanta, segue o jogo. Caleri lançado, estava um pouquinho à frente, dentro da grande área, nas mãos de Léo Jardim para ficar com ela. Não tô gostando dessa saída de bola do Vasco não, viu, Pretzel? Sim, um time muito acadêmico, né? Agora a bola tem que passar pelo meio campo, onde estão os dois melhores jogadores, e não passa. Muita ligação direta pelos lados, o Piton tá fazendo uma boa Série A. Tem que se destacar isso, viu? Lucas Piton faz um bom campeonato pelo Vasco da Gama. Vamos ver agora. Vem Vasco para o campo de ataque, Coutinho domina, gira o passe já para a ponta direita, bom passe à frente para Paulo Henrique, cruzamento para Verratti dentro da grande área, canelou. O Verratti canelou, Paulo do Vale. Agora ele fica aqui meio que se lamentando, né? Talvez não esteja num bom dia. Claro que para um atacante, para um centroavante, ele pode mudar isso rapidinho. Sai para o jogo São Paulo domina para o campo de ataque na ponta esquerda, Wellington. São Paulo 1, Vasco 0, Wellington por dentro para Lucas. Lucas protegeu, ganhou, pedalou, escapou legal. Lucas cruza a fronteira, imparável, que bolão. Lucas na ponta direita para Eric. Olha o gol do São Paulo. Eric na linha lateral da grande área, ponta direita, ergueu a cabeça, bateu no gol. Para fora, pela linha de fundo. Ia marcando o senhor golaço São Paulo. Uma jogada do Lucas por dentro, ele abriu. O Eric na ponta direita, arma pra dentro. Parte, passa a direita do goleiro Léo Jardim do Vale. Esse é o velho Lucas que o torcedor quer ver, né? Porque com um drible numa jogada, ele se livra de 3 da marcação, deixa para trás o Paulo Henrique, que ainda tentou acompanhar, abre o jogo pro Eric, que tenta um lance de efeito. O São Paulo, mesmo vencendo, chega com perigo na qualidade de Lucas Moura armando o time. Transforme o Jardim com Steel, conheça a linha completa de produtos para o Jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. 25 jogados deste primeiro tempo, São Paulo 1, Vasco 0. Chance importante agora para o São Paulo. São Paulo quase marcou o segundo gol, você ligado no microfone da Bandeirantes. Não faz um bom jogo a equipe do Vasco, perdendo por 1-0. Tenta descer para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça no círculo central. Caleri briga por ela, quarta marcação, tenta descer mais uma vez a equipe do São Paulo, mas não se acerta. A bola fica no bate-bate, sobe, ganha altura. Vai para os pés de Eric na ponta direita. 3 dedos da bola, bom passe à frente, linha de fundo. Igor Vinícius deu uma acalmada, um pouquinho mais atrás. Quina da grande área, bola para Eric. Eric gira o jogo, intercepta, ergue a cabeça. Por baixo, corta de perna esquerda, tira a marcação do Vasco. Verratti no círculo central, protege. Ganha o pivô bem feito, fez a parede para Payet. Payet na ponta esquerda, volta jogando um pouco mais atrás, escapou da marcação. Carvalho, cavou a falta. Não foi nada, segundo o árbitro, desarmado na bola. São Paulo desce em contra-golpe, não tem nada a ver com isso, São Paulo. Eric cruza a fronteira, na ponta direita, vai embora. O meia atacante, o ponta direito do São Paulo. Eric estaciona, prende a jogada um pouco mais atrás para Luciano. Luciano no campo ofensivo, centralizado. Na meia direita para Marcos Antônio. Marcos Antônio para Eric, agora sim. Eric na ponta direita, linha lateral da grande área. Pedalou, balançou, cruzou para Caleri, para ninguém. No alto, João Vitor tira. Volta para o São Paulo. Marcos Antônio dentro da grande área, dominou, levou para a linha de fundo, pressionado. Volta na direita, ainda mais atrás. E é para Igor Vinícius. Igor Vinícius ergue a cabeça, ameaça fazer o cruzamento. Só dá São Paulo. São Paulo na triangulação. Luciano lançado, linha de fundo. Cruzou para trás, escorregou. Escorregou, o Luciano acabou cruzando mal, corta a marcação do Vasco, sai jogando pelo campo de defesa. 1-0, São Paulo vencendo o jogo. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul pela frente. O Luciano escorregou nessa jogada mesmo, aí ele errou, Paulo do Vale, na sua frente, hein? É, exatamente, né? Ele deu uma escorregada por aqui, claro que isso acaba ajudando no erro, portanto, lateral para o Vasco da Gama. Alguma novidade sobre Luciano, São Paulo, extensão de vínculo, enfim? Acho que não, né? Não, o vínculo dele foi estendido no ano passado, né? O Luciano tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. Então ele teve valorização e tudo mais, então por enquanto não. Sai para o jogo a equipe do Vasco, placar de 1-0, São Paulo vencendo o Vasco, aqui acelera João Vitor, o zagueiro, ponta direita, escapou, cruzou a fronteira, soltou um balão para Paulo Henrique, abandona a ponta por dentro, Paulo Henrique soltou o balão, Coutinho vai empatar o jogo, girou, bateu no gol, para fora, pela linha de fundo. Uma
A jogadaça de novo. Paulo Henrique, ponta direita, abandona a ponta, vem por dentro no facão, entrada da grande área. Coutinho domina, um toque na bola. Perdeu um pouco de ângulo. O Verratti pediu, o goleiro saiu, ele bate cruzado. Passa rápida, rasteira, ligeira. Passa direita do Rafael pela linha de fundo do Vale. E aí o Coutinho se justifica pro Verratti. Foi uma visão que eu tive também, de que dava pro Verratti chegar nessa bola no carrinho. O Verratti ficou esperando no pé o passe do Coutinho. Mas se ele acreditasse, talvez num carrinho ele chegava, e foi essa sinalização que o Coutinho fez pro Verratti por aqui. Ô Pretzel, dava pra chegar mesmo nessa bola aí? Claro que dava. E o Paulo Henrique tá fazendo um bom campeonato também. Lateral que era do Paraná Clube. Foi até comprado pelo Vasco, né? O Vasco que parece que vai pedir um empréstimo, né? Ou um apoio do BTG Pactual. Vai virar um parceiro do Vasco para comprar 59% da SAF do Vasco, né? Que incluiria 39% do que tem da 777 mais 20% do associativo, porque o Vasco 777 fora, né? Fora, porque o Vasco está numa pindaíba financeira. Informação do setor econômico hoje. Vamos ver se vai se confirmar isso. A coisa tá feia. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. A Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. São Paulo desce para o campo de ataque, domina no círculo central, está livre de marcação. Igor Vinícius, ainda mais livre na ponta direita, recebeu o Eric, quina da grande área, 30 jogados, primeiro tempo, Vasco perdendo por 1-0. Igor Vinícius na ponta direita, volta a jogada para Eric, um pouquinho mais atrás tem Luiz Gustavo, Eric ergue a cabeça, inverte o lado por dentro, bom passe, é para Marcos Antônio por dentro para Lucas, girou para bater no gol, Lucas Dalbate, solta a ponta direita para Eric, canhoto, tá na grande área, Eric dominou, soltou atrás, é o chute do Luciano pro gol, para fora! Quase o segundo gol do São Paulo, o segundo do Luciano, que pancada! Passa a direita do goleiro Léo Jardim do Vale. E o Luciano fica reclamando do tempo que o Eric levou para passar essa bola. Para servir o Luciano para finalização, cobra bastante aqui o camisa 10 do São Paulo, que finalizou com força a bola para fora, o tricolor vence 1-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada em Campinas. No Brinco de Ouro da Princesa, 30, agora 31 jogados no primeiro tempo. São Paulo 1, gol de Luciano, Vasco 0. Plantão esportivo, fala, Gagliotti. Martelli, o Fortaleza vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0 e ultrapassa o Palmeiras na tabela de classificação. Agora na segunda posição, o Fortaleza tem 58 pontos de momento. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Olha, o Fortaleza tem que ser assim, não digo um espelho, mas para muitos times brasileiros o Fortaleza tem que ser um objetivo, tanto de gestão, de futebol, do que fazer com o treinador, do que fazer com o elenco que tem, ou não, Alexandre Pretzel? Concordo plenamente, eu sou fã do Marcelo Paz também, que para mim é o melhor dirigente do futebol brasileiro. E óbvio que uma hora o Vojvoda não vai bem, né? Porque não é fácil você fazer um trabalho de 4 anos sempre com o mesmo nível. Você vai ter algumas oscilações, mas olha o que o Fortaleza conseguiu de 2018 para cá. É impressionante, impressionante e maravilhoso. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 32 jogados deste primeiro tempo. Jogo parado no Brinco de Ouro da Princesa. Você ligado no microfone da Bandeirantes em todos os cantos do planeta. Aplicativo da Band. O Band Play no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na faixa estendida 86.3. Pegando legal a faixa estendida. No tradicional FM 90.9 você curte. Por enquanto, São Paulo 1, Vasco 0. E daqui a pouco, intervalo inteligente na Bandeirante João Paulo. João Paulo Capelanes assume para todo o Brasil. 1-0, São Paulo está vencendo o jogo. Gol de Luciano no primeiro tempo, 9 do primeiro tempo. Luciano foi para a rede, vai dando a vitória ao São Paulo. Ele quem domina no campo de ataque pela ponta direita, solta um pouco mais aberto para Eric. Eric por dentro, para Luciano, acelerou a entrada da área, Caleri para Luciano, caiu na área. Tá pedido o pênalti, a bola nas mãos do Léo Jardim, juiz estava na frente. Diz que não, do Vale.
E de novo, depois de uma tabelinha, né? Entre ele e o Caleri por ali. O Caleri servindo de novo o Luciano e tá caído ainda, ó. O jogo já teve sequência aqui e o Luciano tá caído na área. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Claro que a gente tem que ver a repetição, Alexandre Pretzel, mas ó, achei que ele tinha que ter dado a sequência ao lance. O Luciano tá lá, ó, dentro da área. O Luciano tá lá, dentro da área, caído, sentindo. O Caleri devolveu aquele toque, me foi. Você manja, né, Pretzel? Toque e vai embora. E aí? Ele é tocado na área. Agora, com o VAR, com câmera, tem um braço no peito, o cara levar a mão no rosto, Pretzel, isso aí é... E outra, ele vem na corrida, Pô. eu faço isso aqui, ó, eu ponho o braço, certo? Mas eu não forço em cima de ti. Se ele continua, ele faz o gol. O Luciano acabou caindo. Faz o gol. Era só continuar. Bola ao chão, vai dar o árbitro. É o Benevenuto no VAR, não é isso, do Vale? Isso, Igor Júnior Benevenuto. Tá certo, nem mandou ver, tá certo. O Zubeldia tá lá revoltado. Isso aí também não precisa, não foi nada. Nada a marcar, 1-0 São Paulo vencendo por enquanto. 34, quase 35 jogados deste primeiro tempo. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Vasco está jogando dentro da grande área. Léo Jardim inteiro de azul. Abre a jogada pela ponta direita no campo de retaguarda. João Vitor domina. Chama para a perna esquerda. Ergue para o campo de ataque no círculo central. Ajeita no peito. Verrete para Carvalho. Carvalho perde a bola. Sai jogando o São Paulo pelo campo de retaguarda. São Paulo melhor. São Paulo melhor depois do gol de Luciano. Trabalha a bola no campo de defesa. São Paulo sai para o jogo. Pelo campo de retaguarda Sabino. Sabino ainda mais atrás. É para Rafael. Rafael inteiro de vermelho dentro da grande área. Volta a jogada para Sabino. Sabino está pressionado pela marcação de Paulo Henrique. Rifa para o campo de ataque, Luciano. Ficou pedindo uma falta, teve um toque no meio do caminho, um toque de mão. Juiz não marca, manda seguir mal. Sai mal agora o Vasco, Eric. Chapéu, o zagueiro, círculo central, soltou o bom passe para Luciano. Parte por dentro, abriu jogada curta pela meia esquerda. Não chega a bola no ataque do São Paulo. Vai na interceptação, Paulo Henrique. Domina na ponta direita, lançamento para Emerson. Emerson Rodrigues também tá sumido no jogo. Wellington faz a festa, faz a fita. Volta e recomeça para o São Paulo. São Paulo no círculo central com Marcos Antônio. Marcos Antônio ainda no campo de defesa. Ergue a cabeça, busca espaço. Vencendo o São Paulo por 1-0. Lança uma pedrada no peito do Caleri. O Caleri domina, volta para Luciano. Aí o Luciano perde. Vasco recomeça. Payet, gostou do primeiro tempo do Payet. Coutinho, companhia. Coutinho até perdeu um gol, né? Mas Payet, tô achando ele meio sumido, hein? Sumido, bem marcado. E esse Emerson Rodrigues não tocou na bola. Esse aí tá sumido. O primeiro lance dele agora, né? O cruzamento para ninguém. Mas registrar, viu? 3 faltas em 36 minutos. Uma falta a cada 12 minutos. Jogo limpíssimo. Aí é legal, né, Pretzel? Bom, e o árbitro não marca qualquer faltinha também. E ele tá correto. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacada. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ou com cartão Tenda Atacado. Caleri lançado dentro da grande área. Escapou da marcação do Michael. 2 zagueiros em cima dele. Não dá para bater. Volta para Marcos Antônio. Marcos Antônio na ponta esquerda para Lucas. Escapou do primeiro, não passa do segundo. Quarta marcação, volta para Wellington. Wellington na ponta esquerda. Ladrão avisado pela torcida. Inverte o lado do campo na ponta direita para Eric. Linha de fundo, cruzou para fora. O cruzamento do Eric que levou para a linha de fundo. Passa por todo mundo. Passa na segunda trave da ponta esquerda. Era o Luciano. Se ele bate no gol, ia falar que iria chutar. Mas estava ali entre cruzamento e chute. Linha de fundo do Vale. É aquela coisa, né? Se vai no gol é gol, se toca em alguém é gol. Mas não aconteceu nada disso. Mas o São Paulo chega... Boa abertura do Wellington, justamente para essa ação do Eric. O tricolor vai vencendo aqui no Brinco de Ouro 1-0. 37 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0, São Paulo vence. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. João Paulo Capelanes assume para todo o Brasil. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Está jogando no campo de retaguarda a equipe do Vasco. Caminha com a bola nos pés, João Vitor. João Vitor de cabeça erguida, busca alguém. Enxerga esse alguém. Esse alguém é Payet. Payet perde a bola. Perde a bola desde o Vasco. Retoma o São Paulo, Luciano. Rápido para Igor Vinícius. Por dentro o Caleri passou. Igor Vinícius segurou, não soltou. Agora sim na ponta direita para Eric. Muito acionado no primeiro tempo. Eric abandona a ponta, vem por dentro. Volta a jogada mais atrás para Marcos Antônio. Marcos Antônio escapa da marcação. Ninguém para Caleri. Para Marcos Antônio na grande área.
Tropeçou com a bola nos pés, jogadores, torcedores ficam pedindo um toque de mão, mas nada, hein? Meio de campo do Vasco também, hein? É aquela peneira, passa certas coisas, hein? Muito aberto, o Coutinho não marca ninguém, o Paiva também não. Rafael Paiva tá arriscando, né? Mas o Vasco não criou praticamente nada, só aquela bola do Paulo Henrique, um lateral, sendo o passador, sendo o criador, né? O São Paulo é melhor no jogo. São Paulo com a bola nos pés, tem a bola nos pés, mais tranquilo do que nunca. Lá atrás o zagueiro Juan para seu companheiro de zaga na ponta esquerda, Sabino jogando como se fosse o lateral, acelera o passe para o campo de ataque, era para Wellington, faz o giro, perde a bola, chega para João Vitor pressionado pelo Caleri, sem falta segundo o árbitro. Caleri bateu a carteira do zagueiro, abriu jogada na ponta direita, aqui na da grande área. Eric para Caleri, linha lateral, ele não tá na área, aí ele cruza e ganha escanteio pro São Paulo na direita do Vale. Acabou surpreendendo por ali, né? Bola pela linha de fundo, com desvio, escanteio para o São Paulo. Olha, o primeiro escanteio, né, para o São Paulo, e acredito que o primeiro do jogo. Eric na bola, 33. Escanteio para a equipe do São Paulo cobrar 1-0. Eric na bola lá pela ponta direita. Jogadores do São Paulo para o meio da grande área com os dois braços erguidos. Eric sinalizando a jogada, curtinho. Cobrança ensaiada, Luciano dentro da grande área, recebeu. Bola rasteira, Luciano, volta a jogada um pouco mais atrás, dominou. Vem cruzamento para o meio da grande área, toque de cabeça. Maicon, o zagueiro tira. Maicon corta mais a bola, volta na ponta esquerda. Luiz Gustavo, cruzamento, tira de cabeça de novo. João Vitor sobra para Coutinho. Coutinho tenta o passe à frente, lança na ponta direita, Rodrigues. Eu achei falta no Coutinho lá atrás, né? O juiz até tentou dar vantagem, mas aí não dava para dar a vantagem, hein, do Vale? Exatamente, aí fica um bate-boca danado ali. O Verratti reclamando, o Coutinho reclamando também. E aí a bola que estava aqui no campo de defesa do São Paulo volta ao campo de defesa do Vasco da Gama. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada, volta da data FIFA em Campinas, relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. Placar mínimo, mas vai dando São Paulo, 1 gol de Luciano, Vasco 0, QG de Esportes fala ali na Gagliotti. Na Arena Castelão, 39 minutos do primeiro tempo, Fortaleza vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0 e segue em cima do Galo em busca do segundo gol. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque na carta. 41 agora deste primeiro tempo, 1-0, São Paulo está vencendo. Daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, João Paulo Capelo, eles assume o tradicional microfone da Bandeirantes, por enquanto trazendo São Paulo 1, Vasco 0. Vasco que vem para o campo de ataque com Coutinho. Coutinho domina pelo círculo central, ergue a cabeça, faz o giro, mete a bola na ponta direita para Paulo Henrique. Paulo Henrique recua pela quarta zaga, trabalha a bola, João Vitor. Coutinho quando veio pediu uma galera, né? Pediu os jogadores, o Alex, vocês estavam falando, né? Bonde do Coutinho, Souza e Alex Teixeira. O bonde do Coutinho. De titular hoje, só o Coutinho, né? E o Souza está suspenso. O Souza está suspenso, aquela entrada criminosa que ele deu no Carrilho, jogador do... É Carrilho, né? O do Carrilho do é Juventude. o do... Juventude não é Carrilho também, né? Tem o Carrilho do Corinthians. Isso. Agora, né? E o do Juventude. Uma entrada criminosa no jogador do Juventude. 41, quase 42 jogados deste primeiro tempo, Zé jogando Vasco. Vasco trabalha a bola pela quarta zaga, ergue a cabeça, busca espaço, Hugo Moura, posicionado como se fosse um terceiro zagueiro, chama para ataque, Matheus Carvalho pelo campo de retaguarda, ex-jogador do São Paulo, Maicon erra o passe, dá de graça para o São Paulo no contragolpe, Luciano domina pelo círculo central, acelerou, é para Lucas, vai embora Lucas pela ponta esquerda, estaciona, não tem ninguém, faz o break, à frente de Rafael Paiva, recua e sai jogando com o Luciano, que sofre a falta. Não só, eu gostei desse árbitro, viu? É difícil falar antes do horário, ele não marca qualquer coisa, o Luciano se atira contra o chão, ele nem reclama, você vê que o árbitro foi bem, ô Pretzel. Acho, ele tá mandando seguir, 4 faltas só no jogo, agora essa do Sabino, do Verratti, essa eu achei falta. Mandou seguir o árbitro, 42,5. Vem São Paulo para o campo de ataque. Daqui a pouco intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, 1-0 para o gol de Luciano. São Paulo tentando o segundo gol. Vem para o campo de ataque, Marcos Antônio pressionado, perde a bola, Maicon por baixo. Firme, o zagueiro tira. Agora sim. Falta no campo de defesa, falta do Eric, bola para o São Paulo do Vale. É isso, né? Fechando uma mão em faltas. 5 faltas até aqui no jogo. O Vasco tem a bola no campo de defesa. Grupo Souza Anima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Anima.
Vem pro campo de ataque o Vasco, João Vitor domina, solta para Rodrigues. O Rodrigues lá na frente é a mesma coisa que mudança para o segundo tempo. Lateral pro Vasco cobrar no campo de ataque pela ponta direita, próxima bandeira de escanteio. Você ligado no microfone da Bandeirante São Paulo 1. Vasco 0, gol de Luciano. Lateral para cobrar o Vasco na ponta direita. O Verrete lá na área, desesperadamente pedindo a bola. O Zubeldia vai cobrar o escanteio, cara. O Zubeldia tá na bandeira de escanteio. Lateral pro Vasco cobrar na ponta direita. Vai pra bola. O lateral, bom lateral, inclusive esse Paulo Henrique. É pra Verrete. Verrete dentro da grande área, protege. Volta pra Rodrigues. Rodrigues solta na ponta esquerda pra Piton. Piton dominou, ergueu a cabeça, cruzou Verrete. Ele ganha todas no alto. Mas estava longe, testou fraquinho no gol do Vale. Exatamente, né? Vem pelo alto, o Verrete vai tentar a cabeçada. Nem sempre na melhor condição para isso. Dessa vez ele acerta o gol, mas completamente sem risco para o Rafael. O São Paulo vence 1-0. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 44 minutos jogados deste primeiro tempo. Vai terminar a primeira etapa em Campinas. Por enquanto, São Paulo 1, Vasco 0. São Paulo 1, Vasco 0. Gol marcado por Luciano. Daqui a pouco, João Paulo Capelanes para todo o Brasil. Assume o intervalo inteligente na Bandeirantes. Lateral para o São Paulo cobrar, tem a bola em mãos. Igor Vinícius na ponta direita no campo de defesa. Igor Vinícius para Luciano. Luciano gira o jogo. Deu um passe para o livre na quarta zaga, livre de marcação. Vai passar das largas Sabino. Sabino cruza a fronteira, curte uma de meia, mete a bola na ponta esquerda para Wellington. Adiantou demais. Perdeu a bola, Wellington. Chega por baixo, João Vitor tira. João Vitor para Coutinho. Coutinho domina mal. Vamos até 47. 45, marca o relógio da Bandeirante. Só mais 2 deste primeiro tempo. Lateral para o São Paulo agora. Coutinho deu uma chamada, hein? Senhora chamada do Coutinho no seu sistema defensivo. Cruz Maltino não gostou das bolas que estão vindo para o 11, jogador da seleção brasileira. Lateral para a equipe do Vasco cobrar no campo de ataque pela ponta direita. Amortecedor com qualidade líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. Gostou do primeiro tempo, Alexandre Pretzel? Gostei do início de São Paulo com o gol marcado, né? O Vasco com poucas ações ofensivas, ainda que tenha um esquema aberto. O Payet foi um jogador nulo na partida. O Coutinho um pouco melhor, né? Agora que o Payet tá vindo buscar a bola, até porque a bola não chega nele. O São Paulo marcou bem no meio campo e foi melhor no jogo. Vem pro campo de ataque o Vasco na ponta esquerda. Domina Piton. Piton no campo de ataque para Coutinho. Muito bem marcado por Luiz Gustavo. A dupla ex-jogadora da seleção brasileira. Vem Luiz Gustavo disputando o tiro de perna direita. Só mais um minuto nesse primeiro tempo. Por enquanto 1-0, gol de Luciano. Está jogando o São Paulo pelo campo de retaguarda. Igor Vinícius pela meia direita. Escapa no meio de 2. Volta a jogar um pouco mais atrás. É para Eric. Eric por dentro. Pro 10. Luciano armar o time. Luciano faz o giro. Mete a bola na ponta esquerda. Chamando o Wellington. Wellington cruza a fronteira, solta a bola na canhota para Lucas. Lucas, um bolão na linha de fundo para Wellington, ergueu a cabeça, cruza para treinar. Para treinar o goleiro Léo Jardim do Vale. E para treinar também uma reposição rápida de jogo, porque o Vasco tenta o empate. Vem Vasco para o campo de ataque na ponta esquerda. Escapa Payet. Payet cruza a fronteira na ponta esquerda. Piton pede, ele prefere cruzar, mas também é só Verrete, hein? Os caras olham para a área, só Verrete. É jogada, né? O Vasco é muito limitado nesse ponto. Tem mais gente, né? Tem mais gente para tocar essa bola aí. David Oliveira Lacerda. Ergue o braço e aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo em Campinas e São Paulo 1. Vasco 0 pela volta da data FIFA no Brasileirão e na Bandeirantes. Vem João Paulo Capelani. Valeu, Martelli, martela Martelli. Por enquanto, São Paulo vencendo 1-0 a equipe do Vasco. Rodada atrasada, Campeonato Brasileiro. Estádio Brinco de Ouro da Princesa da Tricolor. Belíssimo gol do Luciano, que contou com uma falha do Léo Jardim. E aí, PDV, solta a voz aí do Vale. Tá dando o São Paulo 1-0 do Vale. É verdade. O Zubeldia desce aqui pro vestiário do Brinco de Ouro, conversando com o Max Cubeiras, já imaginando um segundo tempo que o Vasco deve ir para cima do tricolor paulista em busca do empate. Saída tranquila com relação à arbitragem, né? Porque os jogadores talvez tenham estranhado um pouco a característica do David Oliveira Lacerda, que não marca qualquer falta não, né? Apenas 5 aí nessa primeira etapa, e o que faz com que também a pressão seja menor. Ninguém foi lá bater aquele papo com a arbitragem não, então uma saída bem tranquila aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A disposição de Zubeldia para mexer no time na segunda etapa: Jandrei, Santiago Longo, Galopo,
Rodrigo Nestor, Rafinha, Rodriguinho Rato, Moreira, Igão, Henrique, William Gomes e Ferreirinha. Capela. A torcida do São Paulo faz uma festa incrível, você ouve de fundo no Sonsaço Bandeirantes. Pretzel, primeira etapa do São Paulo, quer dizer, geralmente cria-se aquela expectativa que um pós-data FIFA, o time vai voltar com mais qualidade, jogadores descansados. O primeiro tempo correspondeu ao período de descanso e treinamentos dos atletas aí, Pretzel? Foi bem corrido e mais, foi um jogo limpo. Apenas 5 faltas no primeiro tempo. A primeira falta aconteceu aos 17 da primeira etapa. Então, os dois times querendo jogar futebol e o árbitro colaborando para isso. Sem marcar qualquer faltinha, sem picotar o jogo, sem travar. O São Paulo, o Vasco começou um pouco melhor. O Martelli até narrou muito bem o lance, onde o Vasco ficou trocando bolas por quase 3 minutos. E o São Paulo só correndo, só olhando. Aí na primeira estocada do São Paulo, o Luciano chuta, marcação errada do Vasco, todo mundo só cercando. E o Léo Jardim toma um frango, né? O goleiro toma gol pelo meio das pernas de longe, é frangaço, né? Poderiam falar falha, mas aí é frango, né? Nem as penas ficaram na mão dele. Frangaço do Léo Jardim. E até ele olha para trás, é como quem diz assim, foi frango. Então o goleiro também pode admitir que falhou e falhou bastante. Depois o Vasco tentou sair um pouco mais pro jogo, teve a melhor chance para empatar com o Paulo Henrique fazendo uma boa jogada, tá bem o Paulo Henrique na Série A. Deu pro Coutinho, o Coutinho fez o facão, como disse o Martelli, e quase empatou o jogo, perdeu uma chance incrível. E no mais, o São Paulo e o Vasco daí ficaram trocando bolas no meio de campo e as defesas começaram a marcar melhor e os dois volantes de cada lado também. Então assim, pela chance que teve, o São Paulo aproveitou. O Vasco não conseguiu marcar, então por essa eficiência, 1-0 tricolor paulista. Nenhum cartão amarelo, como você falou, foi um jogo limpo. Arbitragem muito boa do Davi Lacerda, muito boa mesmo. Por falar em boa, quem foi o craque Bandeirantes da primeira etapa, hein? Gostei do Marcos Antônio, viu? Jogou bem o Marcos Antônio. Número 20 o cara chegou do quietinho e tá jogando bem no São Paulo. Né? Gostei dele. O Sabino também jogou bem, marcando bem o Verrete, né? No Vasco, quem é que foi destaque? O Paulo Henrique fez um bom primeiro tempo. Paê sumidaço e o Coutinho que perdeu o gol. Quem foi o calça jeans molhada? Lembra do calça jeans molhada? Emerson Rodrigues, não jogou nada. Né? E do lado de São Paulo? Lá do São Paulo, não teve ninguém que distou. O Calero tá um pouco ausente do jogo. Faz tempo que o Calero tá numa fase ruim, hein? Reclamando um pouco. E a arbitragem até aqui? Repetindo, daria uma nota 7 para ele. Nota 7. E a nota do São Paulo? Nota do São Paulo, 6. 6? Mas tá ganhando 1-0. Sim, qual é o problema? Mas você falou que nota 6 não é nota de corte? Frente, tem um tempo pela frente aí. Tá. E a nota do Vasco? 5. 5? Passa de ano? Não. Só no teu supletivo. Né? Martelli narrou bem o primeiro tempo. Né? Bem, muito bem. Narrou bem o gol. Hein? Bem, 8,5 para ele. Tá voando o Martelli. E o PDV? Bem também, enfático, incisivo, ritmo dinâmico, 7. Tô achando a Nina meio deslocada. Que nota a Nina, hein? Demorou para dar o gol do Santos. 7,5. Departamento técnico, tudo legal, né? É nota 10 ainda. Michel Lopes carteia, só carteador da técnica. A apresentação tá do seu agrado? Só para saber, tá tudo bem? Pelo menos, né? Já voltou pro Fuso, né? Ainda não. E sua nota até aqui? Um pouco mais desgastado, mas... Tá cansado, irmão? Muito conteúdo, né? Conteúdo aos poucos ele vai se esvaindo. 8, né? Acho 8, né? É a sua média, né? Tá bom. Até já, mestre. Tanta bobagem, meu Deus do céu. 10h38, tá dando São Paulo 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa Capela, porque o jogo não é no Morumbi. São Paulo tá passando por aquele processo pós-show de Bruno Mars. Quem foi no show do Bruno Mars se divertiu, pelo menos eu vi nas redes sociais. Não estive presente, gostaria de estar, mas aparentemente foi um showzaço no Morumba. Assim como foi no ano passado Coldplay. E tivemos, se eu não tô equivocado, o Iron Maiden também, alguma coisa assim? Não, tô errado? Falaram que foi um showzaço aqui que tivemos recentemente no Morumbi. E aí, Nina Gagliotti, você que esteve no show do Bruno Mars, Treasure, passa pra gente o super placar. O meu Santos perdeu, é isso, Gagliotti? É isso. O Santos tomou a virada, na verdade, porque abriu o placar com Guilherme e aí depois a Chape virou para 3-1 e aí no finalzinho o Otero descontou. Essa partida acabou 3-2 para a Chapecoense. Sport Operário também pela Série B vão empatando por 1-1 este jogo que está no intervalo.
Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Atlético Mineiro estão jogando neste momento no Castelão. Fortaleza vai vencendo por 1-0, toma inclusive a segunda colocação do Campeonato Brasileiro do Palmeiras e fica a apenas 2 pontos do Botafogo, claro. Tanto o Palmeiras como o Botafogo ainda jogarão nesta rodada, Capela. Sem dúvida, a 30ª. Então tem muito time ainda que vai entrar em campo. A gente está abrindo a rodada com esse jogo entre Fortaleza e o Galo e também a equipe do São Paulo que pega o time do Vasco da Gama. Lembrando que no fim de semana tem Copa do Brasil e, claro, transmissão completa do microfone de esportes da Bandeirantes, que volta daqui a pouquinho. Quantos minutos, Michel? 2 minutos e meio a gente volta. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe aquele serviço de poda que você gostaria de fazer no seu jardim, mas não tem a ferramenta certa? Está na hora de você conhecer o novo podador de galhos da Steel GTA 26. Uma ferramenta motorizada, pequena, leve, fácil de usar e o melhor, com a potência necessária e a praticidade de um produto à bateria. Acesse loja.steel.com.br e adquira o seu. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tá a fim de ver os grandes craques do futebol europeu? Tá com aquela vontade de ver um golaço? Um clássico do futebol inglês ou El Clássico espanhol? A gente tá contigo e com o Vini Júnior, o Haaland, o Mbappé e muito mais. O Disney Plus tá com tudo e o melhor futebol do mundo tá no Disney Plus. Assista ao futebol europeu ao vivo no Disney Plus. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Carro, moto ou caminhão, é na Cata, tá na mão.
suspensão, a marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 0-0, 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Sai jogando mal Vasco. Domina Luciano de primeira. Caleri para Luciano. Passou na ponta esquerda. Luciano bateu no gol. Gol! Do São Paulo! Luciano! 8h30 jogados do primeiro tempo, na primeira bola que o São Paulo teve. O Vasco sai jogando mal, ergue a cabeça Caleri, ganha a bola, solta na entrada da grande área, Luciano. 1, 2, 3 toques da bola até a finalização. Léo Jardim no centro do gol. Que isso, Léo Jardim? O que se passa, Léo Jardim? Passa a bola por entre as pernas do goleiro. Falha Léo Jardim. 8, quase 9 jogados no primeiro tempo. Explode o brinco de ouro da princesa. São Paulo, Luciano, 10, Luciano, 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco do Vale. E já funciona a dupla de atacantes do São Paulo. Caleri e Luciano na tabelinha. Fez muito bem a parede o argentino. O Luciano se livra da marcação do Maicon para bater. E aí o Léo Jardim acaba aceitando. O São Paulo não tem nada com isso. Abre o placar do brinco de ouro da princesa Luciano. 16 gols na temporada. O artilheiro do São Paulo no ano. 10h46, de volta é o intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto o São Paulo vence o Vasco por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olina Gagliotti, com essa vitória parcial, o São Paulo tá pulando para qual posição no Campeonato Brasileiro? O Vasco ficando em qual, hein? Vamos lá na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo na 5ª colocação, vai a 50 pontos. E o Vasco se mantém na 10ª posição, 37 estacionado, portanto, o Vasco da Gama. E aí, reiterando, portanto, a pontuação do Fortaleza, que vai a 58 com essa vitória parcial contra o Atlético Mineiro, 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, a apenas 2 do Botafogo. O Galo, 9º colocado, tem 40 pontos, mas vale lembrar que tanto o Galo como o Vasco vão disputar no final de semana os jogos de volta, vão disputar inclusive entre eles, né, Capela? Os jogos de volta da Copa do Brasil. Na ida, o Atlético Mineiro venceu de virada o Vasco na Arena MRV por 2-1. Você acha que o Vasco vai se classificar, Capela? Ah, pode ser que sim. Se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que é pouquinho, eu acho que o Galo avança para a decisão. E rapidinho, só passando a zona de rebaixamento no atual momento do Campeonato Brasileiro. Como é que tá, hein, Gagliotti? Na 17ª posição, Vitória tem 29 pontos. O Corinthians também com 29 está em 18º. Cuiabá tem 26, é o 19º. E o Atlético Goianiense, lanterninha, tem 21 pontos. Só ressaltando que o Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 30. Apenas um a mais que o Vitória. E o Atlético Paranaense, 31. Ai. Ou seja, o jogo de amanhã entre Corinthians e Atlético Paranaense virou confronto direto contra o rebaixamento. Ai, nem me fale. Alô, PDV, você não tem nada a ver com isso, seu time tá na Série B, São Paulo não corre risco de rebaixamento, São Paulo tá de volta no gramado do Vale. Ó, e o Vasco vai mexer o Pumita Rodrigues. O São Paulo só tá voltando pro campo aqui para que a arbitragem possa confirmar.
o Pumita Rodrigues, camisa 2 do Vasco da Gama, vai entrar. Sobe a placa, saindo 96, Paulo Henrique. E aí, Pretzel, mexeu o Vasco, hein? O Paulo Henrique fez um bom primeiro tempo, só se ele sentiu alguma coisa, um lateral pelo outro, né? O Puma Rodrigues apareceu muito bem, mas há um ano que ele não consegue ser titular. Estava no Uruguai, né? Recentemente, numa das convocações, mas é um jogador comum. Vamos para o segundo tempo de muita emoção. São Paulo vence por 1-0 a equipe do Vasco da Gama. Ou amplia ou mantém. Será que o Vasco vira? Tudo isso você vai conferir a partir de agora com a narração dele. A narração mais martelística do rádio do Brasil. Então martela, 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 Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes inverte em seus lados, bate na bola, Verratti. Começa o segundo tempo. Curtindo o futebol na Bandeirantes, mais 45 minutos de bola rolando para São Paulo, 1 Vasco 0. Clássico Nacional, microfone da Bandeirantes transmite. Agora ataca para o lado esquerdo, Vasco que já desce, ataca para o lado direito, São Paulo. Vasco desce pela ponta esquerda, lançamento para Payet. Payet cruzou para Verratti, toque de cabeça, linha de fundo, brigou Coutinho. Coutinho ergueu para o meio da grande área, Verratti dominou, chegou o toque de cabeça. Pumita Rodrigues corta no alto, tira a marcação do São Paulo. São Paulo desce em contra-golpe. Lucas, ponta esquerda, passando na direita, Caleri. Lucas vai sozinho, entrada da grande área, filtrou, bateu no gol. Gol do São Paulo! Gol de Lucas! Com 51 segundos de bola rolando no segundo tempo, passa o trator tricolor. O São Paulo busca um contra-ataque numa pressão do Vasco no comecinho do segundo tempo. A bola se oferece a Lucas. Ele estava no campo de defesa. Entrada da grande área. O bom Lucas dos velhos tempos. Cruza a fronteira. Cruza todo o gramado. Invade a grande área. Escapa do Michael. Na ponta esquerda. Bate cruzado. Morre no canto inferior esquerdo do goleiro Léo Jardim. A bola passa. 51 segundos foi o preciso. Foi o preciso para Lucas ampliar em Campinas. Agora, no brinco de ouro da princesa, Lucas, São Paulo 2, Vasco 0 do Vale. O São Paulo parecia estar em apuros no primeiro momento deste segundo tempo. O Vasco estava na área do São Paulo. Essa bola foi tirada de lá. E aí no meio campo, o Piton tenta cortar de cabeça, não consegue. Ela fica com o Lucas. E aí ele faz tudo sozinho. Arranca com velocidade, na característica. Invade a grande área, bate com firmeza, cruzado. Estufa as redes do brinco de ouro da princesa Lucas Moura. O São Paulo amplia logo de cara. 2-0 contra o Vasco. Lucas marca o segundo gol do São Paulo. Menos de um minuto de bola rolando. Pretzel. 2 para o São Paulo, 0 para o Vasco. O Vasco adiantou todo o time. Ficou o Maicon contra 2. E o Puma Rodrigues vem correndo atrás do Lucas. Sabe quando o cara não vai chegar nunca? Esse é o cara correndo de calça jeans, como me perguntou o Capelanes no intervalo. Que horror o pique do Puma Rodrigues. 2-0 São Paulo. O Lucas bateu. Não tinha feito um bom primeiro tempo, mas agora aparece. Vem Vasco pro campo de ataque na ponta direita, ergue a cabeça, desarmado. Rodrigues desarmado, mas ganha escanteio na ponta direita pro Vasco do Vale. E o Payet agora vai caminhando ali para fazer a cobrança, né? O segundo tempo começa já com o segundo gol do tricolor paulista. Para desânimo do torcedor vascaíno por aqui, escanteio, o Payet na bola. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil Ciacil. Pode confiar. Placar de 2-0, São Paulo descendo do jogo para cima do Vasco, escanteio. Escanteio para o Cruz Maltino cobrar no campo de ataque pela ponta direita. Vai para a bola o jogador Payet. Payet está autorizado para fazer o levantamento. Jogadores do São Paulo se fechando lá no campo de retaguarda dentro da pequena área. Todo mundo também de olho em Verratti. Partiu Payet, levantou a segunda trave para Maicon. Antes dele sobe Sabino, tira. Toque de cabeça para o meio da grande área. Devolveu Piton. Piton para o meio da área, corta o zagueiro. Afasta na entrada da grande área, tira Marcos Antônio, volta na direita Payet, Payet cruza de novo em cima do zagueiro, volta para o Vasco, só dá Vasco agora, hein, na pressão, ó.
Segundo tempo, domina na ponta direita. Payet volta a jogada, recua e sai jogando o Vasco. No círculo central do gramado, trabalha a bola. Cruz Maltino perdendo o jogo por 2-0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos, vai de Tenda Atacado. Lateral pro Vasco cobrar no campo de ataque. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Por enquanto, placar de 2-0. São Paulo 2, Vasco 0. Lateral pro Vasco cobrar no campo de ataque pela meia direita. Toma distância pro Mita Rodrigues. Mita Rodrigues arremessa a bola de primeira para Payet. Payet pela ponta direita. Volta o jogo no círculo central. Michael domina e sai jogando para a equipe do Vasco. Michael pela ponta esquerda. Escapa da marcação. Gumuro ainda mais aberto na canhota. É para Piton. Piton volta a jogada mais atrás para Carvalho. Matheus Carvalho por dentro. Consegue o passe pro Gumura. O Gumura armou para bater no gol, fintou a marcação, perdeu. Tome contra-ataque para o São Paulo. Marcos Antônio puxa por dentro, não soltou a bola, perdeu espaço, passe errado. Para ninguém, devolve a posse de bola Marcos Antônio. A bola para o Vasco ser jogando no campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 5 jogados do segundo tempo, vem para o campo de ataque o Vasco, domina, livre de marcação, Payet tenta o lançamento na ponta direita, era para a velocidade de Rodrigues, corta a marcação do São Paulo, vem por baixo para tirar de perna esquerda, corta o Wellington para a canhota, é para Lucas tomou o carrinho por trás, falta forte em cima do Lucas, fica sentindo o carrinho por trás do Pumita, é isso? Exatamente, por enquanto sem cartão amarelo até aqui no jogo com relação às faltas. O tricolor paulista que ampliou logo no início da segunda etapa com o Lucas Moura. Luciano marcou o primeiro. 2-0 São Paulo aqui no Brinco. Passamos de 5 minutos jogados deste segundo tempo. 2-0 São Paulo está vencendo. Gol de Luciano, segundo gol marcado pelo Lucas. Está jogando o São Paulo, campo de defesa, trabalha a bola. Sabino é para seu companheiro de zaga, o Juan. Sem espaço, com muito espaço na entrada da grande área. Juan pela meia direita para Igor Vinícius. Igor Vinícius deu jogo de primeira para o bom passe do Eric. Eric por dentro, de primeira tenta no círculo central. Jogando Luciano. Luciano no carrinho. Chegou por baixo, cortou a marcação, ficou no bate-a-bate. Luciano domina pela meia direita. Ele tenta o passe à frente, perde a bola. Luciano sai pela linha lateral. Manual para o São Paulo cobrar no campo de retaguarda na ponta direita. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre. Tá tudo certo. Tudo Tigre. Torcedor do São Paulo ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo 2, Vasco 0. Torcedor tricolor feliz da vida com essa vitória parcial. Lateral para o São Paulo cobrar no campo de retaguarda na ponta direita. Igor Vinícius deu jogo por dentro do círculo central. Perde a bola, não se acerta. Caleri volta para Michael. Michael por dentro para Payet. Payet perdeu. São Paulo domina na ponta esquerda. Caleri dominou, ergueu a cabeça. Vem o centroavante, entrada da grande área. Soltou o bom passe. A frente é para Eric. Eric dentro da grande área. Bateu no centro do gol. Firme Léo Jardim para ficar com ela, mas ó, chega de novo São Paulo do Vale. Bola que passou por debaixo das pernas do Michael, mas não passou pelo Léo Jardim no chute meio de bico centralizado do Eric. O São Paulo de novo no ataque. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vem São Paulo, Luciano, entrada da grande área, centralizado na ponta direita para Eric, pedalou, balançou, armou na ponta esquerda, soltou o passe errado. Vem por baixo para cortar a marcação com Moura. Moura volta a jogada dentro da grande área, sai jogando Vasco no campo de defesa. Perdendo o jogo por 2-0. Verrete lançado na ponta direita, perde a bola, o árbitro manda-se que tem vantagem o Vasco. Domina Payet, Payet recomeça para a equipe do Vasco, domina no campo de retaguarda, ó quem tá aqui atrás. Hugo Moura, como se fosse um zagueiro, se apresenta na ponta esquerda, inverte o lado do campo, na direita a bola é boa, é para Michael zagueiro como lateral, tá meio esquisito esse Vasco, hein? Mas vambora, vamos com o Hugo Moura no círculo central, de novo, abre a jogada na ponta esquerda, entrega para Piton, Piton pisa na bola de calcanhar para Payet, Payet na ponta esquerda, de novo para Piton, Piton por dentro, pressionado pela marcação, faz o giro, tenta o lançamento à frente para ninguém. Vem por baixo na cobertura, Juan, faz a cobertura para botar para fora em lateral. Próxima maneira de escanteio pela ponta esquerda. Nada, o Juan bateu a bola, pegou no... a bola que o Juan chutou, pegou no mastro da bandeira do escanteio e voltou. Deu uma sorte gigante agora, Juan, a bola voltou nos pés dele. Afasta a marcação do São Paulo, toca de cabeça, Igor Vinícius, volta para Payet. Payet dentro da grande área, tinha muita opção na entrada, ele domina, não cruza, abre na direita, Pomita Rodrigues para Verrete, no alto, Juan tira. No alto, Juan toca de cabeça, linha de fundo, escanteio para o Vasco. E o Payet vai caminhando para fazer a cobrança do escanteio. E também o Vasco vai preparando mais duas alterações. Daqui a pouco eu confirmo, mas o Vasco vai mexer de novo.
Escanteio para a equipe do Vasco cobrar na ponta direita. Placar de 2-0, Vasco tentando diminuir 1 minuto para marcarmos os 10 primeiros do segundo tempo. Escanteio para o Vasco. Na ponta direita vai Payet para a bola. Os jogadores do São Paulo todos posicionados, preocupados e demais com essa cobrança de escanteio. Você ligado na Bandeirantes, vai Payet. Na ponta direita levantou na segunda trave o toque do Maicon nas mãos de Rafael. Cai no canto direito, Rafael fica com ela do Vale. Bota para trabalhar o Rafael neste segundo tempo. Boa defesa, subiu mais alto o Maicon por ali, mas foi bem o camisa 23. Já o Vascão mudando por aqui 2 vezes. Transforme o jardim com Steel. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes trazendo São Paulo 2, Vasco 0. Curtindo também aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá aqui conosco o Wellington Assini, Charles Jason. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Vem Vasco, pitou na ponta esquerda, cruzou a Verrete, tocou de cabeça mal, botou Coutinho, pegou mascado. Perde o gol, Coutinho, a bola se ofereceu na marca do pênalti, ele quase fura a bola do Vale. O Vasco gosta do jogo nos últimos minutos. Se o Coutinho ali tinha tudo para diminuir o placar por aqui, o Rafael foi bem, mas não saiu da forma como gostaria. A finalização do camisa 11 vascaíno. Lance do Coutinho, hein? Se é um jogador de menos cartaz, se é um jogador de menos cartaz e menos técnica, nossa senhora. Pretzel, quem te conhece sabe que você não falaria isso. Não, é que hoje eu tô atrapalhado, mas é isso. Deixa eu ver a chegada do São Paulo, Caleri dentro da grande área, pra Luciano, soltou, não bateu no gol. Ele quis servir o Eric, o Lucas do outro lado. Era só bater no gol, não foi Fominha, mas tinha que ter sido Fominha do Vale. Acho que até o Lucas falou isso pra ele, né? Seja Fominha, ainda mais sendo o Luciano. Me estranhou muito que ele preferiu servir o Lucas nesse lance. O Coutinho não dá pra perder um gol daqueles, né? Se é um jogador de capacidade inferior a ele na questão técnica, até você aceita. Mas com o gol aberto só pra conferir, eu acho que ele reclamou da iluminação, né? Ficou apontando pra cima. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 30ª rodada em Campinas, relógio marca 10, agora 11 jogados do segundo tempo. São Paulo 2, Luciano e Lucas, Vasco 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala, Nina Gagliotti. Martelli, no Castelão, Fausto Vera subiu bem de cabeça e empatou a partida contra o Fortaleza. Agora 1-1 o clássico entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Bola nas mãos de Rafael na descida do Vasco. Foi firme o Rafael do Vale. Exatamente, Martelli, para fazer a defesa, né? Sem o contato, poderia gerar uma penalidade e ainda essa bola não saiu para o Vasco mexer. Placar de 2-0, São Paulo vencendo o Vasco. Você ligado no microfone da Bandeirantes, desce o São Paulo com o Eric. Eric abandona a ponta bem por dentro, já dupla alteração no Vasco. Está jogando a equipe do São Paulo pelo campo de retaguarda do Beira. Juan para seu companheiro de zaga, Sabino. 12h30 jogados deste segundo tempo. O torcedor do São Paulo feliz da vida, o torcedor do São Paulo. 2-0. Está jogando pela quarta zaga mais uma vez do Beira, Sabino pressionado pela marcação, ergue de perna esquerda para Eric. Eric no corredor central da intermediária, campo de ataque, abriu na ponta direita é Luciano domina para Lucas para Luciano, caprichou, bateu no gol, para fora pela linha de fundo. Ia marcando mais um golaço São Paulo e era o segundo do Luciano para Lucas para Luciano, entrada da área, bateu na trave, só que aquela que sustenta a rede, à esquerda do goleiro do Vale. E no Vasco saindo Piton, camisa 6, para a entrada do 66 Leandrinho, e saiu 10 Payet para a entrada do Ryan, camisa 77. O Payet não jogou nada, saiu brabo, hein? Saiu brabo o Payet, mas o que ele quer? Não jogou nada. E entra o Ryan, que é jogador da base, bom jogador, e o Leandrinho também na lateral esquerda. Eu não teria tirado o Piton, meu. O Piton não entendeu muito bem. Ó, será que de olho, isso. Acho que é poupando para a Copa do Brasil. Talvez eles não entendam isso. Mas o Piton não entendeu também, assim como eu. Olha, já tirou o Paulo Henrique, já tirou o Lucas Piton, agora tira o Payet. Bom, pelo jeito o Coutinho tá bem também, né, Prédio? Pra ficar aí uma hora. Ritmo, né? O Coutinho ficou muito tempo parado.
Placar de 2-0, São Paulo vencendo o jogo no sábado. Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Vasco. Domina Verratti, Verratti na linha lateral da grande área pela meia direita, marcado por Sabino na bola. Na bola firme, Sabino ficou sentindo, botou para fora. O que foi? Saiu a chuteira ou tá sentindo? Parece meio cãibra ali, ó. Tá sentindo, o São Paulo chama o atendimento médico, leva a mão ali na parte posterior, na panturrilha. Vamos ver, né, se é apenas uma situação de cãibra ou se sentiu ali alguma coisa, um estiramento, enfim, uma fisgada, eu sabia. Mais um showzinho do Paê no banco, né? Não cumprimentou ninguém. Só o rapaz ali da assistência o cara que cuida do material esportivo do Vasco. Foi o único que ele cumprimentou e pegou o colete e atirou no chão. Wellington Assini, grande abraço, ligado no microfone da Bandeirantes, Charles, David, Fabiano também conosco, muita gente curtindo o São Paulo 2, Vasco 0, microfone da Bandeirantes trazendo mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Transforme o Jardim com Steel, conheça a linha completa de produtos para o jardim, acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Você ligado no microfone da Bandeirantes, daqui a pouco apito final na Bandeirantes trazendo, repercutindo. Por enquanto, São Paulo 2, Vasco 0. São Paulo 2, Vasco 0. Luciano e Lucas fizeram gols. Bom, Sabino ali à beira do campo, pedindo para voltar. Lateral é pro Vasco, mas aí é com fair play. O Verratti põe para fora. Será que vamos ver o Igão em campo, Alexandre Pretzel? O Thiago Longo daqui a pouco no São Paulo. É o Longo? Daqui a pouco a alteração por parte do Zubeldia, pelo menos ele estava sem colete, agora tá meio que ameaçando vestir de novo, vamos aguardar. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na carta. 16 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Vasco perdendo o jogo por 2-0, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em Campinas. Jogo não é no Morumbi, não. Morumbi tá trocando gramado. Está jogando o Vasco dentro da grande área com Léo Jardim. Jardim puxa para a perna esquerda, tenta quebrar para o campo de ataque, corta a marcação do São Paulo. Marcos Antônio domina, cruza a fronteira pela meia direita, acelerou o passe, mas Caleri passando ali na frente, estava impedido, deixou passar. Nos pés de Léo Jardim, dentro da grande área, vai ser jogando para a equipe do Vasco. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre. Tá tudo certo, tudo Tigre. Bom, esse resultado, São Paulo venceu 2-0, o Tricolor está torcendo pelo Atlético Mineiro também, paralelamente, né, Pretzel? Claro, para dar uma segurada no Fortaleza, né? Agora, o Fortaleza tem a terceira chance de encostar no Botafogo e não vence o jogo no momento, está tropeçando mais uma vez. Vasco com a bola nos pés, está jogando João Vitor domina o zagueiro pela meia direita, solta pelo zagueiro pela meia esquerda, bola de primeira para Maicon domina, cruza a fronteira, tem espaço, ele era o God of Saga na equipe do São Paulo, veste a camisa do Vasco hoje, Maicon pela ponta esquerda, bom passe, toque de cabeça de qualidade do lado esquerdo, Leandrinho, mas aí dentro da área teve uma bela furada do atacante do Vasco, cedendo em contragolpe para o São Paulo domina na ponta direita, Igor Vinícius cruza a fronteira em velocidade, cruza pro meio da grande área, vem por baixo, firme na recomposição, estica a perna por Mita Rodrigues, quarta marcação, fala. Deixa eu mandar um abraço pro Wellington Assini, que é nosso fã, tá mandando aqui pedindo um abraço, tá dando um abraço pra ele no meio do jogo. Wellington Assini ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo São Paulo 2, Vasco 0, o Vasco é quem desce na ponta direita, cruzamento pra Verratti. Quem tá vendo a Bandeirantes, claro, com imagens ali no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Quem tá ouvindo deve estar louco da vida, é só chutão pro meio da grande área. Tudo depende de Verratti e aí também fica sobrecarregado. Vem de novo o Vasco. Vasco pro campo de ataque na ponta direita, Rayan abandona a ponta, vem por dentro, soltou o passe curtinho para Coutinho. Coutinho domina a ponta esquerda na quina da grande área para Rodrigues. Rodrigues armou, bateu no gol com desvio. Escanteio pro Vasco na ponta esquerda, ele adiantou. Ninguém marcou, do Vale. Exatamente, é o Coutinho quem vai para fazer a cobrança e o Zubeldia chamou o Wellington Rato, já Rato no São Paulo. Pode tirar o Eric daí. Eric que começou como titular, talvez desgastado com 18 e 30 jogados. Escanteio pro Vasco, o Coutinho, cara. O Coutinho conseguiu botar uma bola que estava no quarto de círculo do lado esquerdo, sair no quarto de círculo, próximo à bandeira, lá do lado direito do VAR, em tiro de meta. Exatamente, Coutinho, hein, que agora há pouco perdeu um gol também, que não perderia numa outra fase, talvez de Liverpool,
E agora essa tentativa de escanteio. Ó, vamos ver se o São Paulo já mexe agora, porque a arbitragem já está aqui com a placa para confirmar a entrada do Wellington Rato. Mas vai sair o Eric mesmo. Acho que vai ser depois desse tiro de meta, mas já vi aqui que quem sai é o Eric, 33 para a entrada do Rato com a 27. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil se a Sil. Pode confiar. Você curtindo o microfone da Bandeirantes, Timaço da Bandeirantes trazendo para você São Paulo 2, Vasco 0. A volta depois da data FIFA. Futebol da Bandeirantes, a tradicional Bandeirantes trazer. Opa! O Wellington de perna esquerda agora foi tirado, deixou o pé, tá sentindo. Tá sentindo o jogador do Vasco, árbitro para o jogo. Tem gente nervosa ali com o Wellington, nem subiu um cartão, agora sim sobe cartão amarelo. O Wellington tá se ajoelhando, não entendi por quê também, viu, Duvani? Isso, amarelo pro camisa 6 do São Paulo, que está na lista dos pendurados. Não enfrenta na outra semana, no outro final de semana, o Criciúma. É o próximo jogo do São Paulo. Neste momento, saindo o Eric, 33, entrando o Wellington Rato, 27, a primeira de Luiz Ubeldia no São Paulo. O Eric não foi mal, mas também não foi dos melhores. Então, uma substituição natural. O Wellington Rato bate melhor na bola, né, e vai segurar um pouco mais a marcação ali no meio, quando o São Paulo não tiver a bola. Então, uma mudança protocolar, conservadora, mas lógico. Você ligado no microfone da Bandeirantes, mexeu São Paulo. Wellington Rato em campo, sai o Eric. Vem pro campo de ataque, Wellington Rato dá o primeiro toque na bola, volta a jogada mais atrás, Calene. Abre a jogada pela ponta esquerda, vai-se embora. Acelerou Lucas, ponta esquerda. Rato dentro da grande área, bateu no gol. Léo Jardim. Espalma para botar em escanteio. Escanteio para o São Paulo na primeira jogada. Rato, ponta direita, bate cruzado, espalma, Léo Jardim, põe pela linha de fundo do Vale. E tudo depois de um vacilo do Matheus Carvalho no meio campo. Rato ainda frio, gelado, quase que marca o terceiro do São Paulo. Léo Jardim defendeu, linha de fundo, escanteio. O Rato já vai lá para fazer a cobrança. Quer jogo, Wellington Rato entrou com vontade em campo. Primeira alteração do São Paulo. Falta não, escanteio na ponta direita. Vai Rato na bola. Wellington Rato autorizado, toque de cabeça pro gol. Gol do São Paulo. De Lucas, de novo. Lucas. Primeira jogada do Rato. Ele ganha o escanteio. Perde a bola. Ponta direita, ergue a cabeça, levanta a bola na medida, entrada da pequena área como um facão. Bem feito de novo, Lucas. Sobe demais o 7 do São Paulo. Subiu muito na primeira trave. Faz o movimento perfeito. Escora no canto superior direito de Léo Jardim. Na marca dos 22 minutos jogados do segundo tempo. Explode o tricolor em Campinas. Lucas de novo. Segundo do Lucas. Terceiro do São Paulo. Agora, Lucas de novo. São Paulo 3, Vasco 0 do Vale. Bom, e aí, dá pra botar na conta do treinador se a gente falar o seguinte aqui, né, Martelli? Acabou de colocar o Rato em campo. Ele já participa da primeira jogada, finalizando para a defesa do Léo Jardim. Vai e cobra o escanteio na cabeça do Lucas, que não é um jogador de estatura. Sobe mais alto. O segundo de Lucas Moura na partida, o terceiro do São Paulo. O Zubeldia começou a noite aplaudido pelo torcedor aqui no Brinco de Ouro, consagrado depois dessa vitória 3-0 para cima do Vasco. Pretzel, o São Paulo tá dando um show em Campinas, hein, Pretzel? A defesa do Vasco olhando, né? São bons cabeceadores, Maicon e João Vitor, mas cara olhando. Lucas no terceiro andar, como disse o PDV. Movimento, e você também na narração, brilhante, movimento corretíssimo. Segundo dele, 3-0 São Paulo. São Paulo ganhou o jogo, né? O São Paulo não vai, o Vasco não tem bola para buscar um 3-3 aí, uma atuação fraquíssima do Vasco do ponto de vista defensivo, mas o São Paulo muito bem do meio para frente. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Torcedor do São Paulo feliz da vida, 3-0, 2 de Lucas, 1 de Luciano, 3-0 pro São Paulo. Vasco insiste na ponta direita, 23 jogados, ganha escanteio. É Coutinho de novo? Sim.
Coutinho na bola, o 11 do Vasco autorizado na ponta direita, cobrou na primeira trave no alto, Lucas tira mais uma, quarta marcação, volta pro Vasco, Vasco sai jogando mal, escorregou pro Mita Rodrigues, contra golpe armado, Wellington Rato lançado, entrada da grande área, Léo Jardim por baixo, vem firme, Léo Jardim tira. Bom, e agora o David Lima fala, ó, quem criticou o novo uniforme aqui do Tricolor, deu certo, hein? Agora não tira mais essa blusa, esse terceiro uniforme, viu, Pretzel? Vai até o fim do Brasileiro, pelo jeito. Forte, O uniforme é horrível. 3-0. O pessoal tá falando que o uniforme tá fazendo confundir com o Flamengo. Aí é sacanagem. Quer provocar o Vasco. É uma camisa parecida, né? Jogo tá parado por quem do Vale? Porque o São Paulo tem falta no campo de defesa neste momento. 3-0 para o São Paulo, jogo parado, falta para a equipe do Tricolor bater 3-0, feliz da vida o torcedor São Paulino. O Tenda escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no Tenda. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada, segundo tempo em Campinas, 25 da segunda etapa. São Paulo 3, tá um show do Tricolor, hein? Vasco 0, Nina Gagliotti. Martelli no Castelão, Marinho deu uma peitada no Palácios e o juiz entendeu como uma agressão, expulso, portanto, o jogo segue empatado, Fortaleza 1, Atlético Mineiro também 1, Fortaleza com 1 a menos. É o que o torcedor de São Paulo queria ouvir, hein? O Atlético Mineiro com um jogador a mais lá no Castelão. O jogo tá 1 a 1. Marinho foi expulso. São Paulo nesse momento ficando a 1 ponto do Flamengo. É claro que o Flamengo ainda joga, mas a 1 ponto do Flamengo nesse momento o São Paulo. Passamos de 25 minutos jogados deste segundo tempo, placar de 3-0. São Paulo vence, mas quem desce é o Vasco. Domina no círculo central do gramado, ergue a cabeça do Moura. Tenta recomeçar a jogada, volta dentro da grande área. Vai ser jogando mais uma vez Léo Jardim. Léo Jardim na meia-lua da grande área. Sem pressa, abre a jogada na ponta direita. Entrega o passe para Pumita Rodrigues. Pumita Rodrigues para Rayan. Rayan por dentro, cruza a fronteira, perde a passada. Insiste Rayan, toma falta. Jogo parado, falta marcada para o Vasco, Rayan derrubado na direita do Vale. O Martelli, só destacando aqui, a gente sabe que o Morumbi é um estádio assim marcante na história do futebol, importantíssimo para o São Paulo. Mas, cara, a festa que a torcida do São Paulo está fazendo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, até por ser um estádio menor, como ecoa por aqui a torcida do São Paulo cantando. Bem legal mesmo a festa da torcida do São Paulo aqui no Brinco, viu? O Pretzel vai ter que ficar, enfim, se acostumar. Deve ir com o Brinco de Ouro. Vai com o Brinco de Ouro até voltar ao Morumbi, né, Duval? O São Paulo agora só joga em casa em novembro e aí vai ter o Morumbi. Ah, então perfeito. A tendência é que tenha o Morumbi para os últimos 3 jogos do ano. Então não vai precisar fazer nenhum outro jogo fora do Morumbi. Exato. Porque é uma alternativa, hein? Do jeito que o Paulo do Vale está falando, olha, realmente para quem escuta a Rádio Bandeirantes e pegando o sonsaço da Bandeirantes com a equipe de externas, cara, os caras não estão parando um segundo, Pretzel. Tem razão, mas o fato do São Paulo jogar no Morumbi hoje ou não está fazendo muita diferença, né? São Paulo foi a Brasília 3-1 no Corinthians, certo? Tá jogando em Campinas agora 3-0 no time do Vasco. 2 adversários importantes, adversários grandes como o São Paulo. Então, a torcida que faz o time em qualquer estádio, né? E o São Paulo, por incrível que pareça, está jogando bem. Agora, muita gente ironizando aqui, como o Geraldo, dizendo que foi só acertar o salário da galera que os jogadores começaram a correr de novo. Não tem nada a ver isso aí, não. Nada a ver. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Jogo parado, placar de 3-0, São Paulo vencendo o jogo para cima do Vasco. Você ligado no microfone da Bandeirantes, daqui a pouco, apito final. Apito final na Bandeirantes, João Paulo Capelanes apresenta. Vamos lá, São Paulo vencendo 3-0, sem pressa para repóbala em campo. É o momento também, né, do Rafael Paiva olhar e falar, bom, deixa eu ver aqui, o Coutinho, pode sair, né? Poupar o Coutinho, ver se segura o Verrete, porque aqui já foi.
é para olhar para o sábado. Sábado, o Vasco tem a missão contra o Atlético Mineiro, que está empatando em 1-1 com Fortaleza. Copa do Brasil, inclusive, valendo a vaga na final. São Paulo está jogando pelo campo de retaguarda. Wellington Rato na meia direita. Volta perigosamente na pequena área para Rafael. Sem brincar, de perna esquerda ele tira. Tira mal, afasta com o Gumura. O Gumura está jogando pela meia direita, perde a bola. Cai pro contragolpe de novo dele. Lucas domina no círculo central, tentou lançamento à frente, travado. Pega na marcação, vai-se embora. Linha lateral, campo de ataque na ponta direita. Bola pro São Paulo repor em campo. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Já já vai pintar mudança no Vasco, e não é só uma não, né, Duval? Exatamente, daqui a pouco mais uma alteração dupla no Vasco da Gama. Já tô vendo aqui o Galdamés 27 e tem mais um que vai entrar na equipe do Vasco. Placar de 3-0, São Paulo vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem São Paulo, Sabino lança para o campo de ataque, ponta esquerda, dominou o Wellington, cruzamento para Caleri, mergulha por baixo, firme João Vitor para botar para fora em lateral. Manuel para o São Paulo cobrar no campo de ataque pela ponta esquerda. Você curtindo na Bandeirantes, faixa estendida, pegando legal, 86.3 e no tradicional FM 90.9. As mudanças. Bom, vamos lá, Martelli. O Galdamés com a 27 entrando na vaga do Verratti, 99, e saindo 11, Coutinho, para a entrada do camisa 21, Jean David. Perfeito, então. Jean David em campo e o Galdamés também. O Rafael Paiva abandonou o jogo. O treinador está pensando já no sábado. Fez o que seria possível escalando os melhores jogadores, mas não deu. Então fica pensando no sábado para Vasco e Atlético. E o Atlético, um time totalmente reserva, enfrentando o Fortaleza nesse momento. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Passamos de 30 minutos jogados do segundo tempo. Sai Verratti, sai também Coutinho. Já de olho no jogo de sábado, lateral para o São Paulo, nada a ver com isso, tem o São Paulo. Vence o jogo por 3-0, o São Paulo trabalha a bola no campo de defesa. Está jogando com o Rafael, Rafael de primeira para Juan. Até agora Juan tá bem no jogo zagueiro, hein? Tá bem no jogo zagueiro. Juan vai ser jogando para o São Paulo, abre a jogada por dentro, tenta o passe na fogueira para Luciano, Luciano perde a bola. Mudanças, hein? No São Paulo, é isso? Sai 10, Luciano, entra 11, Rodrigo Nestor. E quem volta? Ferreirinha. 11 jogos depois fez falta o Ferreirinha, hein? Que coisa! Recuperado de uma lesão na coxa, Ferreirinha, 2 meses de fora, retornando com a 47, vai subir a placa por aqui. Lucas Moura, autor de 2 gols, sai para a entrada do Ferreirinha, 47. Que bom ver de novo para o torcedor do São Paulo, Ferreirinha em campo, Luciano sendo ovacionado na saída ali, Lucas, 2 gols pro Lucas, 1 gol pro Luciano. Te falar um negócio, hein? Foram bem, o dupla foi bem, o Lucas voltando a ser o Lucas, hein? O jogo vira agora uma espécie de treino, né? O Lucas muito aplaudido, melhor jogador em campo, foi decisivo sem dúvida, fez 2 gols e ainda participou de vários lances de ataque. E a volta do Ferreira, né? Que tem o drible e fez falta, tem razão o PDV, né? São Paulo também já pensa, mas olha só o que é a tabela da CBF. Sabe quando é que São Paulo volta a jogar agora? Só no outro sábado. O PDV já diz contra o Criciúma e Criciúma. Pô, mas não Pera, tem. São Paulo sábado e domingo não joga. Não, porque esse jogo ele foi antecipado. Sim, segunda, terça, quarta, quinta, também não. Vai jogar só no próximo sábado contra o Criciúma em São Paulo, 9 da noite. Bom, então agora o São Paulo, PDV, imagino o Eus, o meu dia. Não é muito a dele, mas acho que vai olhar e vai falar, bom, vocês podem folgar até domingo, né? Folga aí, até domingo. O Beldiano vai fazer isso, mas ele podia dar o sábado e o domingo, do Vale. Sabe qual que é o pior, Martelo? O pior no sentido de que a gente fala muito do calendário brasileiro e tá certo, mas o São Paulo vai ter praticamente de novo uma data FIFA. Isso. Você vê como é mais gerida, né, a tabela. Então, porque, pô, o cara tá jogando hoje quinta, vai jogar no outro sábado. É que esse jogo seria no sábado, ele foi antecipado para quarta por causa das mudanças de datas da Copa. Exatamente, você vê como influencia, não é só Vasco. E aí o contrário, né? Para Vasco e Corinthians, nesse caso, e Flamengo, eles estão jogando agora a quinta e fazendo uma semifinal de Copa do Brasil 2 dias depois, praticamente. Gente, o Vasco vai jogar sábado. Não são nem 3 dias de descanso. Então, foi difícil. O Edinaldo até falou sobre isso, né, Prete? O Edinaldo. O Demudo, né? Edinaldo, isso. Presidente da Confederação Brasileira de Futebol.
E aí tem o detalhe, Fla-Flu amanhã e Corinthians Atlético Paranaense, né? Jogos importantíssimos, 2 dias e meio antes da decisão de vaga na final. E vem mistão. Bom, segue o jogo em Campinas, por enquanto São Paulo 3, Vasco 0, para você ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo vem para o campo de ataque, um contra-golpe armado. Cadê o time do Vasco? Ferreirinha puxa na ponta esquerda, tá livre, soltou na canhota para Wellington, linha de fundo, Pumita Rodrigues. Firme o Pumita Rodrigues por baixo, tira. 34 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. São Paulo vencendo por 3-0. 2 gols de Lucas, 1 de Luciano. Vem pro campo de ataque Galdames. Galdames inverte o lado do campo na ponta direita, enxerga. Tava livre de marcação. Jean David, a bola não foi legal. Toca na cabeça do Jean. Vai pela linha lateral. Manual pro São Paulo cobrar no campo de retaguarda pela meia esquerda. Transforme o Jardim Coistil. Conheça a linha completa de produtos para o jardim. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Lateral para o São Paulo cobrar no campo de defesa na ponta esquerda, não tem pressa o tricolor, vencendo por 3-0. Você curtindo esse clássico nacional no futebol da Bandeirantes. São Paulo vencendo para espantar o pensamento de que Luiz Ubeldia podia estar pendurado no cargo. Vai ter muito tempo para trabalhar até o jogo contra o Criciúma. Muito jogo, inclusive o Wellington que estava suspenso e não joga contra o Criciúma, joga quando agora então o PDV? Esse aí vai ter 15 dias, hein? Nossa, vai ter quase que 30 dias de férias, né? Falar uma coisa, hein? Saiu jogando mal agora o São Paulo. Marcos Antônio perdeu a entrada da grande área. Galdames na ponta esquerda, linha de fundo, soltou o passe. Encara a marcação, recua a jogada. Leandrinho, linha lateral da grande área, um pouco mais atrás, domina. Vai o Carvalho, Carvalho passa o pé em cima da bola. Volta e está jogando tranquilamente pro Vasco. No toque da Bandeirantes você confere. Ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 30ª rodada em Campinas. Relógio marca 35 jogados do segundo tempo. São Paulo 3, está dando show. Vasco 0, perdendo o jogo. Plantão de Esportes, fala Nina Gagliotti. Martelli pela Série B, lá na Ilha do Retiro, o Operário vai vencendo o Sport por 2-1. E hoje mais cedo a Chapecoense ganhou do Santos por 3-2. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Martelli. Diga. Daqui a pouco, Galopo e Santiago Longo no São Paulo. Ó, vai botar o Galopo, hein? O homem que deu entrevista, hein? Valeu a reclamação. O Galopo foi o cara que deu a entrevista quando tava tudo parado, né? Enfim. E aí levantou a bandeira, mas vai entrar Galopo então, portanto. Daqui a pouco em Campinas. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser na Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E é tudo azul. Você achou da entrevista, inclusive, o Pretzel? Pareceu uma entrevista fora de hora, né? Do jogador que não vinha atuando. Então o conteúdo, as respostas dele me pareceram um protesto, né? Mas acho que o Zubeldia gostou, porque deve ter ficado indignado o Galopo de não ter jogado. Eu acho que isso é natural, né? Placar de 3-0, São Paulo está vencendo o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes. Agora tem que tomar cuidado. O torcedor do São Paulo está metendo aquele olé para inflamar, né? Para inflamar em campo. É 2P, sabe, o Paulo do Vale? Exatamente, ó. E agora vai mexer o Zubeldia. Saindo primeiro o Marcos Antônio, camisa 20. Hoje, pela 4ª vez, foi titular do São Paulo. Marcos Antônio, número 20. Entra o Galopo, número 8. E deve sair talvez o Luiz Gustavo para a entrada do Santiago Longo. Vamos ver, vai subir a placa aqui. Jogou bem o Marcos Antônio. Jogou bem. Saindo Sabino para a entrada do Santiago Longo, camisa 4. E o jogo do Marcos Antônio, o jogo do Sabino e essas caras novas aí, Alexandre Pretzel. Sabino jogou bem, qual é a invenção agora? Vai botar o Luiz Gustavo de zagueiro? Acho que é isso. E o Santiago Longo de volante. Imagino que seja essa a ideia aí, porque o Sabino fez um bom jogo também, só se pediu para sair. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas na internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Placar de 3-0, fala Pretzel. Luiz Gustavo zagueiro. Bom, é um jogador mais experiente, enfim, mas ele tá bem como volante, né? Muito bem. No momento o São Paulo tem Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Juan e Wellington, Santiago, Galopo, Ferreira, Wellington, Rato.
Caleri, Nestor. Esse time. 38 minutos jogados deste segundo tempo. Com Luiz Gustavo de zagueiro, o São Paulo vai vencendo. 3-0 para cima do Vasco. Vasco sai jogando pela quarta zaga, domina pela meia direita, erga a cabeça, o Gumura. Busca espaço, tenta escapar da marcação lá pela ponta direita. João Vitor sobra para Pumita. Pumita Rodrigues domina no campo de ataque, pede bola. Não tem ninguém, ele é obrigado a girar o jogo pela meia esquerda. De lateral para lateral, funciona a bola do Pumita. Ponta esquerda, Leandrinho passou, cruzou a fronteira, ergueu a cabeça. Tem que soltar essa bola aí, Leandrinho, hein? 39 jogados, Leandrinho volta a jogada um pouco mais atrás, tenta a finta. Perdeu a bola, Galdames volta a jogada pela ponta esquerda. Leandrinho volta mais atrás, Carvalho por dentro, Galdames. Ele inverte o lado do campo na ponta direita, chama para o jogo, tá livre de marcação. João Vitor volta a jogada pela quarta zaga, se apresenta o Gumura. Esse jogo do Vasco também, o torcedor do Vasco tá ouvindo falar um negócio. Olha pro sábado, preocupa, hein? Mas terminou, né? O jogo isso é verdade. Terminou. Mas mesmo antes de estar perdendo o jogo, sim, sem razão. Mas a ideia do Rafael Paiva qual é? Dar ritmo para os jogadores depois de uma data FIFA, né? Só que o São Paulo foi muito superior. Aí quando ficou 3-0, aí acabou o jogo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Galdames para o campo de ataque para o Vasco, soltou dentro da grande área. Pode diminuir, Carvalho armou, bateu no gol com desvio pela linha de fundo. Marca de escanteio para o Vasco bater na ponta esquerda do Vale. Para o Jean David fazer essa cobrança, ele que participou do lance ativamente, vai colocar na área do São Paulo. Escanteio pro Vasco cobrar na ponta esquerda, toma a distância, vai pra bola, cobrança curtinha, linha lateral da grande área. Rodrigues partiu pra linha de fundo. O jogo do Rodrigues também, Emerson Rodrigues, hein? Se der pra antecipar uma nota aqui, o Pretzel vai inaugurar a nota negativa hoje. Vai partir de 3. Meu Deus, cara. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, 30ª rodada em Campinas, relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo 3, Vasco 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Nina Gagliotti. Pela Série B, encerrou agora Operário 2, Esporte 1. E pela Série A, no Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro vão empatando por 1-1. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 41 jogados, o jogo tá parado. O São Paulo descolou, escanteio na ponta esquerda, é isso? Exatamente, na jogada do Nestor, Ferreirinha na bola. Ferreirinha pega a bola na ponta esquerda. Autorizado para cobrança de escanteio, quem sabe para fazer virar goleado o jogo do São Paulo. São Paulo 3, Vasco 0. Jogadores na área. Ferreirinha para a bola, primeira trave no alto. Corta a marcação, tira João Vitor. Voltou de longe, Galopo. Manda longe do gol. Ah, tá, era o Santi. Tava pronto para conectar o Galopo, mas foi o Santi nessa aí. Foi um chute longo. São mesmo. Um chute longo do Santi. Aí você foi bem, hein? Santi longo num chute longo. Do campeonato, quer que eu diga o quê, cara? Eles são parecidos, né, Duval? São parecidos até. Dá pra confundir. Ô, Duval, a gente não chegou a 20 mil torcedores, não? Falar um negócio, olha, hein? Não saiu o público aqui, pelo menos pois pra é. mim não saiu. Saiu agora, tô te passando. 15.497. Era pra ter saído faz tempo também isso aí, né? Mas fez barulho, torcedor do São Paulo, quase viu o quarto gol. O cruzamento do Wellington pro meio da grande área, Caleri toca, passa a esquerda do gol. Que bola pro Caleri, hein? Ele subiu livre. Ah, mas ele raspa de cabeça e pega no ombro do Vale. Exatamente, Martelo, exatamente. O Caleri se lamenta porque ele quer marcar o golzinho dele, né? Tá em campo ainda, tá com a abraçadeira de capitão, mas não consegue. O torcedor faz a festa, o tricolor reencontra a vitória no Brasileiro 3-0. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Pode confiar. Está jogando a equipe do Vasco dentro da grande área. Léo Jardim, 43 minutos jogados deste segundo tempo. São Paulo vencendo o Vasco por 3-0. São Paulo tentava descer, não se acerta. Emerson Rodrigues gira o jogo pela meia direita. O juiz está parando o jogo. Está marcando impedimento, é isso? Na volta do jogador do Vasco. Bota aqui a bola bem no círculo central aqui para o São Paulo.
43,5. Você ligado no microfone da Bandeirantes, daqui a pouco apito final. 3 para o São Paulo, 0 para o Vasco. São Paulo domina com o Wellington Rato na ponta direita, à frente de Zubeldia. Volta jogada um pouco mais atrás, Igor Vinícius. Igor Vinícius ergue a cabeça, escapou da marcação, vem por dentro. Torcedor gosta, Igor Vinícius volta pela quarta zaga. Santilongo gira o jogo pela meia esquerda, entrega lá na canhota, domina Wellington. Wellington ainda mais aberto pela ponta esquerda para Ferreirinha. Ferreirinha tinha espaço por dentro com o Galopo, preferiu voltar para Wellington. Quase 44, hein? Quase 44 do segundo tempo. Segue o jogo. São Paulo trocando passes, campo de defesa. Se o juiz for malandro, ele não dá nem acréscimo. Porque o Vasco já tá dando aquela olhada de lado. São Paulo dá aquela olhada também. Lateral pro Vasco cobrar no campo de defesa pela meia direita. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Ou com cartão Tenda. Só porque eu tava lembrando aqui, ô Pretzel. Isso aqui é o placar ideal de Manuel Zaidan, São Paulino, São Paulo 3, Vasco 0. Manuel Zaidan curtindo o microfone da Bandeirantes. Pode caber mais, mas Manuel Zaidan tá sempre apostando naquele tradicional 3-0 pro tricolor. São Paulo sai jogando pelo campo de defesa sem pressa, recua Luiz Gustavo. Dentro da grande área, Rafael não tem pressão. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar os seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 45, quanto? 3 Pretzel. Esse árbitro tá de brincadeira também, né? Olha lá, olé. Tudo bem que saldo de gols em bola, mas aí tem uma chegada forte. Torcedor também é responsável, claro, da olé. Ninguém gosta do Vasco. O Galopo pediu pra entrar em campo e jogar, e entra e quer dar firula, pô. Vai jogar bola também, cara. O árbitro é um brincalhão, tem um jogo liquidado, né? Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque na carta. Vamos até 48. O São Paulo vencendo por 3-0, 2 gols de Lucas, 1 gol de Luciano. Festa do tricolor, festa da torcida tricolor em Campinas. Vem pro campo de ataque, Ferreirinha domina pela meia esquerda, cruza a fronteira, vai-se embora, ergue a cabeça no meio de 2, escapou, soltou na linha de fundo, o passe é longo, vem cruzamento para a área para o Wellington Rato, subiu o zagueiro, tirou por baixo, Pomita Rodrigues, de pé na direita, tira, põe pra fora. Em lateral pro São Paulo cobrar no campo de ataque na esquerda. Grupo Souza Anima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Anima. Ô Nina, teve mais uma situação lá no Castelão, é isso? É isso, o zagueiro Tinga também foi expulso, ele foi tentar conter um contra-ataque do Atlético Mineiro, acabou pegando no tornozelo do jogador do Galo e acabou sendo expulso também. Neste momento, Fortaleza com 2 a menos. São Paulo vem para o campo de ataque, o Wellington Rato domina pela meia direita, entrada da grande área, cruza para o meio da área, ponta esquerda, Ferreirinha no alto, Pomita Rodrigues tira de cabeça, afasta a marcação, quase 47 minutos jogados deste segundo tempo, vamos até 48, vitória do São Paulo maiúscula, 3-0 para cima do Vasco, cabe mais, Wellington Rato domina pela ponta direita, ergue a cabeça, busca espaço, volta o jogo, Igor Vinícius deixou sair lateral, Manuel, pro Vasco cobrar no campo de ataque. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Daqui a pouco apito final no microfone da Bandeirantes, João Paulo Capelanes para todo o Brasil. E percutido, São Paulo 3, Vasco 0. Vasco cobra lateral na esquerda para ninguém. Ninguém mais quer jogo, hein? Ninguém mais quer jogo em Campinas. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata. Você sabe por quê? Porque Nakata. Vai terminar o jogo em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O São Paulo vence o Vasco por 3-0. João Vitor domina pela quarta zaga, sai jogando pelo campo de defesa. Trabalha com Galdames. Galdames para Michael, ex-jogador do São Paulo, quebra para o campo de ataque para ninguém. Sobe para tocar de cabeça. Vai firme Santiago Longo. Santi Longo tira, o juiz perde a bola. Perde a bola, David Oliveira Lacerda. Termina o jogo em Campinas. O São Paulo vence a equipe do Vasco por 3-0. 2 gols de Lucas, 1 gol de Luciano.
3 pro São Paulo, 0 pro Vasco. Fim de jogo em Campinas e na Bandeirantes. Apito final, alô, João Paulo Capelani. Alô, Martelli, Martelli, o São Paulo martelou geral. Foi bem demais contra o Vasco. Vitória maiúscula por 3-0. O Vascão que volta às forças, sem dúvida alguma, na Copa do Brasil no fim de semana. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai subindo na tabela de classificação. Deu tricolor em Campinas. Alô, PDV, festa da nação tricolor aí do Vale. No Brinco de Ouro da Princesa, Capelanes, para um público de 15.497 pagantes, uma renda de R$ 991.227. O São Paulo jogando em Campinas. No Brinco de Ouro da Princesa, 2 jogos longe do Morumbi como mandante. Vitória contra o Corinthians, vitória contra o Vasco da Gama. O tricolor paulista que volta a campo só no sábado da outra semana, hein? Quase que uma data FIFA na vida do São Paulo de novo, então bastante tempo aí de preparação para o técnico Luiz Ubeldia para o duelo contra o Criciúma. Tá aqui à beira do campo, cumprimentando o pessoal e tudo mais. Feliz, aliviado, enquanto a equipe do São Paulo também cumprimenta o torcedor presente no Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco o Zubeldia fala aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, direto aqui do Brinco de Ouro. Capela. E sem dúvida alguma vamos ouvir o Zubeldia se tivermos zona mista, não sei, no Brinco de Ouro da Princesa, não tem, né? Não tem zona mista no Brinco de Ouro, então é coletivo e tchau, obrigado. Agora, PDV, rapidinho, antes do craque do Pretzel, a gente falou muito sobre o processo de fritura que o Zubeldia poderia estar passando dentro, nos bastidores do São Paulo. Lucas fez gol, foi lá, abraçou o Zubeldia, meio que mostrando como um líder a força em cima do treinador. Momento que os jogadores de São Paulo são aplaudidos pelo seu torcedor. Não sei se tem algum indício, se a repercussão foi grande, se os jogadores de fato estão fechados com o Zubeldia. Tudo isso daqui a pouquinho o PDV vai trazer pra gente. Vitória maiúscula do São Paulo. São Paulo 3, Vasco 0. E agora, claro, tem o craque Bandeirantes no ar. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mestre Alexandre Pretzel, é contigo. Certamente o seu voto vai ser em algum jogador do São Paulo. Tô errado ou não? Certo. Lucas Moura, o craque do jogo. Botou o jogo no bolso. Foi muito bem na partida. Lucas Moura merecia uma chance na seleção brasileira? Já teve, né? Na data FIFA contra o Equador e Paraguai. Isso. E não foi bem. E a última aí, não merecia? Sei, ele não vinha bem, né? Hoje ele foi bem. Hoje foi melhor em campo. Foi uma resposta de repente. E na próxima data FIFA? Acho que não. Ainda mais se o Neymar voltar também. Né? É? Tem chance. Não vai para a próxima Copa, né? Vinícius Júnior e Neymar, né? É. Quem pode perder é o Rodrigo. A data FIFA do Rodrigo foi muito fraca. Muito fraca. O Rodrigo caiu bastante, é bem verdade. Mas eu acho bem difícil que ele não seja colocado entre os selecionáveis para as próximas datas FIFA. Vamos ver. Lucas é o craque Bandeirantes, foi pra rede e o Martelli narrou dessa forma aqui, 2 gols pra ele. Tá demais, hein, Luquinhas? Pedro Martelli. Coutinho ergueu pro meio da grande área, Verratti dominou, chegou o toque de cabeça, Bomita Rodrigues corta no alto, tira a marcação do São Paulo. São Paulo desce em contra-golpe, Lucas ponta esquerda, passando na direita Caleri, Lucas vai sozinho, entrada da grande área, fintou, bateu no gol. Gol! O Rato já vai lá para fazer a cobrança. Quer jogo, Wellington Rato entrou com vontade em campo. Primeira alteração do São Paulo. Falta não, escanteio na ponta direita. Vai Rato na bola. Wellington Rato autorizado, toque de cabeça pro gol. Gol! Ele ganha o escanteio, perde a bola, ponta direita, ergue a cabeça. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol.
Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h43, mais uma vez, forte abraço para você, sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando para apito final, hein? Apito final aberto, escancarado para você participar. Tem o quadro Alô Torcedor, tem o gabarito As Notas com Prédio, teremos a entrevista coletiva do Zubeldia e, claro, além da sua participação através do WhatsApp, tem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Deixa eu falar um negócio para vocês, eu não vou ficar aqui mentindo, iludindo ninguém. Nós temos alguns compromissos comerciais importantes, fundamentais até meia-noite. Então, da mesma forma que nós fizemos ontem, quem esteve conosco no apito final, no jogo da Seleção Brasileira, sabe qual foi o esquema que nós fizemos. Nós temos alguns compromissos, além dos comerciais com os nossos parceiros fundamentais, nós temos aqui compromissos políticos. Então, até a meia-noite, a gente tem que colocar aqui em destaque para vocês ouvirem alguns blocos envolvendo aí Boulos, Ricardo Nunes, aquela coisa toda. Então, até a meia-noite, eu peço só um pouquinho de paciência para o nosso ouvinte. Eu também não curto muito negócio eleitoral, horário eleitoral, ouvir, é Boulos, é Lula, é Bolsonaro, é não sei o quê. Eu não curto também não, mas são compromissos comerciais importantes e a gente, obviamente, democraticamente segue. Então, até a meia-noite eu peço um pouquinho de compreensão. A gente vai colocar esse conteúdo para vocês, para poder ficar, entre aspas, livre, para que a gente possa ouvir o Zubeldia sem interrupção e, sem dúvida alguma, colocar a sua participação naquela bateria de mensagens, tá certo? Então eu já vou colocar em destaque o primeiro conteúdo no ar para vocês. Na volta, a gente bate uma resenha, teremos o resultado final de Fortaleza e Atlético Mineiro, que vão empatando por 1-1, faltando aí, 8 minutos para terminar o jogo. Fortaleza 1, Atlético Mineiro 1, uma pressão incrível do Galo, já que o Fortaleza está jogando sem 2 atletas, 2 jogadores a menos, com esses 2 jogadores expulsos, Marinho e Tinga, e o Galo é uma pressão danada. 11h45, daqui a pouquinho a gente volta com a sua participação. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não, tá lá pendurada, no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5h30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Toda semana, um podcast do Fôlego, com a apresentação do Ricardo Capriotti. Entrevistas super úteis para quem treina ou está pensando em começar a se mexer. É para quem leva a saúde a sério. E uma ótima companhia para você ouvir no fone durante a atividade física. Disponível no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo.
Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Federal. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estamos de volta, 11h48. São Paulo, hein? Que amasso em cima do Vasco. São Paulo vence o Vasco por 3-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa e dá um indício aí que pelo menos essa pausa para a data FIFA, os caras conseguiram se readaptar, um calendário agora mais tranquilo. São Paulo não tem mais Libertadores e ou Copa do Brasil para seguir disputando, diferentemente do Vasco, que já no final de semana tem compromisso interessante na competição nacional, que paga uma grana violenta para tentar, quem sabe, chegar em mais uma decisão de Copa do Brasil. A última foi lá em 2011, hein? Quando venceu a equipe do Curitiba naquela ocasião. E aí, PDV, Zubeldia geralmente demora para chegar para a entrevista coletiva, não do Vale, mas jogando como visitante, qual que é a logística do São Paulo de hoje? É o visitante barra mandante, né? Mas, ô Capela, acho que o Zubeldia não deve demorar muito não para falar aqui na sala de imprensa do Brinco de Ouro. Sala que, inclusive, já frequentei como setorista do Guarani, viu, Capelani? Olha só, rapaz, por qual veículo de comunicação, hein? Foi pela Rádio Brasil de Campinas. Que ano? 2012. Bolinha. 2012. Nossa, vão 12 anos, hein, rapaz? 12 é isso, anos, cara. 12 rapaz. anos. Estamos ficando velho, hein, do Vale? Estamos ficando velho, nossa senhora. É, não é fácil. Bons tempos que você tinha seus 30 anos também, mestre. Mas tu tá acabado, eu não. Irmão, tu rodou sem óleo, velho. De pneu murcho e sem óleo. Eu olho pra ti, cara, eu vejo um faquir, cara. Você ainda tá indo pra academia? Te interessa. Tá fazendo transporte? Não. Situação no Brinco de Ouro, PDD. E os seus pilates, como é que estão? Não te interessa também. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar mais uma vez, pela última vez em destaque, os nossos parceiros comerciais. E aí a gente vai, deixa eu ver só o Galo nessa última descida dentro da área. Opa! A arbitragem paralisou, pegou impedimento, hein? Faltando aí 30 segundos para terminar o jogo, Fortaleza e Atlético Mineiro vão empatando por 1-1. Esse Gustavo Scarpa tá bravo, uma barbaridade. Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortaleza guerreiro, hein? Valente. 2 jogadores a menos. Tinga e Marinho expulsos. E o Leão do PC tá segurando o Galo. O empate por 1-1 tá sendo heróico pro time do Fortaleza. Vamos fazer o seguinte, então. Peço a sua compreensão e a sua paciência. Por mais 3 minutinhos, na volta, tem ao vivo, direto do Brinco de Ouro da Princesa, Luiz Zubeldia. Vai falar do microfone de esportes da Bandeirantes com o PDV e você vai acompanhar a análise do Pretzel, tem Gabarito, tem Alô Torcedor e o Super Placar com a Nina Gagliotti. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. É a promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no
no lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda. 1 milhão na promoção, pra você comerciante, pra família todo dia. A maior economia, um dogueiro, um padeiro, confeiteiro, cozinheiro. Seu din-din vale mais o ano inteiro. Promoção de aniversário, tô no Tenda, tô no lucro. Mais de 1 milhão em prêmios pra fazer a festa. Precinho tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Cos convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça a sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça Essa Causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgacos.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes. Ele vem do Pará e voa dentro do octógono. Eu sou o showman do UFC. Sábado, dia 19 de outubro, Michel Pereira busca sua 9ª vitória consecutiva e promete acabar com a boa fase do finalizador Anthony Hernandes. E Matheus Nicolau vem para retomar o caminho das vitórias e enfrenta Azul Almabayev no peso mosca. E mais brasileiros completam o card. Evento completo exclusivo no UFC Fight Pass. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Voltamos, 11h55, deixa eu mandar um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Cezinha Golfete. Oi, Golfa! Voltando para São Paulo, tava lá em Campinas assistindo ao jogo e que vitória, hein? 3-0, show do Lucas. Um abraço pro Paulinho também, aliás, Paulinho, o Pedrinho ouvindo a gente e o Paulinho no youtube.com/Rádio Bandeirantes também. Cezinha Golfete e Pedrinho voltando para São Paulo, ouvindo a Bandeirantes. Um abraço, rapaziada, tamo junto e vamos, Tricolor, pra seu. Um abraço ao Vandré Scuculha, né, porque ele tá sempre na nossa audiência, ouvindo vocês e o Martelli. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Pro Lelo Amaral também, pro Diogo Freire Martins, né, e pra todo mundo que nos acompanha. É isso aí, a galera vai mandar mensagem de áudio também, a Nina Gagliotti já vai fazer todo aquele filtro também, se bem viu, Nina? Depois da meia-noite, minha véia. Não precisa de filtro não, velho. Se os caras falarem o que eles quiserem, tá tudo certo. Pode ser ou não? Pode ser sem palavrão, pessoal, sem palavrão, por favor. Entendeu? Quer criticar, dar uma cornetada, show de bola, pode mandar. Agora, sem palavrão, entendeu? Que aí senão você quebra a firma, beleza? 11h56, o apito final vai até sabe-se Deus que hora, vamos aí levando até o Zubeldia falar. Pô, o pessoal do Brinco de Ouro da Princesa, já passou da hora, Vila Belmiro, Moisés do Carelli, se bem que o Moisés do Carelli acho que até tem de vez em quando, eu lembro que eu fiz uma vez zona mista, não tem uma zona mista, bonitinha, organizada e tal, mas colocaram lá, eu lembro quando era o Gilson Klein, o treinador da Ponte Preta, em várias ocasiões, uma vez eles montaram, foi numa semifinal de Campeonato Paulista, eles fizeram como se fossem uns conezinhos ali, os jogadores passavam, você conseguia bater uma resenha. Mas acho que não tem mais muito disso lá não, no Moisés do Carelli e no Brinco de Ouro, como você já falou, né, do Vale? Aliás, esse jogo, acho que foi 3-0 pra Ponte. Foi, gol do Jefferson. Gol do Jefferson, exatamente. O técnico do Palmeiras era o Eduardo Batista. É isso aí. Mas eu acho que não, viu, Capela? Eu acho que lá também não tem. Mas sabe uma coisa que os times fazem aqui, que não acontece em São Paulo, por não ter zona mista? E é uma questão aí que é impressionante isso, como ninguém assume. Mas pelo menos na Ponte Preta você pode entrevistar o jogador na saída do campo. Ah, você tá brincando? É, exatamente. Mas a CBF libera? Permite? Libera. Ué? Libera. Que loucura, velho. Engraçado que na maior parte dos estádios aí não se pode fazer esse tipo de prática tão comum como era antes, né?
Exatamente, pô, era o básico do básico. Básico Era do básico. Era a melhor coisa, né? Pegar o cara no calor do momento ali, cara. E vamos falar a verdade, não atrapalhava em absolutamente nada. Por quê? Porque a TV, que tem o direito de transmissão e tem que ter direito mesmo, exclusividade, aquela coisa bonitinha, eles faziam a entrevista com os jogadores dentro do campo de jogo, os repórteres de rádio e de outras televisões e de outros veículos não tinham esse acesso, show de bola. Depois que os jogadores terminavam de dar a declaração para quem tem que ter direito de fazer a primeira pergunta, exclusividade, porque paga caro por isso, quando os jogadores saíam das 4 linhas, era a coisa mais normal do mundo que eles pudessem passar e conversar com os outros repórteres dos demais veículos de comunicação. Uma coisa tão básica, né, Pretz? E a gente perdeu a força com esse tipo de coisa também, né? Que é uma vergonha para a profissão, né? A CBF tem ódio da imprensa, então ela tinha que fazer alguma coisa, né? Contra setores da mídia, e ela consegue. Né? Ai, meu Deus do céu, uma coisa tão básica, né? Fazer o quê? Bom, Vasco perde para o São Paulo por 3-0, o Tricolor amassa o Clube Carioca 3-0. Isso pode acarretar em alguma mudança de energia, de confiança do Vasco para o jogo do fim de semana na Copa do Brasil contra o Galo, Pretzel? Não, é outro nada a ver, né? É outro torneio, outro campeonato. O Vasco não jogou bem, né? A escalação do Rafael Paiva também... Foi um time muito aberto e o São Paulo se aproveitou e mandou no jogo e poderia ter até goleado o Vasco sem nenhum problema. Bons valores hoje. O Igor Vinícius jogou bem. O Marcos Antônio, pra mim, jogou muito bem. Esse cara é bom, hein? Sabino jogou bem. O Eric até sair estava razoável no jogo e o Lucas Moura botou o jogo no bolso. Só para atualizar, Nina Gagliotti, terminou no Castelão, um empate, é isso, Gagliotti? É isso, mesmo com 2 a menos, o Fortaleza conseguiu se segurar até o final e manteve esse empate 1-1, e aí o Fortaleza que, por algum momento, né, enquanto vencia, esteve na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas com o empate vai a 56 pontos, um atrás do segundo colocado Palmeiras, que tem 57. O Atlético Mineiro é o 9º colocado com 41, mantém a sua posição na tabela, soma mais um pontinho. Abaixo dele está Vasco da Gama, que tem 37 pontos. E já que nós citamos os 3, falar também do São Paulo, que é o 5º colocado com 50 pontos. Beleza, eu não assisti o jogo entre Galo e Fortaleza, mas tô vendo aqui os melhores momentos. Que jogo, hein? Que jogo. O Marinho também, velho. Impressionante o Marinho, né? Ele foi expulso, esse é o lance. O Marinho é um tonto, né? Verdade essa aí, velho. Ele deu, pra quem tá com a gente no rádio, né? Ele deu uma peitada, um movimento com uma o ombro, ombrada, né, no isso, cara. no Palácios. E aí o Palácios também dá aquela valorizada, cai, e aí o juiz interpreta como uma agressão e expulsa o jogador. O Tinga foi expulso no lance normal de jogo, beleza, mereceu o cartão vermelho, tá, foi já até era. inteligente, né? Porque naquela altura do jogo era melhor que ele fosse expulso do que o Fortaleza tomar um gol. A chance era gigante. A chance era gigante do Galo realmente meter mais um golzinho, porque o cara ia sair cara a cara com o João Ricardo, que fez uma partidaça em cada defesaça. E o Marinho, que é bom jogador, já elogiei várias vezes o Marinho aqui, mas parece que é um jogador, né, Preto, que ele não aprende com os erros, porque ele é constantemente desse jeito aí, muito infantil. Ele fez um bonito gol e depois arrumou uma confusão. Não dá, ele é inconfiável, realmente não dá. E você pediu Marinho e Thiago Galhardo na Copa em 2022. Não, é verdade. O Tite oportunista, só porque os dois estavam jogando bem, convocou o Galhardo. É verdade. E falou lá em Goiânia que o Pedro Raul estava sendo analisado. Seleção. Só porque deu entrevista em Goiânia. Ei, fez um ciclo de entrevistas, né? Pelo Brasil inteiro, é verdade. 12:02. Vamos com o gabarito. Enquanto o Zubeldia não chega para entrevista coletiva com o Paulo do Vale, vamos com o gabarito do Pretzel. Gabarito do jogo. A verdade é que o Vasco não jogou nada, então uma nota geral do Vasco, vai, para não ir individualmente, vai, Pretzel. 4. Justifique sua resposta. O time muito aberto, né? Poucas vitórias nas divididas, certo? O time do São Paulo muito mais competente, aproveitando todos os espaços deixados. Hoje foi um jogo para esquecer do Vasco. O Vasco teve uma chance com o Coutinho no primeiro tempo, só. E outra que ele perdeu porque ele olhou pra cima, meio que fez assim, ó, que a iluminação tinha atrapalhado ele, né? Mas foi bizonho. O Paião não jogou nada e saiu brabo ainda, pra variar. Né? Verrete ou Caleri no seu time? Caleri. Maravilha. Vamos com as notas do São Paulo Futebol Clube, o Tri do Mundo, o Tri da América. Goleiro Rafael, que não trabalhou tanto, 6. Igor Vinícius. 6. Juan zagueiro. 6.
Cara, eu não botava fé no futebol do Sabino, hein? Tá me surpreendendo. Foi bem de novo, Sabino. 7. O Longo. O Longo entrou mais para os 37 do segundo tempo, né? Sem nota. Tem gostado? Não tá dando para ver muito ainda, né? Do Santiago, né? Vai, primeira série, vai. Tem gostado do Longo? O Wellington, lateral. Perdoe os ouvintes, né? O Wellington, lateral, 5,5. Eu acho que o Longo joga melhor vindo de trás. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo hoje foi zagueiro até. Até não foi tão exigido, né? 6. Eu só queria dar uma sublinhada naquilo que você falou, que você renovaria com o Luiz Gustavo por produtividade. Não. Existe contrato de produtividade no Brasil? Eu acho que se houver a combinação, sim, né? Que jogador que aceita, né? Que tá. O problema é o jogador aceitar e o clube também cumprir, né? Tem essa. O Marcos Antônio veio do futebol italiano. 6,5. Melhor jogo dele, talvez. O Galopo falou, mas também entrou e não jogou, né? Sem nota, Galopo. Sem nota. O craque Bandeirantes. Como joga essa criança? Lucas Moura, 2 gols. 8? 8. O que o cara precisa fazer para receber um 10? Precisa acabar com o jogo, cara. Ele jogou bem. Ontem, por exemplo, Argentina e Bolívia, Messi mereciam 10? 9, eu acho. Porra, o cara fez 3 gols, deu 2 assistências, 9. Foi 6-0. 9? 9,5 talvez. Por que não 10? Não, 9. O cara fez 3 gols, 2 assistências. 10 tem que ser perfeito. Porra, e ele não foi? Não. O que ele errou ontem? Errou um gol, deu 2, 3 passes errados. Ele nem viu o jogo. Ferreirinha. Ferreira sem nota. Luciano fez gol. E aí a nota dele, no meu critério, o cara faz gol, ele parte do 7. 7. Rodrigo Nestor. Sem nota. Sem nota? O Nestor também, hein? Meio jogador, como é que eu poderia te dizer? Meio sem sal, né? Ele fez o gol da Copa do Brasil, depois ele se machucou. Essa temporada não foi legal pra ele. E o Eric? O Eric hoje não foi mal, não. Até não entendi por que a mudança. 6,5 pro Eric. O Wellington Rato entrou na vaga dele. 6. Caleri não tá naquela fase. 5. Técnico Luiz Ubeldia. Hoje o time do São Paulo jogou bem melhor, né? Ele acabou com os problemas, né? Os problemas de relacionamento que diziam que ele tinha e que tava pra sair. Então a nota 6,5 pro Zubeldia. Nota do São Paulo como um todo? São Paulo como um todo? 7,5. Arbitragem de David Oliveira Lacerda. Boa. 6,5. 6,5? Sem nenhum problema. Arbitragem com os assistentes também tranquilos. Tranquilos, nenhuma VAR interferência de no boa. jogo. E apenas 9 faltas no jogo. Um jogo jogado, né? Isso é muito bom, só 9 faltas. Maravilha. PDV, você já tá... Como é que é? Eu tô curioso, cara. O Brinco de Ouro da Princesa não é sempre que a gente tem jogo aí, que a gente transmite jogo daí. Aí tem uma sala de conferência, já tá sentadinho, tem cafezinho, tem bolachinha, tem o que aí, hein? Tem 2 garrafas de café aqui, eu não sei se tem café. Acho que não. Mas a gente tá aqui sentado esperando a chegada do Luiz Ubeldia, uma sala de imprensa relativamente estruturada aqui, que já passou por algumas reformas, inclusive desde a época em que eu acompanhava mais o futebol de Campinas. É uma sala estruturada e a gente está aqui, de fato, esperando a chegada do Luiz Ubeldia, viu, Capela? Maravilha. Então daqui a pouquinho, Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo, para falar em entrevista coletiva, tudo ao vivo. Você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Com Michel Lopes na mesa de som. Que homem, que barba fantástica. Tá feliz, Michel? Tá feliz, Michel? Gostei da sua barba. Gostei da sua barba. Pode falar, tá demais. Ei, Pretzel, você gosta de barba, não? Você não é muito fã, né? Eu tenho a minha. O Paulo Vitor aqui, Pretzel, Pepa, seu ídolo, perdeu hoje. Você é decadente. Tem que ler isso aqui só porque o Pepa, que eu elogiei, treinador do esporte, né? Perdeu pro Operário hoje. Só que se terminasse hoje, o esporte teria subido, né? O Paulo Vitor, decadente é você que não respeita ninguém e não aguentaria 2 minutos aqui. Mas vamos falar uma verdade aqui, o esporte é um time esquisito, né? Vence jogos invencíveis e perde uns jogos. Por exemplo, o esporte vem de uma vitória jogando fora de casa contra o Novo Horizontino, acho que foi 2 ou 3-1, 3-1, né? 3-1. E aí vai, com todo respeito, né? Perde pro Operário. Quer dizer, o Operário que não tem tantas chances de fazer coisas grandes nessa temporada. É um time que oscila, mas de fato eu acho o Pepa um treinador interessante, viu? Treinador interessante, não seria nenhum absurdo ele estar figurando aí na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. É bom técnico. É que o Cruzeiro também estava passando por aquele processo de reformulação administrativa, sai Ronaldo, entra o Pedrinho, novos jogadores, né? Então os caras mudam a barbaridade, né? Fazer o quê? Sabe um bom treinador para times médios na Série A? Quem? Rafael Guanais do Operário. Me parece ser um bom treinador.
Ok, pode ser. É que eu acho que depende. Para time grande, você diz ou time médio, assim, tipo time médio, grande. Time médio. Eu tenho que acompanhar um pouquinho mais de perto. Poderia treinar o Atlético Goianiense, por exemplo. Pode ser. O Criciúma, se bem que o Tencate tá bem. Eu tô dizendo só os times que ele poderia ir, por exemplo. Eu tava vendo uma estatística aqui, Pretzel, que é a seguinte. O Felipe Coutinho, desde que ele voltou pro Vasco, ele fez 2 gols. Mas são 10 jogos, 5 derrotas e 5 empates. Quer dizer, o Felipe Coutinho ainda não ganhou vestindo a camisa do Vasco. Que coisa, hein? O que dizer sobre isso? Uma queda técnica dele, né? Dele ou o Vasco realmente é um time... O time sem ele é um time operário, perfeito? Sim. Com ele depende mais dele, entendeu o que eu tô dizendo? É que tá o detalhe. Com ele em campo depende mais, né? Bom, gente, vamos fazer o seguinte também. Eu peço por gentileza, você que está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, migre para o nosso dial, ou em FM 90,9 ou em 86.3, na faixa estendida da Rádio Bandeirantes, ou no aplicativo Bandplay, ou em radiobandeirantes.com.br. A partir de agora, eu decreto um ponto final na live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí, Pretzel? Tô te sentindo um pouco circunspecto. Mandar um abraço pro Fernando Coupi, lá na Austrália, tá nos ouvindo. Diz que é meu fã, um grande abraço, tá na Austrália nos acompanhando agora. Na Austrália, que horas são agora? Meio-dia, né? Meio-dia, 1 da tarde. Não, acho que é 1 da tarde agora. São 13 horas à frente, né? Exatamente. Já esteve na Austrália, irmão? Não. Tem vontade de andar num canguru? Já me perguntou isso ontem. Mas tem gente que não ouviu ontem e quer saber. Muda o repertório. Tem gente que não ouviu ontem e quer te ouvir. Fala pra mim. Você andaria num canguru? Não, brigaria com cangurus, gostam de brigar. Pra que bater no bichinho, cara? Ele bateria em mim. Mas ele não bate nele, faz